Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao segundo dia do nosso terceiro Encontro Nacional de Pós-Graduação em Doenças Tropicais e Infecciosas. Hoje nós temos o prazer de ter conosco o professor Nico Mutters. O professor Nico é o professor titular de Doenças Infecciosas da Universidade de Bonn, na Alemanha, e ele vai dividir conosco uma parte do seu trabalho, que tem sido como lidar com as bactérias multiresistentes em ambientes de atenção à saúde, em hospitais, e como isso pode ser analisado com modelos matemáticos e aplicado na prática. So, Nico, thanks a lot for being with us today, and I pass the word for you. Thank you for inviting me, Carlos. I will try to present. Let me know if you cannot see my slides. I will just move it quickly. All right. Can you see the first slide? Yes, that's nice. Okay, perfect. So thank you very much. Unfortunately, I cannot see you, so I will do my very best. And I'm sorry, I don't speak Portuguese, so I will have to do it in English. I hope that is okay. This is the picture of my hospital or my institute where I'm located. Not so green probably as your country, but at least a couple of trees are there. And today I'm going to talk a little bit about the control of multi-drug resistant organisms. And I'm actually quite happy to not talk about COVID for a change now, because usually I'm only doing COVID nowadays. And I'm going to talk about mathematical models, from models to reality and back again. So as you all know, before COVID, this was a flight schedule of all flights on the planet Earth within one day only. And as you can see, it's a well-connected world, and COVID has showed it as well, but it also relates to multi-drug resistant organisms. This tightly connected world enables also the rapid spread of pathogens. Not only humans are passing, but they are traveling with multi-drug resistant organisms as well. And the structure of my talk will be I'm going to talk a little bit about the realities of mathematical models, what they are actually, why we should or could use them, and how they can be created to use MDRO networks. And I will also talk a little bit about advantages of these mathematical models and also limitations and challenges for the future. So first of all, antimicrobial resistance is a very complex topic. It is very complex how it spreads and how it emerges. And a mathematical model must be able to adapt to that. It must be able to recapitulate the observed prevalence or incidence rates of AMR. It can either do this by assessing the number of cases of resistant infections, for example, or the proportion of bacterial isolates that are resistant. But that is a rather philosophical question, but complexity of AMR emergence. What do we really know? When I ask all of you, because you're in this field, do we really know how and when bacteria acquire resistance? I mean, if I'm asking like that, obviously, in my opinion, we don't know it exactly. We can never really say when a bacteria actually becomes multi-drug resistant. Is it by mutation, or is it by horizontal gene transfer, or other things? And maybe this happens when after a week exposed to antibiotics or other factors. So it's very difficult to assess when and how bacteria become actually resistant. It is also very difficult to attach numbers to how and when these resistant cells proliferate in and between hosts. And we don't know a lot about the forces that actually promote the spread of these resistant over non-resistant strains. We know, of course, about antibiotic exposure and these things, but we cannot really observe all these forces that might actually play a role in the environment. And as you all know, also between regions within one country or also internationally, diagnostic methods, sampling and culturing, and also typing affects our data on AMR, and this is very heterogeneous. So our surveillance data are not always comparable, which makes it also a little bit difficult to put a number on the spread of AMR. So the question is,
do we know enough about AMR to create good mathematical models that can then help us to take informed decisions and also to consult policymakers? If we look at the pillars of multi-drug resistant organism control, it's just a little bit of a summary from my side. I would say that there are two main pillars related to surveillance and diagnostic. To get good data, you need to be able to detect MDROs, preferably rapidly, and you also need to be able to screen exposed contacts to see whether there has been a transmission or not, and to see whether there are asymptomatic colonized patients or not. And the other pillars are related to infection prevention and control, to IPC. Are there on-site infection control assessments? And if not, we need to identify gaps and see what we can do. We need to have a coordinated response among facilities, and we need to have these interventions until transmission is controlled. So we need to make sure that there are some IPC people in place to continue these interventions. So these are the 5 pillars of MDR control. And how can models help with that? Just one slide so that you can understand the following ones. A very short introduction what an epidemiological or mathematical model actually is. A mathematical representation of disease transmission and associated processes. In easier words, it's just a simulation. It's a simulation of a system to predict the actual transmission dynamics, because this complex system is not so easy to be assessed only by pen and paper. So you need a mathematical component, a computer, who helps you calculate how these transmissions occurs and how they are spreading. So it's a simulation, but this simulation is obviously needs to be based on real data. And this can be done in different ways. You can have models that only are individual based, or models that are population based, for example, comparing 2 whole populations between 2 countries. You can have the standard original model for infectious diseases, which I'm sure you probably have all heard, the deterministic kind of model. So you assign to different subgroups different numbers. For example, for virus disease to be able to spread, you need a certain proportion of the population that is susceptible, let's say 60%. Then you have to determine if these 60% that are susceptible come into contact with the virus, how many of them will become infectious, another number, and how long does it take until they are recovered or they are dead, the standard SIR model. So the entered numbers that you need to enter into your model are based on previous outbreaks and experience, which makes it difficult for future diseases, such as new diseases. If you have a new virus, you don't have these numbers. So you have to guess a little bit, which makes models obviously weaker if we don't have a lot of experience with the diseases that we are trying to model. Then you have the stochastic model, the random variable. This is based on probability of distributions of potential outcomes. So if you don't know anything, you cannot assess real numbers into your model. You try the random variation and also try to feed your model with experience based of probability distributions, which makes it a little bit better mathematically speaking to get it right. And the future in modeling, I think, will be, we are not there yet, machine learning. So we will mix random and deterministic variables, feed the models, and have the machine doing the learning process. I think you've probably read this, that Google is making a lot of progress with that. So these machine learning, I think, will be a great tool for modeling in the future, but it's not there yet at the moment. So why in infectious diseases or in infection control or medical microbiology could we and should we use models? Well, they can help with a lot of things, also in healthcare politics. They can create and visualize complex networks, which is not always easy to do if you only look at the raw data. They can simulate many replications in a very short period of time, which humanly is not possible. The mathematics can do that and the computer can do that very easily and can help you to predict future trends and inform others, support decision-making by comparing interventions. You can try, although it is only in a simulation, 2 different interventions and see how are they cost effective maybe. What is the probable impact of those? Again, it's just a simulation, but it can help you. The better the model, the
nearer it is to reality. And it can act as an add-on to standard epidemiological methods, standard micro methods. So, but why can it really work? Well, it can work and it can save money. If you have a good module, you can compare interventions beforehand that are very close to reality. And the reality underneath the model is usually very complex. It's usually a very complex network. And then there's something that goes into the area of psychology. Because usually these models that you create need to convince humans. And humans very often only believe what they can see. And sometimes even not half of that what you see they believe in. But at least you can get half of these people to be convinced if you can see it. And I just give you a very easy example, which I like to make. This, for example, is just a table with some raw data. It's very difficult to convince a politician to make a decision based on such a table. But you can easily convince him if you translate this table into a network, you can easily show him, you see, there are knots. And here we need to do some intervention. It's much easier to convince people to act on something that they can see instead of raw data. Although there are maybe scientists, it's nevertheless much easier to convince them if they can actually see something. And these networks are too complex. You cannot really see them if you're looking only at very, very long tables. And they can help also in a way because they are usually regional. These are some data from France in Europe. And you can see here, these are shown the hospital connections between patient transferals. And the colors that you can see show the regionality. So that means that, for example, here in Marseille, the green color, there's a network of hospitals that are transferring patients between each others. And these data that you can see here are based on the MDROs. So if you have an MRSA patient, it usually transmits these MRSA within the blue Paris network, for example, which means if you know your background network, if you know your patient transferal network, you can obviously plan better how to intervene because these networks are not always following the same regional borders. There are other things I will show you that create different kinds of settings that you're usually not aware. If you have these administrative areas here, then politicians usually tend to take only care about this and only take care about this. But these might be connected. And then if you are an infection control specialist, for example, you need to think about both regions and need to combine them. Not always easy to convince politicians. Maybe they hate each other. So then show them this network and see you might hate each other, but you are in the same patient transferal network and you need to work together. I'm sorry. Oh, here it goes. And you can see this is a Dutch and German project that these regional differences are also translated into different MDROs. So also the bacteria, the multi-drug resistant organisms, this is a paper from a healthcare network between the German and Dutch border. And you can see in red, this is the Netherlands, and in black, this is Germany. And you can see on the right side on the table, on the little graph, you can see that the SPA types of Staph aureus, the typings, are very distributed in a very specific pattern. So the German side has different SPA patterns than the Dutch side. So you can see that also the MDROs remain regional. People tend to stay in their region. And why do they do that? Well, first of all, it's easy because patients usually choose the nearest general practitioner or the nearest hospital out of convenience. And then there are referral structures that tend to be built up during time. So if you have a large hospital that tends to have always 3, 4, 5 smaller hospitals surrounding it, where they have a lot of patient exchange, you not usually transfer a patient very far away. And this has something to do with, first of all, the availability of outpatient care and also the supply level. So there are only very little reasons that you transfer a patient very far away. For example, if you have a specific heart clinic that is maybe 500 miles away and they can only do heart transplants, okay, that would be one reason to transfer this patient far away. But usually they remain in a regional network.
And this applies also on a smaller level. This is, I showed you the picture beforehand from my old hospital, from Heidelberg University Hospital in Germany. As you can see here on the picture, the hospital is built on a campus, but it's not only one building, but it's rather distributed. And you can see that this here, for example, is the surgery. And this is the patient transfer network within the hospital. And when you see that, what you can see here, you don't have to really read that. This is just the abbreviations of the wards. And what you usually would assume is that the internal medicine, for example, should have maybe one IPC people to take care of, and you should maybe do the surveillance for internal medicine within the internal medicine clinic. But that's not really true, because this is the internal medicine patient transfer network, and this CTCH is a surgical ward, which is located here. And the internal medicine is located here. So you have a decentralized network that tends to put wards, geographically speaking, closer to each other because they're transferring patients all the time. For example, between internal medicine cardiology and surgery cardiology. And you have to think about this if you want to do interventions based on surveillance, because if you have, for example, in the surgical area, MRSA increase, and you have it also, and you do only surveillance in the surgical part, you will never see that this actually maybe came from internal medicine, for example. And you can plan better if you know your hospital, and you can plan interventions better. And you can also think about changing the patient transfer network, because many a time these networks are really not well organized, and you can streamline them. And you can see just another different hospital example from Germany. This is a centralized hospital. This is a smaller hospital based in Marburg, which is located on a hill within a forest. And there are basically just this. And you can see that is a network that is very close connected. There's not really something like you've seen before, some different areas or knots. This is just one large knot, and the patients are transferred everywhere within these wards, which also means if you have an outbreak in this network, you can easily control it. If you have an outbreak here, you can basically shut this area down, and the outbreak is controlled within these wards. Not possible in this kind of network, because if you have an outbreak here, it will soon spread throughout the whole hospital. So it makes it also a little bit easier for you as infection control to take care about outbreaks if you know your network. But if you're looking on a broader scale, you have to be aware that network borders are not always regional in the sense of administrative state lines, for example. This is the map of the United States, of America, and as you can here see in gray, these are the state lines, and the blue are now the lines, the network borders of dollar circulation in the US. You can do that, so you can see that, for example, in this area here, the $1 bill remains in here. It does not cross this border. So now, unfortunately, because it's all online, I cannot ask you why, and maybe one of you would have said, okay, I know why. So it's not the borders of the states. In this case, actually, it's the timeline. It's the date line. But this is exactly basically the date line. So that means people are not, although they are within one state, they are not crossing the timeline to go shopping. You see here, this is one state, has different time zones, and people are not going to this area to do shopping. They remain in their area because of the date zones. So if you are in a larger country, you have to think about different things, not only administrative lines. They tend not to be correct. So just one picture I would like to show you how these modeling developed. It's a relatively new kind of science. These are the yearly number of models doing individual-based models to analyze AMR or infectious diseases. And you can see since the 2004-06, it goes up relatively high. But if you take a closer look, what are they modeling? It's basically only MRSA and only tuberculosis. The rest is rather neglected, although if you see here the pathogens of greatest threat, according to WHO or CDC, we don't have a lot on multi-drug resistant gram-negatives. And I think this is an issue which we need to address in the future. Multi-drug resistant gram-negatives have become a large problem, a huge problem actually worldwide. And these models maybe could help to control them, but we really
only have very few models. I want to show you some healthcare network modules, and to understand those pictures I'm about to show you, just a real quick standard introduction. When you see these pictures here, you see this here, for example, the dots are hospitals. The larger the dots, the larger is either the hospital or the ward that they are representing. And the lines become broader, the more frequent transferal of patients exists between these two knots, which means this, for example, there are no patients transmitted to this hospital. These hospitals have only maybe one patient transmitted per week. And this, for example, these two have maybe 100 patients transmitted. So just that you understand how these pictures are created. If you look at some data from England, you can see that the red hospitals are here the centralized hospitals. These are the university hospitals. The blue ones are the teaching hospitals, and the black ones the general hospitals, which basically means the larger a hospital is the red one, the more centralized it stands, which is relatively easy to understand because these are the university hospitals usually, or the large hospitals that can take care about all patients, whether it is internal medicine or surgical, ICU, etc., etc. That means also that central hospitals are more likely to receive affected patients. Affected patients means infected patients or patients colonized by MDROs, which is also relatively easy to understand because one risk factor for MDRO colonization or infection is to be to have comorbidities and to have been treated in other hospitals or healthcare facilities. And usually at the end of your life or at the maximum treatment or the transplant, you have to go to a very large hospital to receive this kind of treatment, and probably have also been a history of other hospital visits beforehand. So you have a higher risk of carrying an MDRO. And this translates also to the incidence of various multi-drug resistant bacteria or hospital-associated pathogens, because they correlate with the network position. So that means the more centralized you are in the network, the higher is your rate of MRSA, for example, or the higher is the risk that you have a higher rate of MRSA, C. diff, CRE, etc., etc. That means that if you know your surrounding structures of your healthcare network and you know where are you standing, you can identify central interfaces and you can alternatively define risk areas. As I tried to explain before, that it's not always easy to say, okay, we take care about internal medicine and then surgical apart from each other, but rather that we have to maybe put them together in a surveillance kind of sense. You can then better focus your screening and surveillance efforts. You can early detect and control common problems within a network, and you can alternatively be bundling competencies in AMR control. For example, if you say that every hospital needs to have a doctor responsible for antibiotic stewardship, and you analyze your surrounding regional healthcare structure, it might be wise to, instead of have 12 hospitals connected to each other with 12 people doing antibiotic stewardship, to bundle this, have maybe only 6 people doing antibiotic stewardship, but doing it in these areas where the most connections are. This goes on with surveillance and infection control as well. And how can models look like that can actually help you in your daily work? This is one example from my team. We created a model based on neuronal networks actually that can help us with the interface to review a contact network within the hospital. So we enter in the system, the model is fed on real time, hopefully in real time in the future. I have to be honest, it's still in the production. It works now on the data we enter or the system reads in manually, but we want to have it feed real time in the future, pretty soon, hopefully. And if it works in the future on real time, the thing is that it will be fed by the microbiology system, for example, by the virology system, and by the patient transferal system of the hospital.
and then it will know where every patient in the hospital currently lies and where every patient has been living, in which ward it has been living, so to say. And if we have an MDRO, for example, an MRSA, the system can then say us, okay, this patient with the MRSA has been transferred to these 10 wards, which are now summarized here, and has been in contact to these patients. This is one kind of mathematical modeling that helps by visualizing and showing us these epidemic curves. And it can also then, this is the mathematical model part, then say, okay, probably, and this is the work we are currently doing manually by hand, you will have another 10 patients you should maybe check for screening, because the model tells you, okay, here is the contact has been this and that, and here has been some risk associated interventions like colonoscopy or anything like that. And so you should also check and screen that patient. But how can you create this? Well, you can actually create very easily. The first attempt to see your network is you use only the routine data you already have. You usually have a lot in your hospital. You just have to check, usually because bills are made. The system knows where the patients have been and what they have been done while they're there in your hospital. And very often national registers also provide data on inpatient admissions and often also diagnosis. So this can help you already. It's probably the same in your country to get some data. It's usually a little bit of searching, but you can find it and you can create at least to get a little bit of an overview about how your healthcare system is connected. For example, in Great Britain, then you can also learn something from that. It looks like this. And as you can see here in the zoom factor, this, for example, is London. You have in the north side of London a white network and on the south side a blue network. You can see it here in a larger scale, which means that if you focus, for example, interventions or surveillance or whatever on London, you are actually wrong. You should focus on North London connected to Northern England and South London connected to Southern England. The border here is actually the river. The river Thames that flows through London is the border here. Although there are many, many bridges, maybe historically, Northern London does not transfer patients to Southern London. So the people probably, I don't know about this, maybe they don't like each other, have different soccer teams, I don't know. But there is a real border here. Although you have with living within the same city, this has nothing to do with each other. And these are things you can learn by only analyzing the data on how patients are transferred. And if you employ WGS, so whole genome sequencing to all the multi-drug resistant organisms, this is based on MRSA here, on this system and overlay it with the healthcare network, you can also see that, for example, here, North and South London are not connected also based on their MDROs. They have different kinds of MDROs and they are connected and staying within the network. On a global scale, it is much more difficult to translate data into real models because you have to take care about all sources of intermicrobial contamination, transmission of AMR, and you have to do it in a One Health perspective. So this has not been done yet, really, but would be very, very interesting to see how a real model would be able to integrate all these sources that are playing a role in AMR transmission and acquisition, going from manufacturing to aquaculture. But this is a huge amount of data, and currently the models are not there yet to take all these data into account. But as I said before, machine learning will be one tool to actually assess that. And I think it could help us to understand why CRE are increasing, because the answer they are increasing because we're using antibiotics too much cannot be the only reason. There must be more reasons that we are not able to understand yet. And we will probably be faster to understand them if we have machine learning models. So the advantages of mathematical models, in my opinion, are that they have become an important decision support tools, and they can really help medicine and public health efforts. They have helped in improving our understanding of the development and emergence and spread of AMR, and they can really do more, in my opinion. And they can identify gaps in our knowledge, and they can help to direct research towards this missing information in the model system. Things we haven't thought about before, for example.
And they can help us to plan IPC interventions, surveillance interventions, etc., because they can help us to identify neuralgic points where the most transmissions take place, for example, where an intervention would have the most impact and therefore would also be most cost effective. But there are a lot of data gaps, to be honest. There is a lot of lack of sufficient data on antimicrobial use in humans and animals. There's lots of antimicrobial environmental contamination we don't know about. We cannot put assign a number to it. And we have resistance rates in unmonitored industries and in low-income countries, and we have a very heterogeneous surveillance data all over the world. So there's lack of standardization in data definitions and also in collection methods. And as I said in my first slide, basically, it's still very complex. So we have definitely a lack of understanding of disease ecological dynamics. We have a pathogen heterogeneity. Resistance is governed by multiple genetic and epigenetic factors. We have a dynamic fitness landscape. Resistance can carry fitness costs, which can decrease transmission potential, but there are compensatory mutations that can restore transmissions. So it's very difficult. It's not so black and white. You cannot say if a bacteria becomes multi-drug resistant, it has fitness costs. Sometimes it's the opposite. So it's not so easy to assess all that. And co-infection dynamics is very, very difficult to assess. So a model assessment has some limitations. A validation cannot take place without proper surveillance data. And this is something we do not have. We usually do not have real proper surveillance data on all factors that are interesting for a model. There is an inability to accurately evaluate AMR interventions in the field for ethical, practical, or political reasons. So we cannot really get the data we want, and we probably will never. This is something a model at least can help with. And that means also that we are sometimes unable to validate model parameters because it's changing all the time. Transmission rates are changing. If you assign to a model a transmission rate of 1.3 or R naught of 1.3 to a certain pathogen, that is not always true, as you all have seen with COVID. Sometimes it's more, sometimes it's less. There are many, many factors that a model can never really integrate. However, maybe in the future, if you combine machine learning with internet searches, a model can learn also from data that are available online in a time factor that we would never be able to do as a human being, which is sometimes frightening, but still could be a way to help us. So as you can see, it's a little bit of a difficult topic, these mathematics all the time. I hope I was able to show you a little bit how models, in my opinion, can actually help with real life problems. And I'm trying now, it's probably not good, but obrigado pela sua atenção, and I remain, of course, available for questions. Thank you very much for inviting me, Carlos. Thank you, Nico. It was a very, very interesting speech, and of course I am enthusiastic about all these questions relating to seeing how the multi-drug resistance is transferred from one healthcare setting to other through patients' movements. And of course, this is important, and most importantly for Brazil now. I had told you before that last week we had the first Candida auris case diagnosed in the country, and so everyone is very much frightened by the possibility of spreading. And so probably what you said about models has a practical importance for designing control strategies to at least try to slow, if not stop, the spread of multi-drug resistant organisms in a complex healthcare network. So I have some questions for you, and the first one is, what is the importance of non-hospital settings such as nursing homes, rehabs, the long-term acute care facilities in those networks? How do you see that importance, and if they have been modeled?
Yes, they have been modeled to assess these regional healthcare networks, and they are very important because there's a ping pong effect in those nursing homes, for example, that usually patients are going from a larger hospital into a nursing home, but then they tend to get sick after a while. This can happen at least. They got an infection, a pneumonia, cannot really be treated in the nursing home anymore, and then they move back to the hospital, and this can happen several times. And this ping pong effect always increases the risk a little bit to acquire a multi-drug resistant organism and then spread it in the nursing home, where infection control interventions are usually, due to less personnel, less trained personnel, very difficult to do. So they are very, very important for the whole network because patients are usually transferred back and forth between these nursing homes. So yes, it's very good to have them, to get them into your model and to get data from them and also to connect them. And sometimes the larger hospitals focus only on themselves and forget the nursing homes around them, but they are very important for the overall network structure. Thanks, Nico. We had made some work in the epidemiology of MRSA in psychiatric hospitals, which are still something that it's a reality in Brazil. We have a lot still psychiatric hospitals, and we found out actually that there was a great percentage of those patients residing for long-term in psychiatric hospital who harbored MRSA in their nose or throat. And this is one question I would like to make. How do you see the possibility of the transfer of MDROs in the border between the healthcare settings and the community? We have this clearly genetic community-associated MRSA, those harboring the SCC-MEG type 4, and they have been shown to enter the hospital and spread in the hospital. And we had followed a cluster of inhaling drug users, illicit drug users, and they had they tended to be colonized with SCC-MEG type 2 MRSA from a same clone, which was like something that is expected to come from the healthcare setting and is spreading in between people who are like, inhaling together the illicit drugs. So the question is, what is the importance of this border? Are there significant settings of transmission in the community outside the healthcare system that can like feed the healthcare system with further resistance? Yes, exactly. I think that models can help there because there are some settings in the community we don't entirely understand that can relate to transmission within the community and spread it into the hospital as well. And the hospital can serve then as a hub that spread it throughout the whole network. And as you know, as you have probably done this, if you're doing an epidemiological study, you send a lot of students to follow these patients with a certain MEG type, for example, and you find some things that they do, some risk factors like this inhaling, for example, but it's very soon very complex and they have to collect a lot of data. It's not so easy. So I think that if we try to employ models, they will in the beginning be very insufficient, okay, because they are only as good as the people that are creating them. But the machine learning takes up a lot of a new streak within modeling. And these machine learning have the possibility to actually assess other studies and learn from other studies, learn from many epidemiological studies that has been published. And they basically come up in a intriguing and also a little bit scary way with new ideas that we wouldn't be able to see. It's sometimes a bit scary because we don't understand we don't understand how they get to the result, but if we check it, they are usually right. So this is really a little bit scary. We'll see how we will end up with this, but at the moment it's still controlled, and I think it's a very good tool, and I think it can actually help, especially with the environment
sector, veterinary sector, and the community sector, because there the data are so complex and it's so difficult that we are not really able to do it with a couple of PhD students anymore. So yeah, we are not there yet, unfortunately, Carlos, but I think modeling will help with that very much. Thanks again, Nico. And we had a colleague from other state here in Brazil, from Minas Gerais. He studied the MRSA in 2 hospitals that did not share patients, but shared the same healthcare workers. So that was my following question. Do models take this in account? I mean, sharing healthcare workers, maybe it's not a reality in Germany, but it is in Brazil. We have these doctors who work in 2, 3, 4 different hospitals. So are they epidemiologically important based on surveillance findings, or are they important drivers of those models? Yeah, that's something I can only hypothesize, because I don't really know, because it's basically a question of the proportion. There has been not done a lot of, basically no modeling about that topic. Also, in Europe, at least, because of data protection rules, it's not always, you cannot always know whether people are also working. So we don't have a really good database on that. And I don't think that there will be real drivers. First of all, they usually, hopefully, they're a little bit trained in infection prevention and control. So hopefully they're specialists. I mean, they're medical doctors or nurses or something. So they're at least trained a little bit. And also the proportion is probably not a lot. I don't think that, I mean, even if happens a lot also in the US, for example, but let's say it's never more than 20% of the hospital staff that is actually working in 3, 4, 5 hospitals. So I think the proportion is not enough to actually have a huge impact on the overall. I don't think that there will be drivers of this. I think there might be a risk factor. That is indeed a risk factor, but I don't think that they are the main drivers. No, I think it's too less people for that. All right. As you were mentioning, I was just out of curiosity because I haven't read it yet, but do you know of any of those models related to transmission of Candida auris? Because I think that Candida has been left out of these studies because it mostly has endogenous sources, right? But that's not the thing about Candida auris. Candida auris behaves very much like MRSA or Abelmani. And so do you know any of these network models or even surveillance models in networks addressing Candida auris? No, you're right. The modeling part is, because it's also young, has really been focused on MRSA and tuberculosis so far mainly, and a little bit of streptococci. But multi-drug resistant gram-negatives are more or less neglected, and Candida auris also is not yet there to be really modeled. But you're right. I think the tools are there already, and data also. But no, not really. But I think if you don't always need already the modeling. If you have only the network structure without modeling, you can still help with finding your Candida auris transmission. And if you have the patient transferal network, and maybe in your case also the doctor transferal networks from those that are working in more than one hospital, you can also make a difference already. I think you don't really need the model to tell you, for example, where would be the highest risk of Candida auris transmission. But no, I'm not aware that this has been done already. Right. I have a final question. Nico, we here in Brazil, as in many low to middle income countries, we have this problem of shortage of hospital beds. So São Paulo state, which is the state where I live and the most populous state in Brazil, with 45 million inhabitants, it has a system for hospital beds, which is like a call center. You don't have you need an ICU bed in a part of the state, and there's no ICU bed around. So they have this like a call center. They call and they said, oh, in the further area of the state, we have this
ICU room, so they send in by helicopter, by ambulance, so and they transfer the patients in a very chaotic way. So what do you think that could be done in such a difficult network to stop the spread or the transfer of MDROs in between hospitals? Well, I think, if you have these complex networks, and obviously in Sao Paulo will be difficult, of course, also difficult probably to establish the network, to actually see it. But what you can do, this has a reason, obviously, because it's a medical reason. You need to transfer people to an ICU bed, and then when it's free, you need to transfer them there, and you probably have not enough ICU beds for the whole 45 million people. So otherwise you wouldn't transfer all the time if you would have enough. But what can the network do? If you know your network structure, you also have numbers. How many times are people actually transferred by helicopter or by ambulance to ICU A, for example? And how many times to ICU C? And then you can see, okay, maybe they are transferred 100 times to ICU A. So there's a high need in ICU A to have more beds, for example, or otherwise. And if there are never transfers to an ICU C, you don't need all the beds there, for example. So you can at least use your network structure to correct a little bit about your transferal system, because this is, of course, a risk for transferring also MDROs, but maybe you can organize it better. And this would help a lot to change also MDRO transmission. You would indirectly reduce MDRO transmissions just to have some organizational efforts to change your network structure, and maybe also convince then the politicians that you need in this area more ICU beds, because here it's always overcrowded. They send a lot of patients away because it's always overcrowded, while in a southwest of Sao Paulo, they don't have a problem. They have enough ICU beds. Maybe you can use it to convince people, and then you can restructure your network, and that can help actually. Well, I thank you for your answer, because that is exactly what we are trying to do. One of these side effects of having this call center is that they have a very strong database of patient transfers. So every patient transfer is recorded. So we really know the greatest lines of transmissions, and we are trying also to make a unified record for multi-drug resistant carriers, which is something that we can say, well, this guy, he's colonized with CRE, and so we will transfer him, but we know that we are doing right. Perfect. Well, I have no further questions, so I want to thank you once again for this very, very nice presentation. It's an exciting subject, Nico, and I'm very, very happy that you could share this hour with us to and share your experience and your findings. And I hope that very soon after this pandemic ends, we can have you presently here in Brazil for conferences, right? That would be very nice. Thanks a lot, and have a nice afternoon, right? It's afternoon. It's morning. So goodbye, and I thank you for your... Adeus e obrigado.
Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso encontro. Nós vamos ter agora uma mesa redonda sobre o controle de infecção em situações de recursos limitados. Então, nós temos aqui conosco, neste momento, certo, o Dr. Linus Ndegwa. O Linus, ele é um médico, é um líder da área de controle de infecção na África, é o fundador da Associação Africana de Controle de Infecção, representante da África na Federação Internacional de Controle de Infecção e também um médico correspondente do CDC americano para controle de infecção na África. Então, nós temos aqui uma pessoa que tem sido muito ativa em uma situação de dificuldades de recursos e que vai nos apresentar aqui a sua experiência. So, Linus, thanks a lot for joining us, and I pass the word along for you. Thank you for invite Dr. Carlos. I really appreciate this invitation. I'm grateful that we are able to connect and be able to share our experience here. So I can see, let's see whether can see my presentation. Are you seeing my presentation? Can you hear me? Can you hear me? Yes, we hear you. So we want to just you to try sharing your screen and sharing only the window with the presentation, just as you made in the waiting room. We are seeing all your screen. Try to open your presentation and let us see how it works. My presentation is open as we did the other side. When you click share, they do two options. Or you share the whole screen, or you share only one window. You can try to share one window and choose the window with the presentation. Yeah, the unfortunate, that's just wondering, I've only two windows open. The window that we are in, click on the presentation window. This, all right, there we are. Can you see that? Nice. Yes, we see it perfectly and hear you perfectly. Okay. You tell me when to start. Well, you can start right now, Linus. Thank you and welcome. I really want to thank each and every one of you for inviting me to this meeting for the Brazilian meeting on postgraduate program. I'll be just talking to us mainly about the infection prevention and control in poor resource setting, African perspective. My outline will look at the background, the chain of infection, IPC implementation specifically focused in Kenya, challenges and lessons learned, and then we'll have a conclusion. Kenya is one of the 48 countries in Africa with an estimated population of 48 million persons per census of 2019.
it has a very high burden of disease, especially the communicable diseases. And we have 2 tiers of government. We have 47 devolved government, as you can see on my picture on the left. And we have relatively high degree of this government have relatively high degree of autonomy when it comes to budget allocations and expenditure, especially for the healthcare and agriculture. I just wanted to bring again the group Africa perspective as we're talking now COVID-19. Per 10th of December in Africa, we had 2.3 cases reported with 54 deaths and 1.9 cases that have recovered. And you can see a lot of concentration, the big circles in Kenya, Ethiopia, Egypt, Algeria, and the northern part of Africa. Coming close back to Kenya, the same date we had an attack rate of about 188 per 100,000. And if you look at the Kenya in terms of high areas, you will find that there are more dark areas. That's where we found a lot of cases reported. And where you can see my cursor, if you can see it, it's where Nairobi is, and it's the one with the highest attack rate. But towards my left, right, you can see the graph looking at the 7-day average cases and the positivity rate. We found about 2 peaks, and right now we are again entering into a downward trend this month of December. The month of November, it was when we had very high cases, and then the month of August. Now, the month of November is normally here a bit cold and rainy. August, normally it's expected to be hot, but due to this climate change, this time it was quite cold and rainy period. Now, that shift makes me just to bring you to the perspective of what it is. But just looking at that, going back to the IPC issues concerning this, and just bring this picture. I know if you can just write on the chart what you can see on this picture. Next, what do you see on that picture? You can still put it on the chart. We'll be able to see and answer that. Again, this another picture, and I don't know what comes into your mind as you look at this picture with a lot of cars, some ladies. But just next line, it tells you that what was really happening in the last picture. And this is really what was happening. Yesterday afternoon, I was walking. This is not me reading, just a quote. Was walking and holding hands with my wife. I suddenly dropped her hand and grabbed my cell phone to take this picture, which you have just seen. She hit me with on my chest and wouldn't talk to me the rest of the day. So last night she asked me, "How could you?" I said, "How could I not? Isn't it not every day? It's not every day you see a dog driving a car." Now, I'm sure you can see the lady here and this dog there. And so that's really what perturbed this person to take that picture. So really, when we talk about infection control, in many circumstances, and depending on who you are, those pictures, really, it's how you see the infection prevention and control. Some, those from the areas of surgery, they see it as surgical site infections. Those from immunization, they see it as a waste management. Those from environmental see it as also in waste management and how to manage it. But one important thing to note is that infection control is basically a technique whose primary purpose is to prevent microorganisms reaching the susceptible site on a patient or hospital staff and controlling the spread of that infection. And this really the graphical illustration of the chain of infection, which I don't want to be linger on it
which I assume that many of us may be knowing about the infectious agent living from where they are to the reservoir to a port of entry. And at all these areas, we need measures that can be used to prevent the transmission of this agent. Either issues like having good employee health, having good environmental sanitation, disinfection and sterilization, and hand washing, having isolation areas, good air control, issues about catheter care if you are taking care of in surgical site or even in dialysis, treatment of any underlying condition. So all these are issues about infection prevention and control. So as you can see in all these areas, the major issues again is hand hygiene. So we all know that about healthcare associated infection, about 500,000 patients each day are found in hospital, and we actually get about 16 million deaths every year due to healthcare associated infections. And just this gives us a more understanding of healthcare associated infections. The magnitude of it is just like having a jumbojet, really fully rounded and crashing dead. So that's how it happens when we have a lot of healthcare associated infections. Looking at the Kenya IPC status, then we know that in MOH for Kenya, with working with partners and other stakeholders, we've been carrying out several activities that really are geared to address the issues of healthcare associated infections. We've had several successes and challenges during this, and one of them are mainly at the policy level or even at the frontline implementation, which I'll be taking us through in a while. So this is just an overview of the infection control program in Kenya. We have the Ministry of Health with the regulatory bodies. Now these regulatory bodies, these are managing the healthcare professionals. Down there, we have the patient safety unit. We have the IPC secretariat and the county health services, and then the facilities. This slide just to give us a milestone of IPC implementation in Kenya from 2004, where we had some pilot phase by John Snow International focusing on injection safety, and going through integrating into other major referral facilities, in putting in training for healthcare workers. And from that, in 2000, one of the major milestones was in 2009, we were able to develop the IPC policy and guidelines. It was launched in Kenya in 2010. And then we had our second IPC conference with the AMR and did some situation analysis in 2011. And we had this National IPC Committee established by the Director of Medical Services. 2013, we had our third IPNET conference, whereby I brought many healthcare workers to discuss issues and bring to limelight the issues of IPC. 2014 is when the ministry officially appointed a national AMR, a focal person, and with that time we were able to develop also IPC strategic plan. 2015, we had the fourth IPNET conference, and then devised the national IPC policy and guidelines. And then in 2018, we developed our national AMR surveillance and strategic plan. And this just to show you some various milestones that the IPC has gone through here in Kenya. Next, I want just to rush over to our successes and how we did this. Some of the successes is, as I've noted, improvement in profiling and the positioning of IPC as a policy agenda in the Ministry of Health, as in the sector, and establishing of the coordination mechanism, having a national IPC committee with the secretariat, developing guidelines and the policies, and having improved coordination and partners
and other stakeholders working within the IPC. And of course, this then to maximizing the available limited resources. So these are the guidelines that I was just talking about: National Strategic Plan, National IPC Guidelines for 2010, which was revised again in 2015. This the injection policy document for 2007 that we had, healthcare waste management. And then we developed this eco building capacity for IPC, which we continuously learn every 2 weeks across the country. Some of the challenges that we've undergone is, of course, under-resourcing of the IPC at the national coordination. Of course, a letter of budgetary allocation by the ministry. Some counties, county government don't have even IPC budget. Again, the other issue is poor reinforcement of guidelines, and especially on appropriate use of antibiotics. We have also found out, and as I'll be sharing some of the results, poor knowledge and skills of the front healthcare workers on IPC, poor healthcare workers and front managers' attitude towards IPC initiative, poorly designed clinical areas in terms of infrastructure, making it quite difficult to implement IPC because some of these infrastructures or facilities, as they were being put in place, IPC was not a priority, was not in mind of those constructors. So you find that most of them a few lack under-washing facilities, ventilation, lack of clinical isolation areas, and appropriate incineration for the healthcare waste. Of course, the other challenges are low staffing levels in the healthcare setting, having SOPs and jobbings to guide in the implementation of the IPC, poor maintenance of the infrastructure, adequacy of IPC supplies, including PPE. And in most of the areas of the clinical, you find that there are a lot of crowding, and especially the ones and other inpatient areas. Just to take you through some of the IPC practices that were there then, how the situation was. As you can see, these are a number of pictures we could find in terms of the injections, how they were finding waste of the waste management was just open burning. You could see this kind of things leaving injections areas all over. Waste management, this is how it was, but with introduction of the policy, you find that now we have segregation, we have incinerators well put in most of the healthcare facilities, and segregation color-coded bins, and safety boxes for sharp objects. This just to show again the processes that we've undergone in terms of the waste management for the areas and hygiene. We used to have this kind of buckets, and now we have some nice sink areas, bed. We have hand labs per every bed, whereby the healthcare workers can actually utilize as they see the patient. This recent, actually this year's pictures in some of the facilities, lack of storage, they turned in one of the waiting bay into a storage area. And so during this outbreak, we had a situation whereby the facility closed just because one of the healthcare workers got COVID. So we had to go in, assess the situation. And this is what we found. And after discussing and working with them, the area was cleared and marked areas for the triaging. Again, you can see this a new triaging area in the same facility where you have a proper hand washing station at the gate as the patient enter in. They queue with the distance as they are screened in this tent.
with the temperature taking at the various sites. You can see that in the laboratory area, most of before we had this kind of waste stored there, but we cleaned it up to make that lab better and removing all the waste. This just to show you some of the progress in hand hygiene in some areas that we have monitored. This is from one of the major facilities, just to show them the importance of hand hygiene and the correlation of the healthcare associated infection in one of the pediatric wards. And again, as you can see in this, it's just again to look at in certain quality improvement programs in these facilities, looking at hand hygiene compliance and the facilities setting up their targets. And you can see it's been from August through various standards, continuous improvement. Although sometimes you could find that in terms of the level of practice, it could go down. And when you look at what were the causes, root causes of this drop, as you can see there for the total compliance, was one of the things was we found that this period is when new staff were employed, students coming to the clinical areas, and there was generally water shortage in that area. And then that's the month that the IPC coordinator and taken leave. So when the IPC coordinator again leaves a lot gaps which we worked on. This, and just to show you a stand that we carried in 2017 on antibiotic prevalence by wards because of putting these measures in place. And you can see from here that quite a number of the patients are put on antibiotic, like in pediatric, 56% patients were on antibiotics. Early this in July and August this year, we decided to do a facility assessment for IPC to see how prepared they are in terms of this COVID. And we used this tool here whereby we configured an infection control assessment tool. We're looking at the triage issues about monitoring of the healthcare workers. And we did this across the country where we targeted about 844 healthcare facilities from level 2 to from level 4 to level 5. Now, level 4 are like district hospitals, both public and private facilities. These were the outcomes of that assessment, and we found that generally the environmental cleaning and disinfection, they were doing quite well. Into the lowest was actually how they were handling COVID-19 bodies. Screening and the triage was also a bit better, but didn't give us a gap in what areas we needed to follow on. So looking detailed at the screening and triage area, as you can see that, of course, most of them, 94%, and Dambongan, they had a few screening checklists, but areas of concern is having the healthcare workers with surgical mask or PPE was quite low. And so these are some of the issues that we've been trying to work through across the country. As I conclude, one of the important things that I would like to mention is that for any successful strategies in IPC, we need to actually focus on what I would call 4 E's. That means engagement to motivate the key stakeholders, and ownership and support the IPC intervention, educating the key stakeholders to understand the IPC concept, execution to embed the IPC practices into standardized care or processes, and then doing evaluation to understand whether the IPC practices that have been implemented are successful or not, and then having the IPC team to ensure that they have a plan to address each of the 4 E's as they target the key stakeholders. As I finish, this is one of my
favorite clip that I like showing to inform about the importance of hand hygiene. And I think it will be very nice for us to see why it is important for us to practice hand hygiene at every point of care. I'm sure this gives us the importance of really washing hands. And with that, I want to thank our various partners that we've been working together with. And I want to once again thank Dr. Carlos and the team for inviting me to have this session with you. Thank you, and have a good time. Thank you, Linus. I would ask you to yes, stop sharing your screen, and we will have the Rosalie speech, and after that we will open for questions. But I must advance here that I feel very happy to be among friends. So Linus has been a friend since the past years, as we are in the board of the International Federation of Infection Control, and always someone that you can see he is very active and very into the aspect of improving health care infections preventions in Kenya. And now we move on to Rosalie. Eu vou apresentar a Rosalie em português. A Rosalie Morales de Figueiredo é professora titular da Universidade Federal de São Carlos e tem trabalhado principalmente nos últimos anos com o controle de infecção em algumas situações que geralmente são deixadas de lado quando nós pensamos em infecção relacionada à assistência à saúde. Situações como hospitais psiquiátricos e principalmente unidades básicas de saúde. Então, nós a convidamos para dividir a sua experiência e produção científica na área de controle de infecção em unidades básicas de saúde. Roseli, por favor. Obrigada, Carlos, pelo convite. É um prazer participar dessa atividade e um prazer também compartilhar com um colega do Quênia. It's a pleasure to share this section with you, Linus. Thank you very much for your presentation. Eu vou compartilhar minha tela. Só um minutinho. Alguém só poderia confirmar, por favor, se vocês estão visualizando? Estou vendo direitinho, Roseli. Muito obrigada. E você pode deixar sua câmera ligada, porque sua câmera parece que desligou. Pode deixar sua câmera ligada. Eu acho que não desligou, não desligou, não. Então, acho que desapareceu. De vez em quando desaparece e aparece de novo. Pode continuar. Bom, é um prazer, então, poder participar dessa atividade, e a ideia é dividir com vocês um pouco a experiência sobre o controle de infecção ou medidas de prevenção de transmissão de micro-organismos na atenção primária em saúde. Queria também aproveitar para fazer uma homenagem. Esse ano é o Ano Internacional da Enfermagem
e da obstetriz, né? Então, minha homenagem também a todos nós profissionais dessa área. Declaro também que não tenho conflito de interesse, e começamos, então, a pensar quais seriam os desafios da atenção primária em controlar, em medir, em fazer prevenção de infecção ligada à assistência à saúde. Em primeiro lugar, poderíamos destacar a falta de laboratórios que nos dessem um suporte rápido, né? Muitas vezes os sintomas e sinais são tratados empiricamente por falta de acesso a laboratório com facilidade. Isso leva também a um uso excessivo de antimicrobianos e de forma empírica, exatamente por essa dificuldade em recursos laboratoriais. Junto a isso também, pensamos nos pacientes com muita comorbidade, né? Então, essas comorbidades dificultam, inclusive, você identificar o momento em que a infecção aparece. Como devido a essa cronicidade desses usuários, a frequência com que eles visitam a unidade é muito grande, fazendo com que você não consiga precisar em que momento os sinais e sintomas apareceram, e isso torna uma dificuldade. Mas outras questões ligadas a como se dá o andamento e a rotina de uma atenção primária também precisam ser consideradas. Em primeiro lugar, nós temos uma heterogeneidade muito grande na composição das equipes. Diferentemente do hospital, você tem na atenção primária o agente comunitário de saúde, o dentista e o auxiliar de odontologia, uma inserção que não é tão frequente na área hospitalar. Também, quando falamos em atenção primária, há uma diversidade técnica, de complexidade do que a gente está se referindo muito grande. Também não tem como uniformizar isso. Sem falar nas diferenças de infraestrutura. A gente parte desde o princípio de unidades que foram criadas, construídas para serem unidades de saúde, como ao mesmo tempo unidades em que foram feitas adaptações, como muitos municípios acabam por alugar residências, imóveis de diferentes formas, fazem pequenas adaptações, e essa estrutura passa a ser uma unidade de saúde sem ter sido concebida para isso. Também não há na atenção primária um profissional específico para ser uma referência na área de controle e prevenção de infecção. Não partindo do princípio aqui de que deveria haver um em cada unidade, nós temos noção de que isso seria inviável, mas que houvesse profissionais de referência em regionais, em unidades de maior amplitude, que pudessem ser o promotor e o fornecedor de informações sempre que necessário sobre esse aspecto. Lembrando que essa equipe, esse profissional lá da atenção primária, ele precisa ser rapidamente estar pronto e apto a atender eventos de natureza pandêmica, surtos, etc., uma vez que esse modelo de atenção, no nosso país em particular, a grande porta de entrada dos pacientes, dos usuários, para o sistema de saúde como um todo. Mas o que pensar, né? Quando falamos, então, em controle e prevenção de infecção na atenção primária, o que vamos pensar? Pensamos no básico. Isso me deixou muito satisfeita vendo a apresentação do Linus, porque é isso que nós temos que pensar. É o básico, medidas simples que tenham uma eficiência muito grande. Priorizar o que é simples, o que é fácil de ser realizado e que produza resultados muito importantes. Pensando nisso, há alguns anos, a professora Maria Clara e eu organizamos um artigo que falava sobre exatamente isso, quais são os principais itens, quais são os nossos componentes essenciais para a prevenção de infecção associada ao serviço de saúde na atenção primária. Lembrando que isso foi uma necessidade, considerando que sempre que você vai fazer algum estudo, alguma revisão de literatura, é raro você encontrar materiais que abordem esse tema na atenção primária, uma vez que a área hospitalar é a área que recebe o seu grande foco de atenção. E com isso, é muito difícil encontrar literatura a respeito.
Se nós pegarmos esses componentes que nós usamos a chamar de componentes essenciais, o primeiro deles, evidentemente, é a implementação das precauções padrão. É uma estratégia primária e, sem dúvida, a estratégia mais importante. Nada além disso pode ser implementado se isso não estiver extremamente esclarecido e aderido pelos profissionais. Não adianta você pensar em construir alguma coisa além disso, se isso não tiver extremamente difundido. Uma grande questão que era encontrado na atenção primária, e isso pode ter mudado agora, pós-Covid, mas na ocasião em que desenvolvemos esses estudos, era a falta de produto alcoólico disponível nos pontos de assistência da atenção primária. Havia uma necessidade muito grande ainda dos profissionais da higienização das mãos com água e sabão, sendo necessária toda uma reeducação da importância e da vantagem do uso do produto alcoólico. Outra medida também implementada, outra medida sugerida, é a etiqueta da tosse, uma vez que os profissionais, principalmente na recepção da atenção primária, são aqueles que vão ter o primeiro contato com esse usuário, que pode vir com as mais diferentes queixas, inclusive queixas respiratórias, que para nós estão muito relacionadas também à questão da tuberculose. Então, a etiqueta da tosse, identificar esse sintomático respiratório é extremamente relevante e propor e ter o insumo necessário para que as medidas de precaução sejam estabelecidas, ou seja, a disponibilização de lenço de papel, o uso de máscara para os sintomáticos e solução alcoólica para a higienização das mãos. Outro aspecto importante também, como um componente essencial, é o processamento de produtos para a saúde. Quais os materiais reprocessáveis são utilizados na unidade? Que processos devem ser feitos? Como eles devem ser armazenados? Essa é uma questão que, se você vai fazer busca em literatura, dificilmente vai encontrar informações adequadas que são cabíveis nessa unidade, nessa complexidade de atenção. Também o uso de equipamentos de proteção individual, isso agora, pós-Covid, ficou muito evidente, né, a dificuldade em fornecer os equipamentos adequados, e, além disso, a identificação do momento em que ele deve ser usado, né, o que a gente viu foi falta muito grande de critério e conhecimento, fazendo gerar insegurança entre os profissionais, e o uso indiscriminado e muitas vezes desnecessário de equipamentos de proteção individual. Outro componente também é com relação à infraestrutura. Então, lembrar que a infraestrutura vai depender do nível de atenção que é oferecido, do que acontece naquela unidade, mas que ela deve ter o mínimo de condições de ser um material passível de higienização, não estar danificado, materiais que possam ser limpos e não materiais que não suportam a higienização, que você consiga construir fluxos de atenção que separem os pacientes, essa é uma grande dificuldade, né? Você identifica um sintomático respiratório ou coloca numa sala de espera, juntamente ao lado de uma gestante, por exemplo. Então, ter esses mecanismos de criar fluxo e agilizar atendimentos, priorizar atendimentos a depender do risco, também é uma medida essencial para a atenção primária. O cuidado com a questão dos resíduos de saúde gerados, a gente tem aqui tanto os resíduos gerados na própria unidade, como lembrar dos resíduos gerados em domicílio, particularmente dos usuários de insulina, né? Então, existe uma dificuldade de uniformização muito grande na conduta do que fazer com essas seringas utilizadas em domicílio. Então, isso também não pode ser esquecido e tem que ser padronizado, tem que ser discutido com a equipe da unidade. Com relação às precauções específicas, aqui a gente tem um outro fator para ser levado em conta, que são as precauções de contato, particularmente dos pacientes que estavam em precaução de contato em ambiente hospitalar, decorrentes de infecções multiresistentes ou colonizações multiresistentes,
de repente esse usuário vai para a unidade, para a continuidade de tratamento, e esse micro-organismo nunca mais é comentado, não existe nenhum tipo de orientação de como se comportar. Além da questão da necessidade da adoção das precauções de separação, né, de priorização de atendimento e de separação geográfica, para os casos suspeitos de TB, de varicela, muito frequente até então, e agora também da Covid-19. Outro componente essencial que nós sugerimos nesse estudo são os cuidados com medicação e imunobiológicos. Ainda existem na atenção primária uma grande quantidade de medicações, particularmente de vacinas, em frasco multidose, e que o manuseio adequado desses frascos são essenciais para garantir a qualidade e evitar a disseminação de micro-organismos dessa forma para os novos usuários. Outro componente essencial é o aspecto da saúde ocupacional do profissional, então, tanto fluxos muito bem estabelecidos para atendimento de acidente pérfuro-cortante, como também a utilização de equipamento e dispositivos de segurança nos materiais pérfuro-cortantes, e o mais importante, treinamentos de como utilizar esse equipamento, porque muitas vezes esses dispositivos são substituídos com facilidade por questões de ganhos de concorrência e licitação, e não há um treinamento de como deve ser utilizado, gerando uso inadequado e, consequentemente, acidentes. O outro componente essencial é a educação permanente em saúde. Não há como, com a velocidade que as questões de saúde se atualizam, com as novas doenças, novos dispositivos, não há como não haver uma educação permanente e contínua para essa equipe. Também é de extrema relevância que haja um feedback, que haja um retorno, uma avaliação, ou seja, serão feitos treinamentos, formações, e você tem que estar de volta, observando se isso foi incorporado, se isso é possível de ser incorporado, ou se não é possível ser incorporado. Também a capacidade de respostas rápidas, né? Isso é esperado, você tem que avaliar e formar essas pessoas, tendo em vista que essa é a grande porta de entrada para o serviço de saúde. Além disso, ainda lembrando, a gente tem a questão diferente do hospital, onde o usuário, lá na atenção primária, está sempre acompanhado de um familiar, um cuidador, e que esse precisa ser inserido nas práticas de controle e de prevenção de transmissão de micro-organismos. Bom, mas conhecendo um pouco melhor ainda a atenção primária, o que a gente pensou? Lembrando que com a dificuldade que existe em recrutar material, em recrutar, em encontrar a bibliografia que discutam essas questões, eu separei aqui para vocês alguns aspectos que foram enfrentados por nós, pelo nosso grupo de pesquisa, para gerar um conhecimento que servisse mais adequadamente para a atenção primária. Então, conforme nós falamos, na questão de processamento de produtos para a saúde, muito provavelmente, se fizermos qualquer busca bibliográfica, encontraremos materiais que retratam uma situação semelhante a essa, em que nada atende à nossa necessidade de atenção primária, que muitas vezes está ligada a uma situação muito mais parecida com essa que a anterior. Então, o que nós estabelecemos até então para isso foi fazer um processo de adaptação e validação de indicadores que avaliam processo, resultado e estrutura, um material que já existia desenvolvido para centros cirúrgicos hospitalares, conduzido pela professora Kazuko, e nós fizemos a adaptação dele para a atenção primária, de forma a tornar possível que você faça uma avaliação de processo, de resultado, todos os indicadores específicos para a atenção primária. Esse material está disponível no site do CVE, em português e em inglês, e pode ser acessado e utilizado por qualquer interessado. Pensando ainda na importância e na relevância da implementação das precauções básicas, né, das precauções padrão, resolvemos fazer um outro estudo também para identificar qual era a percepção desses profissionais a respeito da implementação das precauções padrão na atenção primária.
Para isso, fizemos um grupo focal com profissionais da enfermagem e agentes comunitários de saúde, para que discorressem a respeito da percepção deste grupo sobre as precauções. E foram identificadas algumas dificuldades para que a gente conseguisse implementar esse tema. O principal deles foi a baixa percepção de risco. Então, os profissionais que participaram desse grupo focal tinham a ideia de que um paciente do ambiente hospitalar poderiam oferecer muito mais risco de infecção do que um paciente que eles atendessem na atenção primária, tanto o risco de transmissão como o risco de si próprio se contaminar em algum procedimento gerado na unidade. Foi identificado também que não havia treinamento, não havia educação sobre esse tema, não havia nenhuma orientação só a respeito dessa temática. Também que os agentes comunitários de saúde e a equipe de limpeza, que tem uma atividade muito próxima, eles não teriam uma formação em saúde, são profissionais que não dependem de uma formação específica para qualificação, e isso dificultava muito o andamento da atividade nas unidades, com relação à higienização de ambiente, por exemplo, e da proteção do próprio agente comunitário durante visitas domiciliares. E as questões apontadas de infraestrutura, tanto de falta de espaço físico, como também, muitas vezes, de não estar adequado o tipo de material que não permitia higienização adequada. Só lembrando, esse produto, então, está publicado num artigo na BNC Nursing, que também é uma contribuição do nosso grupo para essa área. Na sequência disso, nós estabelecemos um outro estudo, onde foi desenvolvido um questionário para avaliar conhecimento e percepção dos profissionais da saúde em relação à prevenção de infecção na atenção primária. Esse instrumento, ele é utilizado para verificar o conhecimento prévio a uma intervenção, por exemplo. Então, você consegue aplicar esse material para identificar quais seriam as necessidades de aprendizagem, poderia aplicar uma intervenção educativa e avaliar esse conhecimento posteriormente. Esse artigo também está disponível e com o instrumento na íntegra. A partir disso, fizemos, então, um terceiro passo, foi, utilizando os critérios que estabelecemos lá no grupo focal, identificando quais as necessidades dessa população, desenvolvemos, na verdade, uma atividade de educação estratégica, que foi uma webquest. Essa intervenção educativa apresentavam a intenção de responder às lacunas identificadas lá no grupo focal. Então, essa webquest foi desenvolvida, foi validada e estava pronta para ser utilizada. Nesse quarto passo, fizemos, então, um estudo de intervenção, um ensaio clínico, onde foi avaliado tanto a efetividade da estratégia educativa, essa webquest foi aplicada a uma população da atenção primária, avaliado o ganho de conhecimento que ela gerou e também a aplicabilidade dessa intervenção. Vou apresentar aqui muito rapidamente os resultados, devido à restrição de tempo, mas foram desenvolvidas 5 webquests diferentes, uma que abordava a identificação de risco, a outra que abordava o uso de luvas, a outra o uso de máscaras e etiqueta da tosse, a higienização das mãos e o descarte de pérfuro cortante. Todas as webquests foram validadas para a atenção primária, a intervenção realizada mostrou que houve ganho significativo de conhecimento. Com relação à praticabilidade, ela foi considerada de fácil aplicação e de fácil compreensão. E depois, num segundo momento, foi realizada a avaliação do ganho de conhecimento novamente, após 6 meses, e que nesse momento foi mostrada uma redução nesse ganho, reforçando a ideia de que as ações educativas, elas devem ser constantes, porque a necessidade de revisão e de retomar o tema é frequente. Bom, é isso que eu queria apresentar para vocês. Estou à disposição para discutirmos
questões que possam ter surgido, e mais uma vez agradeço imensamente o convite e o poder estar participando dessa atividade com vocês. Muito obrigado, Roseli. Linus, are you there? Hi, Linus. Yes, Carlos. Oh, I will just make a brief statement in Portuguese, then I'll change for English so that if you both speak in English, it will be a better debate, ok? Então, só falando para a audiência, para que a gente possa ter um debate entre os dois palestrantes, a gente vai fazer os próximos momentos o debate em inglês, mas vocês podem mandar perguntas em português pelo YouTube, que eu traduzo e passo para os palestrantes, então fiquem bastante à vontade para fazer isso. Linus, I would ask some questions, and you can interact and make questions to each other or respond both, but starting with Linus, I wonder, Linus, how did you manage to do surveillance of multi-drug resistant organisms in Kenya? What are the tools you have for that surveillance, and how do you manage to prevent the spread from one hospital to the other, the spread in hospital networks of those MDRs? Thanks, Carlos, for that question. One, what we have done, we have used some available tools from the WHO and the CDC to do this surveillance. We have actually established some surveillance into our hospitals and conducted some eco training, which we do every 2 weeks with the lab people and the clinicians, so that they understand what are the bugs that we are looking for and how they should report them. Now, preventing them moving from one facility to another, it's really quite difficult, really a question to do, because you can't limit patients moving from one to another. But one thing that we're trying to do is that any patient that is arriving from a referral from another facility, one of the things that some hospitals are trying to do is to screen for some of the common one, multi-drug resistant. But I would actually say that for MRSA in Kenya looks to be very, very minimal. It's not as much as you'd expect. But we had some time in one facility an outbreak of Candida auris, and this one because of referrals. And so when from that time, this facility started screening for Candida auris, the outbreak actually went down. We did a lot of work, especially in the ICU. So that's really what I can say, but it requires having a strong IPC program and antimicrobial resistant AMS program, antimicrobial stewardship. Over to you, Carlos. Yes, that's interesting, because we, as I mentioned in the previous section, we had the first Candida auris isolated in Brazil last week. It was isolated in a hospital in one of the state capitals, and now we are looking at how to prevent the spread of C. auris. But just a final question. You said you don't have problems with MRSA. How about carbapenem-resistant Enterobacteriaceae or Acinetobacter baumannii? Do you have high rates of? No, I wouldn't say we don't have or we have, because we just trying to establish this quite good surveillance system to report that for CRIE and Acinetobacter. We've actually identified in some facilities that have good, robust laboratory and checking and doing the ASTs. We have found that. So, but I cannot really quantify, because very few facilities are doing it, and we are
trying to expand in terms of the surveillance. Over. So I'll just extend this question to Rosalie. Rosalie, we had one of our students. She was looking for MRSA colonization in wounds, chronic wounds, in people who were cared for in primary care units. And she found out that many of them share the same clone of MRSA harboring SSMA type 2, right? So there was a similarity in the genetic similarity, and that pointed to a transmission of MRSA inside basic healthcare units. So what I would like to ask you is if you have further evidence of that transmission of MDROs in primary care facilities, and what do you think is the importance in the whole transmission in between different settings? I think it's so very, very important, Carlos, because the patient goes for the primary care, goes to hospital, goes to primary care, goes on the hospital, and this traffic, it's not known, but for us, we don't know where is this traffic by patient yet. And because of this, I think it's very important to know, and it is my new challenge with my students and my research group, to try to detect with this traffic how the patient goes, what time he's staying in one place and another place and come back. I think it is so important to know this. This is new for us in the primary care. It's new. Yes, as you might be aware, one of my students, or my PhD students, who you were in her Master of Science presentation, Milena, she is following a cohort of people who are discharged from the hospital and harboring multi-drug resistant organisms. And one of the things she is recording is what is the frequency in which they go to primary care units and other healthcare facilities, and where do they circulate, right? Where do what the places they enter. But now I have a question for you both, but starting with Linus, which is, how did you manage to avoid transmission of COVID-19 within healthcare facilities, both hospital and both primary care units or outpatients facilities? Which are what's the way of doing it in situations with low resources? Yeah, thanks, Carlos. I can't say we avoided, because currently, although I didn't share the statistics, we have about 1,000 of our healthcare workers that have already been infected with COVID-19. So that means we have not really avoided. But what we are trying to do is to limit more of the healthcare workers getting infected. And the main thing is really trying to provide PPE and training them, and so that they practice PPE. As you show, you remember the clip I shared, hand washing among the healthcare workers is quite poor. And so increasing that awareness, training, being one another's keeper. If you find your health colleague is not washing hands, is not putting on the PPE very well, as you find some of them, that PPE, the mask could be hanging. So you try to be one another's keeper. So that's what we are really trying to do, and messaging among the healthcare workers, just to tell them, even if they are working in the healthcare setting, even in the community, they can actually get COVID. So they need to be ambassadors, and they need actually to protect themselves. Over.
Just before passing on to Rosalie, we had yesterday this presentation by Silvia Munoz Price from the University of Wisconsin, and she mentioned a subject that I see it here clearly, that you have more healthcare workers contaminated in their communities than within healthcare. And that's what we see here. We had an outbreak uh, uh, among nurses from the sterilization office. And when we investigated, it turned out to be an outbreak in a barbecue party. Many people who went to a barbecue party, they were infected there. And it was a barbecue party for colleagues working in the sterilization room. So this is something that surely is also happening. So you must say you have to take care within your healthcare setting, but also in your life as a whole. So over to Rosalie. Yes, in this situation that you talk, the people are the people. The people are person, and the people who has a life outside the hospital, outside your job, of course. And when then is working, is focus in prevention, focusing equipment. But I think that in the strategy for the institution is your prioritize, which is more simple and very, very efficient, because money is poor for all. There is no money for all, and you need to looking for what's the best solution for your reality. You need to know your reality and establish the priority for this reality. I think it's the best thing to start to do. Nice. I have a question about Rosalie. Talked a little bit about power to the patient, right? And this is something that always makes me think that makes me wonder if we can really empower the patients in order to help infection control. So I want Linus and then Rosalie to speak a little bit more about empowering the patients. Yeah, yeah. That's Carlos. That's one of my topic that I love, and I know it doesn't make you popular with the healthcare workers. One is that, and actually in one of the facility we started this such that at the admission point, the patient is given as the patient is given orientation of what to expect in the hospital, then they are also told that hand hygiene is mandatory. And if you see a doctor or a nurse coming to attend to you, the hand sanitizer is next to you. If you see them not touching it, remind them to touch the hand hygiene, the sanitizer, so that you are able to protect yourself. So that empowering, that's really one way of empowering the patient. And of course, you have to talk to the healthcare workers, because as you know, and I've seen this is all over, healthcare workers, sometimes we have this attitude of feeling that the patient is the patient and they cannot tell me anything. But we have come into the situation whereby there's very importance about patient safety, and we need to recognize as healthcare workers that we can also be that patient. Recently, I conducted a case control among the of the healthcare workers who got COVID-19 positive, and look at the other healthcare workers in the same area who did not get COVID-19. And so during the interview, some of those who got COVID-19 and they went into isolation, one of the things that they mentioned is that they were mistreated. And then I was asking them, who was mistreating you? Isn't it a fellow healthcare worker? Which means that healthcare workers, when we start managing patients, we just see that as a patient. We don't really recognize that we are supposed to be there. So when we bring that concept in terms of
ensuring that you can be on that other end, then it will be very easy to empower our patient and to make sure that we improve in issues about IPC. Over to you, Carlos. Rosalie, Yes. could you tell? I think that if possible, you put together all the person that needs to prevent infection is good. Okay, the patient, the professional are the people. All the people focus in prevention. It's perfect, but it's not too easy in the reality. There is a very, very lack between the patients and the professional, in special doctors. There is a very experience from a hospital, and when the patient say to the nurses, please take to the doctor, don't touch me without wash your hands. But the patient don't see directly for the doctor because the positions are very, very distant. I think there is a new conception, and we need to travel to try working about this for the future. That's right. And I think you touched a very important thing, which is the question of power inside infection control practices. You know, it's the more powerful the professional seems to be in the hierarchic um, position in the healthcare setting, the less likely he or she is likely to adhere to healthcare associated infections preventions initiatives, and they are hardly to talk to. And doctors are really harder to talk to than nurses or nursing technicians, right? They have been the most difficult ones to deal with. Well, I have no further questions, but you feel free to make questions for one another if you have. Yes, I would like. I'm very happy to know you because it's the first person from Kenya that I know. It's a pleasure for me. But the reality about the wasp for needles, and it's very impressionant. I'm very worried about the images, the pictures that you saw. Could you understand me? Yes, yes. Yes. And what happened? What is the problem? There is no material. There is no education for a person. There is both. The problem are both. What's the real problem with the wasp? Yeah. So the pictures that I saw, I think you saw and I shared was the situation we were in when we had no IPC program. And I tried to show from what we were then and where we moved to where we are now. Those pictures, you can't see them in our facilities, most of them now, including the primary healthcare facilities, because now we have improved in terms of having a robust IPC program. Those days we didn't have a national IPC person who would go out in support of supervision, have guidelines. They were not there. 2010 is when we developed the guidelines to guide other healthcare workers on what they needed to do. So before most of those pictures were before 2010. Right now, if you look at even the cleaning and hygiene stations, they have tremendously improved. Over, Rosalind. Yeah. Okay. So, Congratulations do you for have the intervention. have any other questions for each other? No, for me, no, I don't have any question, but just to thank all of you. Thanks, Rosalind, for meeting you for the first time. Hope we'll be able to share again some our experiences as days come by. And as we see these issues about COVID as we evolve, I don't know, in terms of this COVID and
I don't know Brazil about the vaccine. You see, some countries have started vaccination. When is Brazil starting? For Kenya, not very sure, but we hope in January it will be available. And our priorities will really be the healthcare workers. And this really from both Rosalind and Carlos. So I don't know about Brazil, the COVID-19 vaccination. Well, I have followed it quite closely because I am in an ad hoc committee for advising the São Paulo state government. And what happens is that if you see the great picture in the world, you have 11 vaccines in the final phases of studies. And you have the Pfizer vaccine, which has already presented very good results. And here in Brazil, there are 3 vaccines that are being tested. You have the Pfizer vaccine, you had the AstraZeneca vaccine, which has published the results, but the results were very strange because if someone took a lower dose, that person would be more immunized. So they are analyzing. And we have here in São Paulo State, we are testing and producing the Sinovac vaccine, which is the Chinese vaccine from a Chinese company, and it is in the phase of the final results analysis. And we are expected here to start vaccination in January, if everything goes okay. 25 January, there is a plan for São Paulo State, and as for the rest of Brazil, the things are getting complicated and vary from state to state because the federal government has been very weak during this fight. Not to, or better saying, our president is a denialist, is a COVID denialist. He said, we are strong, it's just a small, a very low mild flu, so we'll get through it. And so this has obviously has make it difficult to reach to a national plan for vaccination. The Ministry of Health is promising a national plan for vaccination, but our state here, São Paulo State, has advanced a plan for vaccination starting January 25. However, a plan for vaccination with the Sinovac, the Chinese company vaccine, for which the results, the final results, are still not available. So yeah. It's a rather insecure situation. We do not feel like very safe about having those vaccinations right on the way, Linus. But I think it's the same for all low to middle income countries. We are all striving to get this vaccination. And I understand that the WHO has made intense efforts to make vaccines affordable for low to middle income countries, right? And fortunately. Sure. So by now, we received many messages of congratulations for this roundtable. Many messages for that many people saying they liked very much the small movie that Linus presented in the end, the one of visible bacteria. Okay, and I just thank you very much for joining us, for giving us a precious part of your time to be here with us and to share your experiences, your knowledge with postgraduate students from all over Brazil. So Linus, thanks a lot. I hope we meet soon in person. Okay, and Roseli, always very present here. Thanks a lot once again. So with that, I say goodbye to you. Goodbye and thank you. Goodbye, thank you. Obrigada a todos, abraço, prazer, bom dia.
Boa tarde, bem-vindos a todos novamente ao nosso terceiro congresso, o Encontro Nacional de Pós-Graduação em Doenças Tropicais e Infecciosas. Nós temos o prazer de estar aqui com a professora Raquel Saleão, professora da Universidade Nova de Lisboa, e tem trabalhado com um dos temas que preocupa de forma bem importante os epidemiologistas, que são a epidemiologia molecular dos pneumococos, especialmente o impacto que as vacinas que têm sido instituídas em vários calendários, inclusive o calendário vacinal brasileiro, tem tido sobre esses pneumococos, a sua diversidade genética e a sua resistência. Então, agradeço a Raquel a disponibilidade e já passo a ela a palavra. Então, muito boa tarde a todos. Eu vou tentar partilhar o meu ecrã, em primeiro lugar. Ok, muito boa tarde a todos. É para mim um enorme prazer e uma honra estar presente neste encontro. Só uma coisa, não aparece o teu ecrã aqui para mim. Então talvez eu tenha que o pôr. Compartilhar aqui de novo. Como eu te falei, você pode escolher compartilhar só a tela ou compartilhar a inteira ou só a janela do PowerPoint. Está a partilhar alguma coisa? Agora sim. Perfeito. Estão a ver agora o ecrã? Está a ver. Pronto, perfeito. Agora está perfeito. Continuar. Então, muito obrigada. Queria agradecer ao professor Carlos Magno este convite. É uma enorme honra e um prazer estar aqui presente hoje. I will speak in English. I hope you don't mind. But to talk about these scientific issues, I actually feel a bit more comfortable. And also I thought that although we speak the same language, in the end, sometimes we use very different words to mean the same thing. So I hope you understand what I'm going to explain. And in the end, I'm available to speak either in Portuguese or in English if you have questions or things you'd like to discuss. So I'll be talking about pneumococcal colonization. And I'll be sharing some data that we have from my lab. But the most important point I'd like to make is that most of the things that I'm going to show you, I think with some differences, of course, but in general, they would be applicable to any place on Earth, given, of course, that we are working on the same circumstances. So given that this is somehow already an audience that is quite familiar with pneumococcus infection, I will just remind you that pneumococcal disease is very severe sometimes, and it can cause death. Other times it's just a moderate disease, but it's very frequent, like otitis media. And so it can range from otitis media to pneumonia, bacteremia, or meningitis. And we know that to prevent and treat pneumococcal infections, we have essentially two ways of doing it. We can treat with antibiotics, and of course we can face problems of antimicrobial resistance, and we can prevent with multivalent pneumococcal conjugate vaccines. And we know these vaccines will only target a subset of all pneumococcus. So pneumococcus are frequently shielded, covered with a polysaccharide capsule, which is a major virulence factor. This capsule is antigenic and it is immunogenic. And overall, so far, 100 capsular types have been described. However, the multivalent pneumococcal conjugate vaccines we have now will target at most 13 capsular types. So 10 or 13 capsular types are the vaccines that are most frequently in use worldwide right now. So these vaccines have been shown to be effective in a broad sense to most of the capsular types that are included in them. And the way they have their effectiveness has been shown is by a general observation of, in general terms, for a decline in the incidence of invasive pneumococcal disease and in other disease manifestations as well.
a decline in the prevalence of colonization, and then in countries where there's sufficient coverage, sufficient vaccination of the target population, because these vaccines have a decline in colonization, a herd effect has been observed. So, for example, in the United States, the effect of these vaccines, for which they have a very good coverage, has been impressive. In other countries, it will depend on the serotypes that they are circulating, but overall, I think we can all agree, and there's a common agreement that these vaccines, of course, have been very important. And if we compare the mortality and morbidity associated with the pneumococcal disease from 20 years ago, when we had no vaccines, with today, they are rather different. So this has been a major improvement in the past 2 decades. And so I have talked briefly about disease, but I told you I'm going to talk about colonization. And why should we care about colonization? Well, colonization is virtually universal at a very young age. So it has been shown in multiple studies that children from 0 to 6 years old will be colonized very frequently with pneumococcus. They will be colonized multiple times. And why is colonization important? For 3 things that are frequently common to other commensals or pathobionts, as we call Streptococcus pneumonia. First, colonization, although it is mostly asymptomatic, it's a prerequisite for disease. So without colonization, there will be no disease. The second thing is that colonization is essential for transmission to other hosts. If you are not colonized, you will not transmit. In fact, this is, of course, very similar to what's happened to the SARS-CoV-2 virus and other respiratory pathogens. And thirdly, colonization in pneumococcus is essential for evolution. So pneumococcus evolves mainly by acquisition of exogenous DNA, which, if it has sufficient homology, will be able to be incorporated in the chromosome and generate new traits. So this only happens when pneumococcus is in the nasopharynx together with other microorganisms or together with other pneumococci. And why is evolution important? Of course, because pneumococcus can acquire traits which can contribute to its survival. It can be antimicrobial resistance genes, it can be virulence genes, and in these virulence genes, it could even be a capsular switch, acquisition of the genes that will lead to expression of a novel capsule that could, for example, escape vaccine. So colonization is really important, and in our lab, we focus a lot on pneumococcal biology and a lot on colonization. So what we have here is something that is common to every country in the world, at least in the shape of this curve. So we know that for invasive pneumococcal disease all over the world, if you look at the incidence of invasive pneumococcal disease, the scale, the magnitude of this scale may change, but the pattern of this curve will be the same. It's a U-shaped curve, which means that those that are at highest risk of invasive pneumococcal disease are the ones that are at the extremes of age, the very young and the very old. On the other hand, this is something that is also common across the world. This is a curve of colonization over age, and here we have the prevalence. So again, this scale might change slightly. I don't think it changes a lot, actually, in different countries, and the shape is totally different. So it indicates that colonization is very frequent in young ages, that it will decline as you grow older, and it will remain very low across life. And of course, this immediately raises a question, because it's easy to understand that if you have a high prevalence of colonization, you might have a higher incidence of invasive pneumococcal disease, but it's not so clear why this is. We have here a very low value, and yet you have a high incidence of invasive pneumococcal disease in the extremes of age. And I'll come back to this later in this talk. So for the next minutes, I propose to address the following topics. I will talk about colonization in children, 0 to 6 years old, and the importance of surveillance, and I will discuss also secular trends in the era of pneumococcal conjugate vaccines. And I will show you some data from Portugal on the impact of these vaccines on colonization. And then I will bring you 2 studies that we have. One has been published earlier this year, and the other has been accepted for publication, so it's available online, but the final version has not yet been released, about studies of colonization in adults, and I will discuss why we think this is not really what's happening.
So just to set the stage, I will explain you how the pneumococcal conjugate vaccines have been used in Portugal. So they have been for many years, up to 2015, they have been widely used in Portugal, but through the private market. In other words, the vaccines were, of course, very expensive in the private market, but as long as the pediatricians would recommend them, in Portugal, we are, in general, all favoring vaccines, so there are no major anti-vaccine movements, and people do like vaccines. And so, as you can see, although the vaccines were being paid by the parents upon prescription of the pediatricians, the vaccination coverage of the target group is really impressive, and actually it is even better than in some countries where they have difficulties in implementing a vaccine in the national immunization program. So we started with about 33% for PCV7, but then we have reached close to 60 to 70% in the private program. And in 2010, PCV13, the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine, replaced this one. And in 2015, it was finally introduced in the national immunization program. And as you can see, close to 100% of the children that are born receive this vaccine. So what have we been doing in our institution? For many years, actually since 1996, so it's now 25 years, we have been conducting colonization studies and surveying colonization of pneumococci in our population. So typically we go to daycare centers. And here it is important to know that in Portugal, most children attend daycare centers because the typical situation is that both parents, mother and father, work full-time. So children attend daycare center from a very early age. And so we go to daycare centers from urban and rural regions. And what we have been doing is cross-sectional studies. So at the beginning of the year, when it's winter in Portugal, typically between January and March, we go to daycare centers and we try to obtain a nasopharyngeal swab from the child. Of course, we have to go through the Ethical Commission, National Protection Data. We have the informed consent from the parents or legal guardians of the children. And then we collect a questionnaire that is filled by the parents, and it contains socio-demographic data, vaccination information, recent illnesses, antimicrobial use. And we also ask permission to collect a nasopharyngeal swab. And this is done by a pediatric nurse, who has been working with us for all these years, for 25 years. She's very skilled, and this takes only a few seconds, and it's very easy to obtain when you are when you have someone, as we have our talented nurse, Annabella. So upon arrival of these samples to the lab, what we do is that we use selective media to culture pneumococci. And in the past, we used to do an antibiogram. We use the term the capsular type. This is essential to understand the vaccine impact. And we also do some multi-locus sequence typing. This is a genotyping technique so that we can have additional information on the genotype of the strain. For the past 3 years, we have replaced all these 3 methods by whole genome sequencing. So now what we are doing is that we sequence the entire genome of all the pneumococci, and then we interrogate the genome, and from there we extract the serotype, we extract the antibiogram, we extract the genotype. Of course, if needed, we can go back to these techniques to confirm a few things. So the first question I'd like to address is whether, with the private use of pneumococcal conjugate vaccines, has impacted on patterns of pneumococcal colonization among children living in Portugal, and whether there were changes on serotype distribution. And to cut a very long story short, I will just mention that in the past 25 years, we have collected over 15,000 nasopharyngeal swabs, and we have obtained swabs in all these years that are still here discriminated. And the prevalence of pneumococcal carriage has remained stable, 60 to 65%. And this is, of course, in agreement with what others have described across the world. So although the vaccine might have an impact, colonization, the frequency with which children are colonized with pneumococcus has not changed. And in our case, in daycare centers, it is particularly high. So every time we go there
For every 100 children that we sample, 60 to 65 will be positive for pneumococcus. So what we can see here is the serotype distribution in our country over time among these children. And so here, what I'm showing in each bar, this total number of pneumococci in each year that we have isolated, and I have broken each column with a color. And the color means that it's in orange, it's a pneumococcus that belongs to the serotype that is covered by PCV7. If it's in green, it's a serotype that is covered by PCV13, the additional types that are only in PCV13. So PCV13 has the same serotypes as PCV7 plus 6 additional serotypes, and these are the ones that are here highlighted in green, and all the other serotypes are here in blue. And of course, you can very easily understand that the vaccines have had an impact. So before PCV7 arrived in 2001, approximately half of all pneumococci belonged to serotypes covered by this vaccine. However, when it came to Portugal and when it start being used, you can see a decline on these serotypes, which remains low until now. You can also see that upon introduction of PCV7, some serotypes included only in PCV13 have expanded over time. However, when the vaccine became available, again, we can see an impact, and the children are no longer carrying these serotypes. And if they do, they carry it very infrequently. So, and we can also see that the introduction of the vaccine, the national immunization program, has had an even higher impact. So answering the first question, of course, the use of these vaccines, even if they were in the private market, have had an impact on the pneumococci that are now circulating among the Portuguese children. And the other thing we can do is, because now we know that a new vaccine is already in the finals, not almost in the final stages to reach the market. We'll have soon, in principle, a PCV15, another one which will be the PCV20. And so we can use this surveillance data from colonization to predict or to try to anticipate what's going to be the impact of future vaccines. And so here, what the exercise I did is just to identify all the serotypes that will be the new serotypes covered by PCV20. These are all in red. And you can already see that if this vaccine would become available in Portugal, there's a substantial fraction of serotypes that are now in circulation that will be covered by this vaccine. So what are the serotypes that nowadays account for the serotypes that will be covered by PCV20? They are all these. They are mainly serotype 11A and 15BC, and I'm aware this information is only important for those that are really into pneumococcus. But so the point I'd like to make here is that yes, these vaccines have had an impact. Studying pneumococcal colonization in children enables us to understand whether the impact of these vaccines, and enables us even to do some predictions of what's going to be the future impact of novel vaccines. And this can help, for example, when deciding which vaccine to pick. So from this part, we can say that carriage among children is frequent and occurs at high density in the nasopharynx. This I did not show, but you will have to believe me. Pneumococcal conjugate vaccines do not change carriage prevalence, but they do change serotype distribution. And the surveillance of pneumococcal carriage in children enables us to monitor vaccine impact and enables prediction of impact of upcoming vaccines. And this, again, is something that we observe in Portugal, but is something that has been observed in several other studies in different countries. So now I would like to bring a topic that I think it's very important, but it's a topic that is frequently discussed as something that we don't understand. And this is secular trends or periodic cycles. So what do I mean by this? It is known that for pneumococcus, and this happens also for other vaccines, that some strains or some serotypes, in this case I have an example from serotype 1 and serotype 2, that they will change over time. So this is data since 1938 up to 2008 from Denmark. It's invasive pneumococcal disease. And what the authors have observed is that serotype 1, for example, in the 30s was very, very abundant.
and then it has been declining, and every few years it will go up and down over time. And serotype 2, for example, it's different. It was very important in the 40s, in the 50s, and then disappeared from Denmark. So immediately we can see that different serotypes will behave in different ways. When you ask people, why is this? We really don't know. We guess it, of course, it probably has to do with some immunity in the population, but it's not very clear. But the point I want to make here is the following. These changes, some of them in the very early years that we can see here and here, were in the absence of any antibiotics or vaccines, because they simply were not available at this time. And yet things were already changing over time. So why is this important? This is very important because when looking at the impact of vaccines, and many of us are doing it all over the world, there's a temptation to attribute any change that you see for a particular serotype to the vaccine. And this attribution that people do can either be good or bad, can favor or not favor the use of the vaccine, but sometimes people forget that even in the absence of any major human intervention, there will be periodic cycles, there will be secular trends. So how to disentangle these two issues? And that's what we wanted to address. And so we asked the following questions. Are these secular trends that have been observed in invasive pneumococcal disease, can they also be observed in colonization? And if yes, will there be differences in individual serotypes as we see here? And if yes, will they be perturbed by pneumococcal conjugate vaccines? And again, if yes, can we disentangle what is secular trends, what is the vaccine? And this is really important to understand the impact of the vaccine in a proper way. So for this study, which has been published, the reference will soon appear in PLOS ONE in 2018, we use data from only the PCV7 era up to 2010. And so here I'd like you to notice that we have around 5 years of data pre-vaccine, and then we have around a decade of data following the vaccine. So we have a baseline of 5 years, and it's very important. So this was a study which we had enough power to detect some secular trends for some serotypes, but not for all, because overall we detected 64 capsular types and over 7,000 children participated. So the data from over 7,000 children were used for this study. So what we did here was to model, to try to predict the future, to use the data from the baseline to generate models, and then to be able to use those models to predict the future in the absence or in the presence of the vaccine. So I will not go in all the details here, but the point I want to make is the following. What we have here on the top is data. It's a model based on experimental data. So each one of these dots is the prevalence of a serotype, in this case serotype 14, in a given daycare center. And so what the modelist in our group did was to gather all this data and try to understand whether there would be a secular trend, this peak of going up and down. As you can see, from 1996 to 2001, there are no vaccines, and serotype 14 was going up and down. And this is this white line is the average of the average observations, and this gray region is the 95% confidence intervals. So this is the time series. And so Ana Cristina Paul in our group estimated that for this serotype, there will be a cycle, the periodic cycle takes 5.9 years. And so if nothing would happen between 1996 and 2001, observe this, if there was no vaccine, what we would expect was again here another cycle. So what she did observe was something different. So she observed that upon introduction of the vaccine, we still had a periodic cycle, but it was rather different from this one. So the amplitude of the peak was smaller, and in this case, the inter-epidemic period, the time it takes to reach the peak, did not change significantly. But now I'd like to draw your attention for this. If you had started this study only here at this point, when this vaccine is already in place and it's targeting this particular serotype, serotype 14,
And if you observe this point, and then in the next year you observe this, you'd be tempted to say, look, I have a vaccine that is targeting this particular serotype, and yet it has no effect. Indeed, the prevalence of this particular serotype is even increasing over time. However, if you have a robust baseline, and if you have done this before, you could immediately see, look, there's still a peak, but this peak is significantly different from that one. So in other words, in this case, yes, the vaccine is doing, it's having its impact, but the way it's doing it is to declining this peak. And of course, we need to monitor in the future and see what's going on. So when we did this exercise for other serotypes, what we observed is that the different serotypes, if you look at the shape of these curves, different serotypes will have different secular trends. And we observed that the vaccine was targeting the serotypes, all these serotypes are part of the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine, was targeting in different ways. In some cases, the amplitude of the peak decreased. In others, it was the interepidemic period that increased. And in others, it just more and less smashed the serotype. And no longer we could detect any peak. And then very interestingly, we observed that the vaccine also had an indirect impact in some serotypes. So there are some serotypes which are not targeted by the vaccine, but because the vaccine is perturbating some serotypes, the others will be affected in an indirect way. So imagine, for example, that you have some serotypes that are colonizing the nasopharynx, and then you remove them with the vaccine. The others that remain then can be affected indirectly because they will have now more space to colonize. They will have more hosts and nasopharyngeal space to colonize because the others were removed, so they were indirectly affected. And again, what we observed is that for many different serotypes, which again, I know they are only relevant for those who are really into pneumococci, the point I want to make here is that for serotypes that are not targeted by the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine, the secular trends were also perturbed in some cases. And these have been detailed in our publication. And the other thing we observed was that this vaccine, by targeting, by being given to very young children, not only declined the serotypes of this, not only declined the prevalence of some of these serotypes among young children, but also some of the serotypes, like these ones that are targeted by the vaccine, now became starting colonizing increasingly older children, and this happened for a range of serotypes. So overall, from this study, what we concluded was that secular trends exist in colonization. We can model them. They will vary according to the different serotypes, and that we could show that the vaccines will affect directly, but also indirectly, how pneumococcal, the prevalence of pneumococci over time in a population. And so these secular trends are very important, for example, to explain counterintuitive changes in the prevalence of these serotypes following introduction of pneumococcal conjugate vaccines. So now, this is what I had planned to discuss with you about colonization in children. And now what I would like to discuss is the frequency of colonization of pneumococci in adults that, as I told you in the beginning, is assumed in general. This has been changing in recent years to be very low. So between 2010 and 2012, we did a study where we looked at pneumococcal carriage among adults over 60 years of age. We used at the time not only the nasopharyngeal swab, but also the oropharyngeal swab, because this is what the World Health Organization recommends. It has been shown before that for adults, if you are looking for pneumococcus, there's an added value in using the oropharyngeal swab. Again, we went to urban and rural regions. We did a cross-sectional study, and we included adults that were living in their family homes and others that were in nursing homes. And here you have some data on the population, and all the details are in this publication, and it contains many more information on the population. I'd like just to highlight that average age was 74 years old. We enrolled over 3,000 adults. Only very few were smokers. Approximately half at the time were taking the seasonal influenza vaccine. Of course, these nowadays is much higher. And
just very few had taken a polysaccharide vaccine, a pneumococcal vaccine, the 23 valent. So what did we do? At the time, what we did was to use culture methods only to detect pneumococci. And what we observed is that only 2.3% of the adults that we screened were carrying pneumococcus. And of course, this is a very low value, which is in agreement with the graphic that I have shown you. We also identified some risk factors for pneumococcal colonization, and the most important one was to be a smoker, which increased the likelihood of being colonized by pneumococcus for over 4 times. And then to be in a nursing home, this has also been described and it's easily understood, increased the risk of being colonized pneumococcus and of course of other pathogens due to increased cross-transmission. And in our study, to be in a rural place also increased the likelihood, although we could not really explain the reason for this, but it's an observation, so it was reported. When we looked at the serotypes that colonize these pneumococcus, as you can see here, there are many different serotypes, so serotype diversity was high. In the meantime, some studies have appeared in the literature from, particularly those from a group that is based in the Netherlands, and it's the group of Krzysztof Tuczynski, that suggested that use of molecular methods, such as the RT-PCR that we are now very frequently using to detect COVID-19, could increase tremendously the sensibility of pneumococcus in adults. Because the point here is that some evidence appeared that maybe adults are colonized frequently with pneumococci, but at a very low density. And so if you only use the nasopharyngeal swab and culture-based methods, many times you will not be able to detect these pneumococci. So what we did recently was to revisit the collection we had studied in 2010, 2012, and selected a few samples and decided to re-examine all these samples using this molecular method. So used real-time PCR, the RT-PCR, and targeted 2 probes which are specific for pneumococci, and then we serotyped all the positive results. And the point I want to make here is that when looking at the oropharyngeal samples, by using qPCR, the proportion of adults that are pneumococcal carriers and that we could detect now was significantly higher than before. So from 0.3% to 7.7%. For the nasopharynx, that doesn't really matter, doesn't change a lot. But overall, this added value of the oropharynx, for these 600 samples, it doubled the prevalence of pneumococci in adults. So from these studies, before I go into the conclusions, when we looked at pneumococcal density, and this is in agreement with other studies as well, we observed the following. So here, these are graphics of qPCR, these are CT values. So for those who might be not familiar with these, we read these in the following way. The closer we are to the 0, the higher is the density of the sample. So when we look at this, we can see that both in adults living in family homes or in nursing homes, the highest density is in the nasopharynx, which is in blue, and the lowest density of pneumococci is in the oropharynx, which is here in green. And when we looked at serotype distribution, and here it's plotted according to the different nursing homes, so we have here the serotypes, and each nursing home is a different color, we could see something that it's also easily understood, but that sometimes is important to really demonstrate, which is that once a serotype is in a given nursing home, there's plenty of evidence of cross-transmission. So the serotype 19A, we had many isolates of serotype 19A, and when you look, they were all in a single nursing home. Also for the 35 or for the 23A. So cross-transmission going on in nursing homes. And when we looked at serotype distribution, and here I'm showing the nursing home and the family home, the serotypes we had detected by culture and now by qPCR, we can see that all the serotypes that are underlined are serotypes that before had gone unnoticed.
And this included not only serotypes covered by the vaccine, but also serotypes that are not covered by any vaccine. In other words, we expanded the pool of serotypes by 50%. We had previously detected 14 serotypes, 14 different ones, and by using these methods, we detected 21 serotypes circulating in this population. So from this study, we concluded that carriage is higher among adults over 60 years of age than previously estimated. In this study was around 10%. It's more frequently detected in the oropharynx, in agreement with some previous studies, and there's a high serotype diversity. In the nursing homes, carriage tends to be higher than among adults that are living in their family homes, and there's evidence for cross-transmission. And if you are interested in surveying pneumococcal carriage in adults, the combined use of the nasopharyngeal and oropharyngeal samples is, of course, a plus, and you should use qPCR targeting more than one gene to be quite sure that you are really identifying pneumococcus and not other closely related streptococci. So finally, I would like to just briefly describe you a study. And this is a study between adults 25 to 50 years of age, which were smokers and non-smokers. So you had both groups. And it was a longitudinal study. And so it was slightly different from the others I presented. It was a 6-month longitudinal study conducted between 2015 and 2016. And we obtained 3 types of samples, the questionnaire, and 3 types of samples, the nasopharyngeal, the oropharyngeal, and saliva. Because saliva, as you may know, has also been advocated for as an easy way to collect a sample and to screen respiratory microorganisms. So what we did was, for every participant, we would at least once per month, per protocol, we would obtain the 3 samples, the nasopharynx, oropharynx, and saliva samples. And if the person was negative for pneumococci, we would sample it, which is the case of these red circles, we would only sample in the next month, so every 4 weeks. However, if the person was positive for pneumococcus, we would sample that person weekly until it would become negative. And to become negative, you'd have to be 2 times consecutively negative. And as you can see, this person was essentially always positive throughout the study, and it was always for the same serotype, which was a 19A. So when we started this study, our assumption was pneumococcal carriage will be very low in adults, and if it's there, it will be just for only a few days. So if you want to understand the dynamics, we'll have to sample very intensively these positive adults to try to catch the dynamics and really understand what's going on. Overall, we obtained over 500 samples per sampling site, so nasopharynx, oropharynx, and saliva. And then we studied all the samples by using these molecular methods. We also had the culture methods, but these were applied systematically to all samples. So what did we observe? We observed that the density of colonization by pneumococci in adults is higher in the nasopharynx, and then it's slightly lower in the oropharynx, and it's even lower in saliva. So pneumococcus is really living here. When it's living in the nasopharynx, it really has, it's at high density. Here it's medium density, and in saliva it's lower density. However, when we looked at the percentage of positive samples, you can see the following. The highest column is in the oropharynx. So although the density of colonization is higher in the nasopharynx, you will find most often pneumococci in the oropharynx than here. And the added value of qPCR is particularly important for the oropharynx and for saliva. If you compare to culture, there's a significant difference in the number of pneumococcal carriers that you will detect. And for nasopharynx, again, because pneumococcus, when it's there, it's at high density, there will not be a significant difference. Regarding the carriage dynamics, here I'm showing the data for the 25 adults that were positive at least once for pneumococci. The cumulative incidence was close to 30%.
And among these, 20% were intermittent carriers, so they would become, over the 6 months, at least once colonized with pneumococci, and then would lose it, then it might acquire again. But 10% were persistent carriers, and this was impressive. So some adults, like these two, were carrying pneumococci. We just had thought it would occur for a few days, but in fact, they were being colonized with the same strain for several months. And so the risk of colonization during 1 year was estimated at 60%. In other words, every one of us, in the period of less than 2 years, will probably be colonized at least once with pneumococcus. And the carriage duration, as I told you, varied between 1 and over 24 weeks, with a clearance half-life of 7 weeks. So the medium carriage time was 7 weeks. And the number of capsular types that the carrier would have varied up to 3 in 6 months. So for instance, this adult had serotype 3, became negative, acquired the 35F, became negative, acquired a serogroup 9. So over 6 months, this person had 3 different types of pneumococci. And in some cases, as you can see here, multiple serotypes were colonizing the person at the same time. So this one had 11A and a 7, and this one had also a 7 and a 15 at the same time. Furthermore, why is this relevant? Is there a clinical significance? So what we did was we looked at the serotypes we were detecting with these adults, and we compared with data from Portugal of adult non-invasive pneumonia and adult invasive pneumonia, and also we had, of course, data from carriage in children. And the serotypes, where you can see here the 3 arrows, are serotypes that were one of the most prevalent serotypes in these studies of non-invasive and invasive disease, and these were also, of course, serotypes that we detected in our study. So there's some suggestion, of course, that there's some epidemiological link between what we are seeing in carriage and what appears in disease. Regarding risk factors for pneumococcal acquisition, so who has at increased risk of acquiring pneumococci? It's those who live with children less than 18 years old, and the risk in the multivariate analysis close to 10 times. And if you take antibiotics, the risk will decline, and this is no surprise. What about clearance? So those that will become clear of pneumococci. This has not been found or described in detail in the literature, but there were some suggestions, this is only marginally significant, that smokers would have an increased clearance of pneumococci. What is important is that, and here I forgot to mention, is that so if you live with children, the risk of acquiring pneumococcus is 10 times higher, but once you acquire it, the duration of carriage is not affected. Whether you have children or you don't have children, the duration of carriage will be comparable. So from this study, we concluded that carriage is higher than previously estimated among healthy adults, and 10% of the people will be persistent carriers. It's more frequently detected in the oropharynx, and there's a high serotype diversity. Living with children increased the risk of colonization by 10-fold, and overall, the duration of carriage in this age group is higher than previously estimated and the duration does not depend on contact with children. So I hope I have shown you that, or at least contributed to this idea that children are the main reservoirs of pneumococci in the population, and that pneumococcus will exhibit temporal oscillations in carriage, and that long-term surveillance of pneumococcal carriage in children is essential to monitor the impact of pneumococcal conjugate vaccines. And then the adult carrier state is more dynamic than we tend to generally assume. Acquisition is frequent, duration of carriage is often long, and cross-transmission occurs in nursing homes. Altogether, this data suggests that some adults may act as reservoirs of pneumococci, and depending on the social structure of a community, the magnitude of the herd effects potentially attainable through vaccination of children may vary. And of course, these findings are important when designing strategies to prevent pneumococcal disease in adults. What do I mean by this last point? So in countries like in Portugal, where it's very common that grandparents and children spend lots of time together,
the magnitude of the herd effect of vaccinating children will be different from, for instance, other European countries where grandparents only once or twice a year will see their children and essentially have no contact with children. So now, knowing that colonization among adults is higher than we probably had anticipated until a few years ago, this might have impact on when we are designing strategies in our own country to prevent pneumococcal disease, not only in children, but also in adults. So finally, I just want to thank all the members of my group and all the collaborators of these studies. This is Enfermeira Anabela, the very skilled nurse I told you. This is our dear friend António Brito Voits, a pediatrician in the group. This is an intensivist and pneumologist in the group, Dr. Philip Freud. Emir Lencastre is the head of our unit and the person who started these studies many years ago. And I want to thank funding, and I will leave you just with a picture of our institution. This is where I work. This is the Atlantic Ocean and River Tagus. And so if you'd like to visit us or to establish collaborations or contact us, you are very welcome. So thank you very much. Muito obrigado, Raquel. Eu acho que... Minha imagem. Eu acredito que todos nós aqui ficamos impressionados com a quantidade de dados, o rigor das pesquisas e o quanto você abordou todos os grupos etários, usando técnicas cada vez mais sensíveis, quanto mais se requeria identificar naqueles grupos etários. Eu tenho algumas perguntas. A primeira pergunta é uma pergunta muito tola, mas bastante simples, que é o seguinte: quando nós identificamos os pneumococos em SOBs, isso significa provavelmente que há uma carga bacteriana maior do que aquelas situações em que isso é identificado por técnicas moleculares. Existe alguma associação entre a identificação em meios microbiológicos e um risco maior de doença invasiva? Identificação somente em meio molecular? De certa forma, sim, porque o que está demonstrado é que quando, por exemplo, em doentes com pneumonia, a densidade de colonização é superior. E nós sabemos que quando a densidade de colonização é superior, a probabilidade de detectarmos pneumococos por esses meios de cultura é mais elevada. Portanto, sim, os métodos moleculares são mais sensíveis, detectam cargas mais baixas, mas se nós conseguimos detectar num meio de cultura, a densidade é mais elevada e há estudos que sugerem que o risco de doença também vai ser mais elevado. Certo. Então, podemos concluir que quando temos o SWAB positivo, nós temos uma população de maior risco para a doença invasiva, certo? Mais ou menos. Há aqui outra questão de que eu não falei. No caso das crianças, por exemplo, nós sabemos a colonização, de uma forma geral, é assintomática. Mas nós sabemos que quando uma pessoa está doente, vamos dizer ao contrário, quando uma pessoa está doente, teve uma densidade de colonização elevada. Alguns indivíduos têm uma densidade elevada e vão continuar assintomáticos e não vão desenvolver doença. Também sabemos que nestes 100 serótipos, alguns têm um potencial invasivo muito elevado. O serótipo 1, por exemplo, quase sempre causa doença. Acreditamos que quase sempre causa doença. Há outros serótipos, por exemplo, 23F, que são muitas vezes encontrados em portadores e menos vezes causam doença. São menos virulentos. Portanto, vai ser um balanço entre as duas coisas. Perfeito. Aqui no Brasil, Raquel, nós vacinamos idosos aos 60 e 65 anos ainda com a vacina polissacáride 23. Eu não sei exatamente se em Portugal vocês ainda usam a vacina polissacáride, mas existe algum estudo sobre o impacto dessa vacina sobre a colonização pelos sorotipos? Porque se por um lado ela tem um número maior, uma abrangência maior, por não ser conjugada, a imunogenicidade é extremamente prejudicada. Você tem algum sobre isso?
Eu não tenho esse estudo, mas já foi demonstrado que essa vacina não tem impacto na colonização. Certo, então o impacto dela é somente nos casos de pneumonias em idosos, né? Não exatamente na colonização. Em adultos ou em crianças com mais de 2 anos de idade, parece que ela tem algum efeito, sim. E daí que esteja a ser utilizada ainda em alguns países, claro. Sim, uma outra questão, nós aqui no Brasil introduzimos tardiamente a vacina antipneumocócica conjugada no calendário vacinal infantil. E nós ainda usamos a vacina 10-valente, certo? Uhum. E o que se tem observado ao longo dos últimos 10 anos, né, de uso é que houve uma expansão do sorotipo 19A com aumento da resistência à penicilina, especialmente invasivas como meningite pneumocócica. E aí eu queria justamente entrar nessa seara da relação entre vacina e resistência. Nós sabemos que a 13-valente já inclui 19A entre os tipos cobertos, né? Quais são os teus achados em relação a isso? Portugal se observou algo de diferente na resistência à penicilina à medida que as vacinas foram mais intensificadas e ampliadas em sorotipos? Sim, eu não tive a oportunidade de falar sobre isso, mas nós fizemos esses estudos. Quando introduzimos a vacina 7-valente, quando ela estava no mercado, nós verificámos que em colonização não víamos grande diferença, mas estávamos a falar de resistência de baixo nível à penicilina, que não compromete o tratamento, e resistência a macrólidos. E o que nós verificámos foi que havia, em Portugal, a resistência aos antibióticos é um problema, portanto, isto vai variar de país para país, mas é um problema, e, portanto, havia alguns serótipos não cobertos pela vacina que já eram resistentes e que, quando a vacina foi introduzida, se expandiram, mas eles já eram resistentes. Com a 13-valente, que já cobre o 19A, que é multiresistente, e cobre outros, nomeadamente, mas o 19A é certamente a nossa maior preocupação, nós verificamos que a resistência agora, de facto, tem vindo a diminuir. Agora, nós também sabemos que tudo isto são medidas de curto prazo. Se não forem acompanhadas de uma boa utilização de antibióticos, são medidas que vão só durar o tempo para as bactérias voltarem a adquirir resistência. Não, isso é perfeito. Eu acho que acho que nós podemos ter isso como mais uma dos diversos drivers de resistência da imunidade. Mas como a nossa resistência está principalmente associada ao 19A, é bastante possível que ela diminua quando nós migrarmos da pneumo 10 para a pneumo 13. Exatamente. No Brasil. E a outra coisa que gostaria de te perguntar era sobre efeitos de rebanho. Por exemplo, nós sabemos que as crianças são, portanto, os maiores grupos, os mais reservatórios dos pneumococos, e sabemos que elas, quando vacinadas, elas mudam a sua, embora não em quantidade, mas em diversidade genética, elas modificam os seus sorotipos colonizantes. Eu me pergunto, como isso interfere sobre a circulação de sorotipos em adultos e idosos? Ok. Isso você já estudou? Sim, então, no nosso caso, e em muitos países, eu penso que no Brasil não será diferente, obviamente nós sabemos que quem está colonizado mais frequentemente e mais abundantemente são as crianças. E, portanto, as crianças continuam a ser reservatórios. Poderá haver alguns adultos que são reservatórios, mas as crianças são sempre um reservatório muito importante. Desta forma, se nós vacinarmos as crianças, o que nós observamos, se vacinarmos muito, portanto, as crianças, vemos que a transmissão de serótipos vacinais, porque elas deixam de ser portadoras, vai diminuir. Em alguns países, que foi, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, eles verificaram que o efeito de rebanho, em termos económicos, os ganhos económicos eram ainda maiores do que o efeito direto na prevenção da doença das crianças.
Claro que isto vai variar de acordo com a circulação de serótipos em cada país, e vai variar também com a vacinação, se atinge vacinação muito boa ou não. Em Portugal, sim, pelos vistos no Brasil, pelo que falávamos há pouco também. Em última análise, eu acho que também vai sempre ser importante sobre se há ou não uma relação próxima entre crianças mais novas e os adultos mais idosos. Sim, eu acho esse aspecto interessante e muito importante de ser estudado no Brasil, e aqui é já uma provocação à nossa audiência de alunos de mestrado e doutorado, porque aqui no Brasil só 0,8% da população idosa vive em casas de repouso. A maior parte dos idosos são cuidados por filhos que, por suas vezes, têm filhos netos. Então, a nossa matriz de contato de idosos e crianças é bem maior, superior à dos países europeus, mesmo Portugal. Então, talvez isso seja algo bastante interessante. O impacto da vacina sobre a coorte de vacinados em relação à incidência, principalmente de meningite pneumocócica, é bem identificado, bastante confirmado. Nós tivemos uma redução substancial na incidência de meningite pneumocócica nas coortes de vacinados, mas nós não temos nenhuma informação sobre o que acontece entre os grupos não vacinados, uma vez que espera-se um de rebanho nisso, né? Então, eu acho que isso seria algo bastante interessante de se ver. Como eu te falei antes, o Brasil, de fato, algumas vezes, algumas vacinas nossas somos um país de média renda, né, middle income, e às vezes as vacinas demoram a ser incluídas, mas quando incluídas no calendário vacinal brasileiro, nossas taxas de cobertura são muito boas. Isso de que a gente se orgulha, mas então temos um espaço imenso para estudos aqui em pneumococos, né? Temos alguns pesquisadores que já têm publicado bastante, a Maria Cristina Bertoni, que você conhece, do Instituto Sim, claro. que tem trabalhado com pneumococos. Raquel, eu não tenho mais nenhuma questão, eu quero te agradecer muito, foi uma aula extremamente instrutiva, eu particularmente, tenho certeza que falo pela audiência toda, eu gostei muito do fato de que você tem uma amplitude imensa, você aborda em todas as faixas etárias e aborda em termos ecológicos toda a questão, né, da diversidade genética e do impacto da vacina, e eu só tenho a te agradecer muito por ter contribuído com essa hora da tua rotina para iluminar um pouco aqui as nossas discussões e também por ter se mostrado aberta a colaborações. A gente tem certeza que isso é algo que pode ser, que essas aproximações podem ser bastante interessantes. Muito obrigado, Raquel. Obrigada, eu queria agradecer-vos a todos e queria dizer que tenho muita pena de não ter podido estar presente, porque gosto sempre muito de interagir e de ver a audiência, e isto não foi possível desta vez, mas certamente haverão outras oportunidades. Obrigada. Então, muito obrigado. Obrigada, Carlos. Um grande abraço a você. Tchau. Obrigada.
tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para começar a nossa mesa redonda, intitulada Os Desafios de Vigilância às Arboviroses em Meio à Pandemia. Então, nós pensamos que seria um assunto bastante pertinente, considerando que nós estamos vivendo, né, uma pandemia, mas nós também temos as arboviroses que não desapareceram, não deixaram de existir durante esse período. Então, nós precisamos continuar debatendo, sim, esse assunto. Bom, nós vamos começar com o nosso palestrante, o Felipe Gomes Naveca. Muito obrigada, Felipe, por ter aceitado o nosso convite. O Felipe, ele tem experiência na área de microbiologia, com ênfase em virologia, biologia molecular, biotecnologia e bioinformática. Atua principalmente nos seguintes temas: epidemiologia molecular, genômica e evolução de arbovírus, desenvolvimento, diagnóstico, tipagem molecular de agentes infecciosos, virais e bacterianos, imunogenética. Desde 2008, ele é pesquisador em saúde pública do Instituto Leônidas e Maria Dini, unidade técnico-científica da Fiocruz no estado do Amazonas. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, Alessandra. Em seu nome, eu quero agradecer o convite da comissão organizadora para estar participando desse evento. Realmente, a gente não pode deixar de falar das arboviroses, né? É mais um problema no meio da pandemia, então foi muito feliz essa escolha de tema. Eu agradeço bastante o convite. Podemos começar? Podemos começar, Ok, Felipe. Vamos lá. Vocês enxergam a minha tela? Só para confirmar. Sim, sim. Ok. Tranquilo. Então, muito obrigado a todos que estão assistindo. Espero que a gente tenha um bom evento. Saúdo também o Luciano e o Luiz, dois amigos da Fiocruz, e que a gente tenha uma boa mesa redonda. Bom, as arboviroses, elas, de uma maneira geral, a gente começa falando de um ciclo silvestre, muitas vezes envolve primatas não humanos ou outros vertebrados, e você tem um mosquito de ambiente silvático que mantém esse ciclo na natureza. O ser humano, ele acidentalmente acaba entrando em contato com esse ciclo natural, e depois ele pode levar esse ciclo agora para um centro urbano, onde, se houver uma presença de um vetor capaz de manter um ciclo urbano, a gente começa agora essa segunda fase. E por conta, principalmente dos deslocamentos aéreos, né, é possível estar em qualquer lugar do mundo em aproximadamente 48 horas. Então, muitas vezes, uma pessoa pode estar até incubando ainda uma arbovirose e levar para um outro local onde pode começar um novo ciclo. Então, dengue, zika, chikungunya, que hoje são arboviroses urbanas, elas, em algum momento, foi assim que emergiram do ambiente silvestre para o ambiente urbano. Então, eu vou mostrar para vocês resultados de alguns trabalhos que nós fizemos. Esse aqui, inclusive, de chikungunya da equipe do Luiz, durante o projeto Zebra. E a gente estudou chikungunya aqui no Amazonas e em Roraima. Bom, primeiro, só para contextualizar o que estava acontecendo naquele momento, existiam casos do vírus chikungunya detectados em Roraima no final de 2014. E aí, em julho de 2015, nós recebemos um comunicado da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, pedindo se nós poderíamos testar amostras suspeitas de chikungunya. Nós recebemos esse alerta. É interessante falar isso porque, além das publicações, né, científicas, é importante, para nós que trabalhamos com saúde pública, esse atendimento às demandas do sistema de vigilância em saúde. Então, esse caso, para mim, é bastante importante por conta disso. Nós recebemos esse alerta às 13h, três amostras chegaram às 18h, a gente ficou esperando para fazer esse caso, e às 21h nós liberamos os primeiros 3 casos de chikungunya autóctones no estado do Amazonas. No dia seguinte, as equipes de entomologia visitaram a residência dessa família e encontraram diversos focos de larvas de Aedes aegypti. Então, a gente tinha um cenário potencialmente explosivo. E aí, quando nós sequenciamos essas amostras, nós verificamos que esses 3 casos do Amazonas pertenciam a outro genótipo
que não o genótipo que circulava em Roraima, que era o genótipo asiático, e essas amostras do Amazonas pertenciam ao genótipo centro-sul-leste africano. Então, a gente tinha, em aproximadamente 6 meses, 2 genótipos circulando aqui na região norte. Nós, então, fomos trabalhar nesse artigo que eu mostrei para vocês. Mostramos que agora a gente tinha uma substituição da circulação da linhagem asiática em Roraima para a linhagem centro-sul-leste africana, e nós fizemos, então, a filogenia calibrada por tempo, que nos mostrou o seguinte resultado. Em Roraima, nós tínhamos, então, uma única introdução do vírus que se espalhou por Boa Vista e por outros municípios de Roraima, enquanto que, interessante, nós sequenciamos apenas 5 amostras do Amazonas e nós tínhamos aqueles 3 casos que eu mostrei inicialmente formando um clado e outros 2 com introduções independentes. A gente teve, então, dentro dessas 5 amostras analisadas no Amazonas, 3 introduções e uma em Roraima. Nós conseguimos mapear esses casos para um paciente índice que tinha voltado da Bahia, tinha passado férias na Bahia e retornou ao Amazonas. Então, a gente tem essa origem desse surto aqui no Nordeste brasileiro e que foi de bastante impacto em Roraima. Aqui no Amazonas nós tivemos poucos casos, mas em Roraima foi bastante intenso. Nós fizemos um trabalho bastante semelhante também com a equipe do Dr. Luiz Alcântara para o vírus Zika, né, e onde nós observamos também uma situação semelhante, só que aqui fechando no estado do Amazonas. Nós tivemos, então, pelo menos 4 introduções em Manaus do vírus Zika, sendo que uma delas teve mais sucesso, né, onde a gente teve várias amostras pertencentes, ligadas ao mesmo ancestral comum. E aí, quando a gente aplicou a mesma ferramenta de filogeográfica, nós podemos observar que aconteceram 2 ondas de transmissão aqui em Manaus, e que essa transmissão começou do norte da cidade, se deslocando para várias outras regiões, né, da cidade, e depois com outros ciclos de transmissão. Então, a gente mostra que, muitas vezes, esses vírus, do ponto de vista epidemiológico, parece que é uma introdução, mas isso não é assim que acontece. A gente tem cidades interligadas e muita coisa vai acontecendo. Mas a gente também tem feito, né, um estudo baseado em outros vírus emergentes, como o vírus Maiaro, que foi isolado pela primeira vez na Baía de Maiaro, por isso tem esse nome. É um vírus muito parecido com o chikungunya, causou um quadro clínico muito semelhante. E é um vírus que a gente conhece um ciclo natural também, envolvendo preguiças, primatas não humanos e vetores silvestres, e a mesma situação, o ser humano acaba tendo contato e sendo infectado por esse vírus. Existem diversos relatos, né, da literatura, esse aqui de pessoas que fizeram turismo na região amazônica e foram infectados pelo vírus Maiaro. Nós publicamos esse artigo uns anos atrás mostrando casos de Maiaro do meio da epidemia de dengue em Manaus. E o outro vírus que a gente mantém também uma vigilância mais próxima é o vírus oroposto. O vírus oroposto é de uma família um pouco diferente, tem um genoma segmentado, já é diferente desses do dengue e dos flavivírus, né, e dos alfavírus, mas está relacionado a surtos de síndrome febril aguda e também a casos mais graves envolvendo encefalite. Até antes da entrada de chikungunya e de Zika, o oroposto era a segunda arbovirose mais importante no Brasil. Inclusive, tem sido detectado cada vez mais o vírus oroposto em mosquitos Culex quinquefaciatus, por exemplo. Então, sendo que o vetor historicamente mais importante são os culicoides paraenses, mas cada vez mais temos evidências da circulação em Culex quinquefaciatus. Então, a gente começa a pensar que esse papel pode estar, assim, aumenta a facilidade de espalhar esse vírus. Esse mapa mostra todas as regiões onde já foi detectada a presença do vírus, e aqui vocês podem ver, inclusive, no Sudeste, né, na cidade de Arinos, em Minas Gerais. Então, é um vírus com maior circulação na região amazônica, mas que tem sido encontrado cada vez mais ao sul do país. Por conta disso, nós desenvolvemos um protocolo de PCR em tempo real para manter a vigilância desses vírus. E a semana passada 2 semanas atrás eu tive uma notícia importante, que 2 laboratórios de referência, o do Instituto Pasteur da Guiana Francesa e o Instituto Evandro Chagas, mantêm esse protocolo para vigilância desses vírus. Inclusive, na Guiana Francesa
foi bem recente agora, teve um surto dos 2 vírus, e onde eles utilizaram esse protocolo para detecção. Esse protocolo, até nós conseguimos a patente desse protocolo, só para utilização comercial, né? Para utilização em pesquisa, os dados estão publicados no artigo, e quem quiser utilizá-lo, esteja à vontade. Se alguém, inclusive, quiser trocar a experiência conosco, estamos à disposição. Bom, então a gente tem utilizado isso e temos feito a vigilância em vários municípios aqui do Amazonas e também de Roraima. Então, mostrando alguns casos de Maiara para você, nós encontramos 4 casos no município de Tefé, 1 no município de Presidente Figueiredo, além de casos em Manaus, que eu nem destaquei aqui. Nós sequenciamos algumas dessas amostras de Maiara, onde nós verificamos que elas pertencem a esse genótipo D do vírus Maiara, o genótipo que mais tem amostras circulando. O vírus oroposto, nós tivemos um dado bastante interessante, que foi encontrar 14 casos do vírus oroposto no meio da epidemia de Zika aqui no Amazonas. Então, certamente, esses casos chegaram na clínica como caso suspeito de Zika, uma vez que o Amazonas sofreu uma grande epidemia de Zika, né? E esses casos foram... Só que eles eram negativos e nós fizemos o diagnóstico diferencial achando esses casos, confirmando esses casos como oroposto. Nós publicamos alguns de dados de Tefé também, oroposto. Fizemos o sequenciamento dos 3 segmentos genômicos do vírus, né? Porque existe na literatura alguns vírus que sofrem o que a gente chama de reagrupamento dos segmentos genômicos. Hoje o Comitê Internacional considera todos eles pertencentes à espécie oroposto, mas são variantes do vírus oroposto, mas todos esses que nós sequenciamos até agora, eles são o vírus oroposto clássico. Nós ainda não encontramos essas variantes aqui. E aí, Tefé também, né, depois desse trabalho, nós aumentamos a vigilância e nós encontramos um surto aqui de vírus oroposto dentro de 140 casos suspeitos de dengue em 2015. Essas amostras estavam guardadas num estudo de dengue, e aí elas eram negativas, então nós utilizamos o protocolo e identificamos 54 delas como positivas para o vírus oroposto, ou seja, mostra que esse vírus está circulando e muitas vezes vai passar desapercebido porque não se faz o diagnóstico diferencial na maioria dos lugares. Durante a epidemia de Zika, nós tivemos um resultado muito interessante fazendo a pesquisa do vírus em saliva, e aí, por conta disso, nós pegamos os negativos de Zika, né, e as amostras que foram positivas para o oroposto, nós tínhamos também saliva e urina dessas amostras. E aí nós fizemos a detecção desses casos e nós encontramos o vírus oroposto tanto na saliva quanto na urina de alguns pacientes, mostrando que ele também é capaz de fazer essa infecção já sistêmica. Nós também sequenciamos, essa aqui é só uma amostra do estudo, e todas elas agrupam com a espécie oroposto ortobuniavírus, né, para os 3 segmentos genômicos. Mas um ponto bastante importante também, que eu queria destacar aqui, é que a gente, além do diagnóstico diferencial entre as arboviroses, e aqui eu falei para vocês de chikungunya, falei de Zika, Maiara e oroposto, e a gente nunca pode esquecer da dengue, né, mas eu não quis entrar porque o Luiz vai falar bastante de dengue. A gente não pode esquecer que dengue é nosso principal arbovirose. Mas, além das arboviroses, outros vírus podem causar um quadro clínico bastante semelhante, que a gente está falando aqui de síndrome febril aguda indiferenciada, né? Ou seja, febre, exantema, dor de cabeça, aqueles sintomas mais comuns que a gente conhece na dengue e em outras arboviroses. Então, na nossa experiência, nós temos encontrado outros vírus que não são esses, causando esses quadros, e muitas vezes vão passar de novo desapercebidos, porque se for durante um surto, eles vão passar desapercebidos. O vírus que a gente mais tem encontrado, inclusive em adultos, é um vírus chamado parvovírus B19. O parvovírus B19 ele é conhecido como a 5ª doença, causando, né, a 5ª doença da infância. É um vírus já conhecido desde a década de 70, e meio que está negligenciado, né? É uma doença infantil, então não se tem olhado com tanto cuidado, e nós temos encontrado em vários adultos, inclusive com altíssima carga viral. A maioria deles não fez um quadro grave, mas lembrando que esse vírus pode levar ao aborto, a uma formação, se infectar gestantes. Então, é um vírus que a gente precisa manter sob vigilância. Aqui é um trabalho também que nós publicamos recentemente, em casos que eram suspeitos de dengue.
aqui no estado do Amazonas, também no município de Tefé, negativos para dengue, negativos para malária, mas alguns deles foram positivos para o vírus B19, o genótipo 1, que é o genótipo mais cosmopolita. Um outro vírus que entrou na nossa rotina de diagnóstico diferencial foi o vírus do sarampo, por conta do que aconteceu em 2017 e 2018 aqui na região norte, onde nós tivemos muitos casos de sarampo, né? Então, primeiro em Roraima, depois no Amazonas, e se a gente pensar nos sintomas iniciais, eles podem também ser confundidos, né? Começa com uma síndrome febril aguda, mas lembrando que sarampo é uma doença transmitida por gotículas, né, de saliva, altamente contagiosa, e depois os sintomas vão evoluindo para coriza, hiperemia conjuntival, tosse, e aí começa-se a despertar para uma outra doença que não uma arbovirose. Mas sarampo pode levar a complicações graves, né, então incluindo óbito. Então, por conta dessa situação, a gente teve que se adaptar e incluir também o sarampo na nossa vigilância sindrômica e depois com a confirmação etiológica. Então, hoje existem 24 genótipos, né, do vírus do sarampo conhecidos, e sendo que 5 deles circulam atualmente. Então, a gente, uma vez detectando esses casos no meio da nossa casuística e atendendo a uma demanda da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas e de Roraima, nós fizemos essas análises e a gente fez, para entender melhor, nós fizemos o sequenciamento do genoma de uma amostra de Roraima e, para nossa surpresa, foi o primeiro genoma completo do vírus do sarampo depositado em bancos de dados públicos da América Latina. Então, para nós que trabalhamos com arboviroses, isso é algo relativamente comum, né, de fazermos genomas completos para entender melhor, mais profundamente, as relações filogenéticas desses vírus. E quando nós fizemos esse do genótipo, uma amostra do genótipo D8 do vírus do sarampo, a gente não tinha com que comparar na América Latina, né? Então, aqui nesse clado em amarelo, a gente vê as amostras mais próximas. Então, a gente tinha Austrália, Coreia do Sul e Itália, mas não tinham outros genomas da América do Sul para comparar. Normalmente, no sarampo é muito comum se fazer uma região de em torno de 400 pares de base, que é a região que é utilizada para genotipagem. Então, quando nós analisamos só essa região, foi possível identificar que essa introdução era independente da introdução do genótipo D8 que tinha ocorrido no Ceará em 2015. Mas, infelizmente, a falta dessas sequências na época, né, que nós fizemos esse estudo, nos impediu de fazer uma comparação para ver uma origem mais provável desse vírus. Então, mostra que a gente ainda precisa aumentar essa vigilância genômica de fato, né, de genomas inteiros, para outros vírus, como o caso do vírus do sarampo. Mas a gente ainda continua com amostras negativas, né? Então, desde 2016, tese do Vitor, a gente vem trabalhando com uma técnica chamada de metagenômica viral, que é um sequenciamento shotgun, né, de alto desempenho, onde a gente vai utilizar para aquelas que não sabem realmente o que é. E nós temos encontrado, por exemplo, pés de vírus, que são vírus que, ora, são relacionados a quadros infecciosos, ora não, mas recentemente saiu até artigo mostrando o caso de encefalite. E também, utilizando essa estratégia, nós fizemos a caracterização de um caso de doença de mão pé boca, que também é a mesma situação. No início era uma síndrome febril aguda, nos primeiros 2 dias não tinha um outro quadro que pudesse sugerir que era outra doença, e aí depois evoluiu com a forma clássica de mão pé boca, mas nós fomos capazes de identificar a presença do Coxsackie vírus utilizando a metagenômica viral na amostra desse caso. E esse caso eu sei bem porque não são essas fotos, mas esse caso aconteceu com o meu filho. E aí nós fizemos a reconstrução filogenética dessa amostra, nós conseguimos recuperar inicialmente em torno de 2.000 nucleotídeos do genoma, utilizando a estratégia de metagenômica em sequências não contínuas, mas depois nós fizemos, a partir daí fizemos o genoma, desenhamos primers e fizemos o genoma inteiro, e a reconstrução filogenética nos mostrou que a amostra mais próxima era essa amostra aqui, da Venezuela de 2018. Se nós lembrarmos que nós temos recebido uma imigração intensa da Venezuela aqui na região norte nos últimos anos, isso também é bastante condizente com a questão epidemiológica, ou seja, a gente também não está vendo, ou por acaso nós vimos nesse caso aqui,
o que está sendo introduzido também por conta desse grande fluxo migratório. Um outro trabalho que nós temos feito também é com vetores. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o assentamento rural de Presidente Figueiredo, no Amazonas, uma área rural com algumas casas, outras regiões mais isoladas, né, com casas bastante cercadas de fato por floresta primária. E nesse estudo nós focamos especificamente em flebotomínios. Na verdade, em vírus transmitidos por flebotomínios. Uma vez que a gente sabe que isso acontece, inclusive na Europa tem um vírus chamado Toscana que é importante, mas a gente tem pouquíssimo dado sobre isso no Brasil. Então nós espalhamos armadilhas CDC em diferentes estratos de floresta, peridomicílio, borda de floresta, e também fizemos aspiração de base. Fizemos 7 excursões nesse estudo. Mas a gente também, nossa equipe também trabalha bastante com virologia clássica. Então nós levamos tanque de nitrogênio porque nós queríamos isolar o vírus. E nós tivemos em 460 pools 34 com evidência de efeito citopático, como eu mostro aqui para vocês em uma das amostras, com evidência de efeito citopático em células de vertebrado, que chama bastante atenção para a gente, né, sugerindo que isso é um vírus que poderia infectar vertebrado. E justamente esse daqui nós também amplificamos um fragmento para o gênero flebovírus, e no sequenciamento nós mostramos que ele se agrupa muito próximo, ou mais próximo, a um vírus chamado uriurana, que foi inicialmente isolado pelo Instituto Evandro Chagas há mais de 30 anos atrás. A gente está continuando a caracterização do genoma inteiro desse vírus para poder confirmar se se trata de uma variante do uriurana ou se é um outro flebovírus cujo mais próximo é o uriurana. De qualquer maneira, é um vírus que há mais de 30 anos não tinha sido reportado, se a gente confirmar que é esse o vírus uriurana, e a mais de 1.200 quilômetros do local de coleta, que foi justamente numa armadilha localizada nesse ponto, nesta árvore aqui, onde nós fomos fazer esse registro fotográfico. Então, com poucas casas ao redor, né, mas em um fragmento de floresta, ali nesse assentamento rural que nós trabalhamos há 15 anos. Bom, eu estou encerrando aqui o meu tempo, né, dentro dos 20 minutos. Eu quero agradecer a minha equipe que tem trabalhado esses anos todos lá no laboratório, todas as instituições parceiras, né, que a gente tem trabalhado nos últimos anos, as agências de fomento, né, sem investimento não é possível gerar pesquisa. Vocês vão ver os dados do Luciano e do Luiz, que sem investimento a gente não consegue fazer o excelente trabalho que eles vêm conduzindo também. E deixar aqui, encerrando para vocês com essa imagem do pôr do sol no Alto Rio Solimões, e aqui a equipe nossa, né, que nesse último ano ficou muito deslocada no diagnóstico, auxiliando no diagnóstico de Zika, aqui essa foto numa das noites que a gente virou no laboratório para poder ajudar o sistema de saúde a desafogar os diagnósticos. Muitíssimo obrigado, fico à disposição para perguntas. Muito obrigada, Felipe, pela excelente palestra e por ser super pontual, né? Agora eu convido o Luciano Andrade Moreira, é pesquisador em saúde pública do Instituto René Rachou, Fiocruz, atua na área de biologia molecular de mosquitos transmissores de arboviroses, estudando as interações entre o patógeno e o hospedeiro invertebrado. Em 2010, finalizou o pós-doutorado na Universidade de Queensland, na Austrália, na área de interação entre a Aedes, Wolbachia e o vírus da dengue, e coordena atualmente no Brasil o World Mosquito Program. Seja bem-vindo, Luciano. Boa tarde a todo mundo. Obrigado, Alessandra. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje. E queria saudar o Felipe e o Luiz. A gente já fez, acho que ano passado, a gente estava junto presencialmente e hoje, com a pandemia, estamos aqui todos virtualmente. Então, vamos tentar conversar um pouquinho aqui. Todo mundo me ouve bem e está vendo minha tela? É difícil isso, essa interação. Sim. Tá. Então, vamos lá. O que eu vou apresentar aqui hoje, pessoal, é realmente uma pesquisa translacional, né? Então, por trás de tudo que vocês vão ver aqui, teve muita pesquisa básica. Eu vou mostrar, pincelar algumas coisas, mas tem muita coisa que eu não vou mostrar por causa do tempo. Então, nessas duas fotos aqui, vocês veem, primeiro, na esquerda, um laboratório. Isso começou
foi lá na Austrália, quando eu tive a oportunidade de passar 2 anos e meio na Universidade de Queensland, e onde começou essa pesquisa, não? Muita coisa básica aconteceu ali naqueles anos que eu fiquei ali. E aqui na direita a gente mostra uma foto mais de aplicação realmente prática. Esse é o trabalho que a gente faz com crianças, isso foi feito no Rio de Janeiro, trazendo não só esse projeto que eu vou apresentar aqui, mas também a questão de arboviroses. Eu queria agradecer o Felipe pela introdução no tema, né, de falar sobre arbovirose, falou muito bem e já me tirou bastante, né, o tempo, ganhei bastante tempo nessa introdução, né. Então, a gente fala em escolas, faz um trabalho grande na parte científica também e de interação com várias idades ali como parte do programa que a gente vai apresentar. Então, aqui o protagonista desse programa é a Wolbachia pipientis, que é uma bactéria intracelular, é um simbionte, ela é um intracelular obrigatório. Ela é transmitida maternalmente, então verticalmente através da fêmea, através dos seus ovos, para todos os seus descendentes, geralmente para todos os seus descendentes, e está presente nos filos artrópoda e nemátoda. Então, artrópodas são insetos, crustáceos, algumas aranhas também, e no nematóides tem os vermes, né, como a filariose é um exemplo. É muito comum em insetos, né, cerca de 60% dos insetos no mundo contém a Wolbachia, que eu mostro uma foto de um ovário de mosquito, e vocês veem aí as células, várias células, né, e aqui mostrando o núcleo azul, e em verde no citoplasma é a quantidade de Wolbachia que está presente. Então tem muita bactéria ali presente no citoplasma. O primeiro trabalho falando de Wolbachia foi em 1924, com essa dupla aqui de pesquisadores, que é o Marshall Hertig e o Simeon Burt Wolbach. Eles estavam trabalhando, um era entomologista e o outro patologista, trabalhava com rickétsias e febre maculosa, né, de carrapatos, e eles estavam trabalhando juntos, e eles descrevem esse texto aqui na direita. Eles falam que no verão de 1922 eles pegaram, dissecaram, né, fêmeas e machos de Culex pipiens, que é um pernilongo comum, e viram umas formas, né, cocoides ou com rodo assim, de organismos gram-negativos. Aí tem essas figuras, não são boas naquela época, com certeza a qualidade das fotos não ficavam tão boas, né? Mas eles pareciam que tinha uma forma de rickétsia. Nesse momento, nada foi falado, ficou por isso mesmo, e isso ficou assim por cerca de 12 anos. Foi quando o Marshall Hertig, ele descreveu a Wolbachia, então colocou o gênero com o nome do colega, né, do colaborador, do Wolbach, e pipientis vem de pipiens, né, do Culex pipiens, por isso que ele chamou Wolbachia pipientis, que é uma espécie só, muito diversa, tem muitas cepas diferentes de Wolbachia, dependendo do hospedeiro que ela se encontra, e pode causar algumas alterações nesse hospedeiro que eu vou mostrar aqui. Então, ela geralmente faz uma manipulação reprodutiva em seus hospedeiros. Aqui na parte de cima eu dou exemplo de algumas ordens de insetos e também crustáceos e aranhas, e naturalmente albergam, né, tem a Wolbachia. Eles podem causar, por exemplo, ela pode causar feminização. Então, por exemplo, você tem aí fêmeas cruzando com machos, e aí onde era para ser formado o macho, ele se torna uma fêmea. Partenogênese, então aqui não tem a contribuição do macho, fêmeas sempre produzindo fêmeas, isso é muito comum em menóptera, né, vespas, parasitoides. A gente tem também a morte de machos, muito comum nessa borboleta monarca aqui. Então você tem o cruzamento, e aí chega a formar os embriões, mas aí os machos morrem e ficam só as fêmeas. E o último aqui, bastante importante nesse nosso caso, que a gente vai mostrar mais à frente, que é a incompatibilidade citoplasmática. Nesse caso, por exemplo, uma fêmea que esteja com Wolbachia cruzando com um macho que não tem, todos os seus descendentes nascem
com a bactéria, já estão positivos. Por outro lado, se o macho tiver a Wolbachia cruzando com uma fêmea negativa, essa fêmea vai ficar estéril, então não vai produzir uma progenie viável, não tem produção de progenie. Neste caso, o que a gente vê em todas essas manipulações? A gente vê que há um aumento de fêmeas infectadas, então você dá uma vantagem, né, produtiva ali para aquelas fêmeas que têm Wolbachia e com isso vão aumentando em proporção na natureza. Por isso que ela é tão comum. Apesar de ser também comum, então, como eu falei, foi descoberto em Culex pipiens, também está presente, por exemplo, no Albopictus, em outras espécies de mosquitos, mas nunca foi encontrada naturalmente no Aedes aegypti. Então, foi esse trabalho feito lá na Austrália, onde se retirou a Wolbachia de Drosophila melanogaster, purificada e aí colocada nessa microagulha, e foi feito esse processo de microinjeção de embriões. É o mesmo processo que se faz no mosquito transgênico, mas nesse caso não houve nenhuma modificação genética, nem na bactéria e nem no mosquito. Então foi uma associação da bactéria tirada do organismo e colocada no Aedes aegypti. A partir desse momento, somente por cruzamentos, a gente consegue manter a linhagem. Esse processo durou cerca de 4 anos e, a partir daí, somente por cruzamento, essa linhagem foi sendo mantida. Vários trabalhos apareceram na época, em 2009, 2010 e um pouco mais, mostrando, né, a capacidade de, quando o mosquito está com a Wolbachia, ele tem sua capacidade, sua competência vetorial muito reduzida para vários vírus. Primeiramente, descobrimos para dengue, né, fizemos trabalho ali um pouquinho também com chikungunya, mas aí depois também mostramos para zika, para febre amarela, também maiaro, né, o Felipe acabou de falar de maiaro. Então, uma gama grande de arbovírulos que a Wolbachia é capaz de bloquear. Então, com isso, surgiu o World Mosquito Program, que é uma iniciativa natural, autossustentável e sem fins lucrativos, no Brasil, conduzida pela Fiocruz, envolve a liberação de mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia para o controle da dengue, da zika e da chikungunya. Hoje está presente em 11 países, como eu falei, iniciou-se na Austrália, ali casos de dengue são poucos, quando tinha epidemia era cerca de 1.000 casos no ano, e foi para esses países aqui do Pacífico e também Indonésia e Vietnã, mais recente Sri Lanka. No Brasil começamos os primeiros trabalhos de preparação em 2012, já estão fazendo 8 anos, mais recente, então depois Colômbia entrou e depois México. No Brasil, eu vou falar um pouquinho dos nossos primeiros trabalhos, né, lá no Rio de Janeiro, Niterói. Hoje temos uma cobertura nos 2 municípios, uma população total cerca de 1.300.000 pessoas beneficiadas pelo esse programa. São essas áreas coloridas aqui. Lógico, não foi fácil ali no Rio de Janeiro, todos conhecem, principalmente essa região aqui, da região norte do município, onde está ali perto da Fiocruz, aqui, né? A gente tem ali, e também Niterói também tem, 20% de todas essas áreas que a gente trabalhou eram como essa. A gente tem o Complexo do Alemão, que é essa foto, entre outros, Maré e outras comunidades grandes, complexas, violentas, que foi bastante desafiador a gente trabalhar, mas a gente continua trabalhando em parceria com a comunidade, com os agentes de saúde, agentes comunitários, e eu vou falar mais um pouquinho para vocês já já. Então, como a gente faz isso? Primeira coisa, né, as etapas do programa, como funciona. A gente tem um mapeamento do território, então, toda a parte urbana, por quê? Que é lá onde se encontram os Aedes aegypti, e é ali que a gente vai liberar os mosquitos com Wolbachia. Só voltando atrás, pessoal, a gente teve todo um trabalho de aprovação regulatória, né, tanto do IBAMA para importar os ovos da Austrália, isso foi em 2011. Em 2013, a gente teve da Anvisa, que é o RET, a gente teve o RET aprovado pela Anvisa.
e também da CONEP para poder fazer esses trabalhos em campo lá no Rio de Janeiro, e continuam aprovados. Depois a gente começa uma fase que pode durar até 6 meses de engajamento comunitário e comunicação, onde a gente faz o trabalho nas áreas da saúde, com os agentes de saúde, capacitação, e treinando, tirando dúvidas, na parte de escolas também, com várias idades de crianças, desde contação de histórias até essa parte mais científica, trazendo projetos, né, científicos dentro da sala de aula, e também com lideranças sociais nos diferentes territórios que a gente trabalha. Passando essa fase, a gente tem externamente, vem uma pesquisa de opinião para ver se a população aceita a gente fazer a liberação de mosquitos, e a gente tem tido mais de, pelo menos 85% nas áreas, normalmente mais de 90% da população fala, tudo bem, podem liberar mosquitos. Lógico que isso é feito uma amostra, né, significativa da população que vai responder esse questionário. Passando, então, esse processo, a gente tem, então, a produção de mosquitos. Aqui eu mostro algumas fotos da produção do Rio de Janeiro. Já está um pouco diferenciado aqui, mas a gente produz cerca de 3 milhões de adultos por semana, também cerca de 3 milhões de ovos de mosquitos com Wolbachia por semana lá no Rio de Janeiro. E aí começa em si a fase de liberação de mosquitos, que dura cerca de 16 semanas, uma vez por semana em cada ponto de liberação, onde os mosquitos são liberados, podem ser liberados através da janela do veículo ou a pé, dependendo do tipo de território. Abre esses tubos, cerca de 150 mosquitos, machos e fêmeas, são liberados, e eles vão cruzando ali. A Wolbachia vai sendo passada, então lembra, através dos seus ovos, né, as fêmeas, e aí a gente vai aumentando a proporção de mosquitos positivos, e isso tende a ficar sustentável depois de um tempo. Fazemos o monitoramento do campo para ver se a Wolbachia está presente. Pode ser feito tanto com a BG sentinela, que é essa armadilha aqui de adultos, ou ovitrampas, que são esses aqui. Fazemos a detecção da Wolbachia em laboratório, como por RT-PCR ou LAMP-PCR, e também fazemos, em parceria com os municípios, análise dos dados secundários dos municípios, das arboviroses, para que a gente possa ver se as áreas que estão recebendo o programa têm já alguma redução na incidência de arboviroses. Então, muito rapidamente, eu mostrei, são várias fases, isso realmente são vários meses que a gente faz isso, e isso se repete, né, dependendo da área que a gente está cobrindo. Vou mostrar alguns resultados, eles estão um pouco defasados, aqui são de março, lógico, antes da pandemia, quando a gente ainda fazia o monitoramento com as BGs na casa das pessoas. Nos 2 municípios, Niterói e Rio, a gente teve cerca de 1.300 armadilhas BGs instaladas nas casas das pessoas. E aqui esse esquema, aqui, esse mapa mostra, nas áreas que estão em verde, a Wolbachia já está a mais de 60%, em amarelo de 40% a 59%, e nas áreas em laranja, menos de 39%. Mostra aqui Rio de Janeiro, a situação da Ilha do Governador está bem melhor, a gente tem áreas com mais de 60% aqui em verde, 40%, 59% em amarelo, e em laranja são áreas que estão menos de 39%. A gente está voltando em algumas áreas aqui desse território da zona norte do Rio, para que a Wolbachia possa aumentar. Isso a gente reiniciou, mesmo durante a pandemia, em junho, a liberação de mosquitos em vias públicas, então a gente não tem contato com a população. E hoje a gente retomou o monitoramento através de ovitrampas, que é feito pelo município do Rio de Janeiro, e em Niterói a gente está em parceria também com os agentes de saúde. Vou mostrar aqui uns dados que não estão publicados ainda com relação à sustentabilidade que a gente mostra do programa. Isso eu mostro aqui uma das primeiras áreas lá de Niterói, que a gente chama de Jurujuba, que são essas áreas aqui coloridas. Lá a gente fez todo o processo de liberação de mosquitos através de ovos, que pode ser feito através desses baldezinhos aqui, ou umas caixinhas, onde a gente coloca água, ovos de mosquitos com Wolbachia e também
a comida para as larvinhas. Aqui mostrando nesses mapas aqui, nos pontos em azul, onde os mosquitos foram liberados, né, instalados esses baldes. E aqui eu mostro um detalhe de um dos baldezinhos, onde depois de cerca de 2 semanas, os adultos saem por ali e a gente renova aqueles ovos e vai fazendo isso por cerca de 16 a 20 semanas. Esse é o processo de ovos. Aqui eu mostro, né, desde a gente finalizou, agora em janeiro, pessoal, faz 5 anos que a gente parou de liberar mosquitos nessas áreas. A gente mostra aqui dados de 2017, 18, 19, mostrando, então, a porcentagem de amostras que a gente coletou de mosquitos lá que estavam positivos para a Wolbachia, mostrando, então, com mais de 80%, 90% em semanas que eram 90%, 100%. Então, mostrando, então, realmente a sustentabilidade desse processo em campo. A gente também se perguntou o que ia acontecer com a quantidade de Wolbachia no mosquito, né? Então, a gente calculou, a gente faz por PCR, né, comparando com o mosquito, genes do mosquito, né, endógeno, controle endógeno. Aqui a gente tem a densidade da WML, que é a Wolbachia. A gente fez em 2 momentos, 2, 4 meses depois que a gente parou de liberar mosquitos e 14, 16 meses depois que a gente parou de liberar mosquitos. E a gente vê aqui em cinza a densidade de Wolbachia dos mosquitos do insetário naquela época, e aqui em verde são os mosquitos de campo. O que a gente vê? Que a Wolbachia no campo já está numa densidade maior, então, mesmo durante esse processo, aumentou, né, o título da Wolbachia nesses mosquitos, o que é bem interessante. A gente não sabe por que exatamente, mas isso aconteceu. Tanto desse tempo aqui, tanto também 14 a 16 vezes, significativamente mais Wolbachia nos mosquitos de campo do que os que se encontravam no laboratório, no insetário. Eu mostro também, a gente fez o trabalho da competência vetorial desses mosquitos 18 meses após o estabelecimento. Então, a gente instalou, houve trampas em áreas, então a área lá de Jurujuba, e também numa área controle nossa, que seria, por exemplo, a URCA, que é uma área que não recebeu o programa ainda. A gente, então, trouxe os ovos para o laboratório, criou até adultos, e fez o desafio desses mosquitos, tanto com Zika e como dengue também. Então, aqui eu mostro na cabeça e no tórax desses mosquitos, né, a quantidade de cópias de RNA do Zika vírus e também do dengue vírus, né, nos mosquitos. Então, os mosquitos da URCA aqui mostrando, onde não tem Wolbachia, tem muito mais Zika do que os mosquitos de Jurujuba. A gente fez 2 experimentos independentes, mostram a mesma coisa. A mesma coisa aconteceu para dengue vírus. Mosquitos da URCA têm muito mais dengue do que os mosquitos de Jurujuba, e aqui no outro experimento a mesma coisa. Lembrando que isso aqui não é saliva, não é transmissão, é só a cabeça e o tórax do mosquito. A gente está mostrando o quanto de partículas virais estavam ali. A gente faz também, como eu falei, o acompanhamento epidemiológico, e eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nos últimos anos, desde 2018, 2019, a gente não teve epidemias nem de dengue, nem de Zika, nem no Rio e nem em Niterói. Em Niterói aconteceu uma epidemia de chikungunya. O Felipe já falou aí, né? Todo mundo já sabe o que é, né? Todo mundo ouviu falar, muitas pessoas tiveram aqui, Mato Grosso do Sul, né? Teve bastante também. E aqui eu mostro a incidência de chikungunya, que é o número de casos por 100 mil habitantes, desde 2015, que é quando, né, depois da introdução, vem sendo acompanhado pelo município. Então, o que a gente vê aqui? A Wolbachia em azul claro se estabelecendo nessa área, essa área rosa aqui, a primeira zona de Niterói que a gente fez, a mais antiga, e eu comparo com a área da cinza, que é essa área controle aqui, né? Então, a gente vê em azul escuro a incidência de chikungunya aqui dessa área aqui, zona 1, então essa curva escura, comparado com a área controle, que é essa curva em laranja. Então, o que a gente vê?
houve uma redução de cerca de 72% de casos de chikungunya nas áreas que receberam o programa. Esses dados ainda são preliminares, mas nos mostram, então, ser bem promissores. Em seguida, eu mostro dados de dengue. Isso aqui foi Niterói, aqui não está tão claro, né? O que a gente viu? Comparando essa área aqui em marrom com uma área em cinza, a gente tem aqui a Wolbach se estabelecendo aqui nessa mancha em azul claro, e a gente vê aqui a incidência. Lógico, o dengue tem um histórico muito mais longo, desde 2007, e aí mostrando a incidência em azul escuro, nessa área em marrom, aqui, que é a região oceânica, e em laranja é a área controle. E a gente vê essa diferença aqui, mas essa diferença já é significativa e mostra 74% de redução nos casos de dengue nessa área da região oceânica em comparação com a região controle. Também bastante promissor o resultado. Final de agosto saiu um resultado de um estudo clínico randomizado controlado que aconteceu na Indonésia, e onde eles fizeram em 24 áreas, 12 receberam o programa, né, mosquitos com Wolbachia, e 12 não. Eles acompanharam casos hospitalizados de dengue no município e viram o quê? Então, essa é uma cidade de cerca de 400 mil habitantes, 77% menos casos de dengue nessa cidade de Yogyakarta, onde o programa foi implementado. Nesse próximo slide, eu mostro para dengue apenas. As duas primeiras colunas são a Austrália. A Austrália já tem alguns anos, já que realmente eles têm a vinda, né, de casos de fora do país, mas não há transmissão local. Então, vocês veem aí a quantidade de impacto, né, 97%, 94% menos dengue. Aqui é uma outra área da Indonésia. Aqui o quarto caso aqui é Vietnã. E Rio de Janeiro, 44% menos dengue. Niterói varia de 42% a 74% menos dengue. Também mostrando em outros países, né, acontecendo a mesma tendência, que é muito importante. A gente está hoje em expansão para outros municípios, né? A gente tem aí, mostrei Rio de Janeiro e Niterói. Estamos vindo desde o começo de outubro aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte também vai ter uma RCT, vou explicar já já. Campo Grande, ontem, né, começou a liberação de mosquitos na cidade de Campo Grande, onde a Alessandra está. E Petrolina, no primeiro semestre do ano que vem, nós vamos fazer o município como um todo. Aqui em Belo Horizonte, primeiro fizemos isso está em andamento, 3 áreas de abrangência aqui em Venda Nova. É uma área pequena, de 44 mil habitantes, vai ser só uma fase, 16 semanas de liberação de mosquitos, começou em outubro. E vai ter também um estudo randomizado controlado. Esse estudo vai ser conduzido pelo Mauro Teixeira do UFMG e também por um grupo estrangeiro da Emory University, da Yale e da Florida University, que vão fazer a implementação. A gente vai fazer a implementação, então, em 58 clusters do município, aqui nessas áreas sombreadas, 29 receberão os mosquitos com Wolbachia e 29 serão controle, né? Em todas elas, a rotina do município vai continuar. Os clusters foram desenhados em torno de escolas públicas, onde crianças, cerca de 3.500, já foram recrutadas, e elas vão ser acompanhadas por 4 anos a sobreprevalência das arboviroses, dengue, zika e chikungunya, para ver se vai haver uma mudança, né, uma diferença nas áreas que receberam o programa em comparação às áreas controle. E a previsão de liberação é agora, estava em novembro aqui, mas é agora em dezembro ainda. Estamos finalizando todo o processo de preparo. Aqui mostrando uma biofábrica de Belo Horizonte, algumas fotos. É o primeiro caso com o município reformou todo um espaço. Então, uma contrapartida muito importante que está dando para que o programa aconteça no município. É o primeiro caso do WP Global que isso acontece. E aqui eu mostro algumas fotos da biofábrica de Campo Grande, que foi inaugurada ontem, e a primeira liberação dos mosquitos aqui, mostrando o secretário Arnaldo, da SVS, e também o prefeito lá de Campo Grande, aqui o secretário de Estado de Saúde,
do Mato Grosso do Sul. É muito importante lembrar, pessoal, a gente faz isso muito, tanto para a comunidade, para o município, para todos os nossos parceiros, que o método Volbach é complementar. Não é a solução dos problemas, as pessoas precisam continuar fazendo o seu dever de casa, tirando os criadouros. Se necessário, o município vai utilizar inseticidas, se tiver uma vacina também. Tudo isso deve ser usado em integração de uma forma racional. E o que a gente quer é que tenha menos mosquitos, então as pessoas fazendo o seu dever de casa, mas que esse mosquito seja o volbito, que é como a gente chama o mosquito com Volbach. Eu agradeço, finalizo agradecendo os financiadores e parceiros, o Fiocruz, por toda a infraestrutura que nos dá. O Ministério da Saúde, desde 2012, nos financia, que é a SBS, também a DECIT, dentro da SQT. Muito obrigado por isso. E também a Fundação Bill e Melinda Gates, a gente tem um final de recursos finalizando agora. O CDC, tivemos um pequeno aporte de recursos para a parte de epidemiologia lá em Niterói, e nossos parceiros, que são as secretarias tanto de saúde e de educação dos municípios e estados. Um grande agradecimento aos agentes de saúde que nos ajudam e também toda a comunidade que nos apoia e leva, nos ajuda a levar esse programa. Para quem quiser saber mais, eu deixo aqui e-mail, o site, também as redes sociais, se vocês quiserem saber informações, atualizações, que é o WMT Brasil, e também tem o WhatsApp para quem quiser tirar dúvidas, a gente está aí sempre online. Tá? Mais uma vez agradeço a todos e a gente fica por aqui. Muito obrigado. Parabéns, Luciano. Ótimo. Muito boa a palestra, a apresentação. Agora eu vou convidar o Luiz Carlos Júnior Alcântara. Obrigada, Luiz, por ter aceitado o nosso convite. O Luiz, ele é pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, é pesquisador visitante do Departamento de Genética da Universidade Federal de Minas Gerais, tem experiência na área de bioquímica, biologia molecular e bioinformática dos retrovírus humanos, HIV e HTLV, e arbovírus humanos, chikungunya, zika, dengue e febre amarela. Atua principalmente nos seguintes temas: vigilância genômica, epidemiologia molecular e evolução dos vírus humanos, polimorfismos nos genes dos hospedeiros de vírus humanos. Está contigo a palavra, Luiz. Ok, Alessandra, obrigado. Novamente, eu te agradeço pelo convite. Tá? É um prazer estar aqui com vocês, apresentando alguns resultados dos nossos projetos, né? Inclusive envolvendo o grupo todo aí da vigilância do Mato Grosso do Sul. Tá? E como o Felipe, como o Luciano já disse, né? Todos os nossos trabalhos são trabalhos de grandes colaborações. Então, é por isso que todos nós estamos avançando junto com vocês da vigilância, certo? Então, é um prazer estar aqui hoje. Eu vou falar sobre como que a gente está compartilhando, né, tecnologia de sequenciamento, tecnologia de análises, tentando colocar inovação, tá? Junto com os laboratórios centrais de saúde pública, não só no Brasil, mas em alguns dos países da América Latina. Tá? Não só compartilhando tecnologias, mas também conhecimento. Tá? Então, tornou-se um dos objetivos principais dos nossos trabalhos. Tá? Então, eu vou mostrar aqui alguns resultados referentes ao que a gente fez, tanto em dengue, em chikungunya, tá? E finalizar também com vigilância genômica do SARS-CoV-2, né? E através de metagenômica, procurando outros vírus. Tá? Então, em relação à dengue, o que nos motivou a fazer esse trabalho foi o aumento, né? O número aumentado de casos, principalmente em 2019, de dengue 1, principalmente no Nordeste, tá? E de dengue 2 no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
com mais de 1 milhão, mais de 1,5 milhão de casos, né, e mais de 780 mortes, né, que a gente sabe. Tá? Então, as regiões com maior incidência, dentro da amostragem que nós utilizamos, de 2015 a 2020, foi essas três regiões, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Tá? Então, aqui eu coloquei a incidência desses valores, né? E uma coisa muito importante é que a gente publicou anteriormente, né, no início desse ano, um artigo junto com o grupo de São Paulo que sequenciou amostras de dengue 2 circulantes nas regiões de Araraquara, São Paulo e São José do Rio Preto. Então, foi visto que se mantinha a linhagem 2, né, do dengue 2, né, genótipo 3, e a gente vê que se a gente aumenta o número de genomas, a gente pode ver outros resultados interessantes. Então, que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, né, mostrando que a vigilância genômica móvel, treinamento e compartilhamento tanto da vigilância genômica, do treinamento, isso é importante para a gente fazer junto, né, a pesquisa com a vigilância, né, para compreender melhor a dinâmica tanto de dengue 1 quanto dengue 2, que ainda estão, né, circulando no Brasil. Né. E com isso nós utilizamos 2 estratégias. A primeira estratégia foi essa, né, todos dentro do projeto, num projeto aprovado pelo CNPq e também financiado não só pelo CNPq, mas também pela SVS, pela OPAS, né? Então, Fiocruz também, Fiocruz no Rio, né? E que compreendeu a primeira etapa, ao invés da gente levar as amostras para o laboratório e tentar trabalhar com essas amostras, nós fizemos uma vigilância móvel, aqui vocês estão vendo um motorhome contendo um laboratório móvel de sequenciamento interno, e nós passeamos, né, como eu falo passeamos, e vocês sabem que não é passeamos, porque eu já ouvi falar que a gente estava passeando. Bom, nós saímos do Mato Grosso para o Mato Grosso do Sul, depois para Goiás e Distrito Federal. Então, nós fomos até os Lacens e fizemos o sequenciamento, somente a parte de sequenciamento dentro do laboratório móvel para evitar a geração de amplicons durante as reações de sequenciamento dentro dos Lacens, né? E fizemos isso, então nós fomos até os Lacens e depois, isso foi em 2019, em maio de 2019, em agosto de 2019, nós utilizamos uma outra estratégia, para completar esse trabalho de investigação de dengue, os estados, dentro daquelas regiões, outros estados, ou os mesmos estados que a gente foi, completaram com mais amostras enviando para o Lacem Minas. Então, no Lacem Minas, nós fizemos o quê? Um workshop, um curso. Nesse curso estava envolvido tanto o sequenciamento dentro dos laboratórios da FUNED, então dividimos vários laboratórios, fizemos o sequenciamento, fizemos as análises todas de bioinformática e treinamos todo o grupo de laboratórios de saúde pública, dos Lacens, de laboratórios de referência, de laboratórios de saúde pública de outros países da América Latina, como Uruguai, Paraguai, Panamá, tá? México também, né? Então nós chamamos de sequenciamento portátil, né? Utilizando o treinamento, dando um treinamento para todos os envolvidos, né? Então, com o objetivo, né, de fazer um exame retrospectivo da circulação de dengue 1 e dengue 2. Então, esse é um trabalho gerado com mais de 170 pessoas, mais de 170 pesquisadores e indivíduos da vigilância, tanto da coleta da amostra até a parte clínica, que está no pré-print e que já foi enviado para a Nature Communication, tá? E estamos aguardando, já está com os revisores, estamos aguardando a resposta dos revisores. Bom, então aqui só para mostrar, né, que são, além todos esses aqui, nós temos um grupo dentro de autores dentro, que é o grupo, né, de vigilância genômica arboviral na América Latina,
que é composto de vários outros indivíduos. Tá? Então, o objetivo geral de todas essas duas alternativas testadas foi investigar em tempo real a epidemiologia de dengue 1 e dengue 2 durante o surto, né, entre 2018 e 2019 de dengue, mas agregamos também amostras tanto de dengue 1 quanto dengue 2 de 2015, né, 2015, 2016, 2017 e 2018, né, e 2019. Bom, para entender a dinâmica do espalhamento espaço-temporal desse vírus, né? Fizemos de uma maneira móvel, aqui está, como eu já tinha falado, e através de levando as pessoas até um laboratório e juntos fazemos o sequenciamento e as análises. Tá? Teve também coleta de mosquitos, tá? Então nós coletamos mosquitos de todas em todas essas regiões que nós participamos, tá? Então, no total, né, então, nós tínhamos amostras de 2015 a 2019, compreendendo os LACENs Distrito Federal, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, tá? O Hemocentro de Ribeirão também Preto participou desse trabalho, e agregamos também indivíduos, sequenciamento também no Panamá, tá? Com amostras do Panamá. No total, só do Brasil, foram 248 amostras de dengue que foram para os experimentos de sequenciamento. Tá? Dessas amostras, tá? Todas passaram por extração de RNA, a síntese do cDNA, esse cDNA extraído passou por um PCR de sequenciamento com primers, com cobertura de todo o genoma. Tá? Depois, nós avaliamos a concentração dos amplicons gerados após a reação de PCR de sequenciamento, um qubit, e aqueles que tiveram uma concentração considerável para dar continuidade, ou seja, com a concentração maior que 1 nanograma por microlitro, tá? Nós partimos para a elaboração das bibliotecas genômicas. Preparávamos as bibliotecas genômicas, aplicávamos no Minion, que é esse sequenciador aqui, tá? E realizávamos sequenciamento. Esse sequenciamento ele foi feito entre 4 e 6 horas, tá? E as análises foram feitas no software desenvolvido em conjunto com o nosso grupo e o grupo da África do Sul, que é o Genome Detective, tá? Onde fazíamos, né, o assembly e a genotipagem, usando isso aqui, esse software. Aí, depois da genotipagem, nós tínhamos importávamos as sequências no formato FASTA para fazer o alinhamento tanto de dengue 1 quanto de dengue 2. Após esse alinhamento, partimos para as análises filogenéticas, tanto as análises filogenéticas para dar sustentação ao agrupamento dessas novas sequências com outras já existentes no banco de genes, né, no GenBank, que usamos o IQ3 para fazer um teste de verossimilhança máxima, e o BEAST para as análises, o pacote do BEAST para as análises temporais. Né? Bom, então tudo isso que fizemos, né, utilizando o Minion, para obter essas sequências. Posteriormente, essas sequências serem analisadas quanto ao caráter evolutivo, e junto com as informações epidemiológicas, podemos inferir sobre quando que o dengue, no dengue 1 quanto o dengue 2, né, quanto foi introduzidos as diferentes regiões geográficas e quantas linhagens estavam circulando, aquelas linhagens já demonstradas anteriormente, outras linhagens, tá, para inferirmos sobre a transmissão. Bom, aqui é só mostrar para vocês, né, um padrão do Genome Detect desse software. Então, para todas as amostras sequenciadas, eles nos dá esse resultado, né, com a identidade, nucleotídeo, aminoácido, a cobertura do genoma. Então, aqui é só um exemplo em relação a dengue 2. Tá? Então, das amostras 248 que fizemos a reação de PCR para sequenciamento, 227 tiveram concentração de amplicon suficiente para prepararmos a biblioteca e sequenciarmos. Tivemos, então,
57 amostras de nova sequência de dengue 1 e 170 de dengue 2. Né? Aqui eu mostro, no caso do Mato Grosso do Sul, foram 59 novos genomas, né? Todos de dengue 2, não tinha nada de dengue 1, todas as amostras que foram sequenciadas no Mato Grosso do Sul. E a cobertura, né? Nós tivemos, no caso, em relação ao dengue 1, CT médio foi CT de 22, de dengue 2 de 23, a idade média 28 para dengue 1, 37 para dengue 2, tá? Sendo aqui no caso de dengue 1, tá? A maior parte das novas sequências eram oriundas de indivíduos que tinham a doença febril aguda, né? A dengue sem sinal de alarme, tá? A maioria, nós tínhamos também alguns óbitos, aqui DG é dengue grave, né? E em relação a dengue 2, também a maioria, 81%, para dengue sem nenhum sinal de alarme, né? A cobertura toda em torno de 90%, o genótipo do dengue 1 foi 5, o genótipo de dengue 2 foi o genótipo 3. Após isso tudo, nós realizamos antes uma análise para saber o impacto desse novo sequenciamento em relação a tudo que foi feito de dengue 1 no Brasil. Então, em relação a dengue 1, os primeiros genomas são de 1988. O que a gente vê em verde aqui são a quantidade de genomas ao longo do tempo. Se vocês observarem, cinza são o produto desse trabalho, né? Mais de, em torno de 55% de todos os genomas de dengue 1 do Brasil já foram geradas nesse estudo, assim como o dengue 2, começando a partir de 1990, né, que foram os primeiros genomas, nós conseguimos 60% dos genomas até hoje. Bom, em relação a dengue 1, vou mostrar brevemente a dengue 1, tá? Em relação aos resultados, tudo que está em azul aqui são do Brasil. As sequências novas se agruparam nessas 3 linhagens, né? Essa aqui era uma linhagem que chamava de linhagem 2, mas que no Brasil não circula mais, mas todos se agruparam ou na linhagem 1, essa que passou a ser chamada de linhagem 2, e essa de linhagem 3, linhagem 1, 2 e 3. Todas as amostras de dengue 1 do genótipo 5, né? Então, aqui eu tenho uma análise de verossimilhança máxima, tá? Não é uma análise temporal, que nos dá o quê? Analisando 501 sequências nesse dataset, 57 eram novos genomas e 444 foram genomas referências públicos que nós utilizamos. Tá? Então, basicamente, o que a gente vê na análise temporal, né, é que nós tivemos mantivemos as 3 linhagens, linhagem 1, 2 e 3. Tá? Na linhagem 1 foram poucas sequências, tá? Isso até porque o número de amostras provenientes nos LACENs, né, mais antigas, de 2015, 2016, 2017, 2018, a quantidade é mais escassa. Então, conseguimos um número menor de sequências, mas nós só tivemos aqui sequências coletadas de indivíduos até 2018. Então, nada de 2019. A maioria delas, principalmente as de 2019, se agruparam nas linhagens 2 e 3. E o que a gente vê que tanto na linhagem 1 quanto na linhagem 2, nós vimos um espalhamento a partir do norte do país, o que foi introduzido, né, das Ilhas Britânicas, do Caribe, aqui também é do Caribe, tá? Da América Central, na região norte, e depois se espalhando para o que está em vermelho, que é a região sudeste, tá? Região sudeste, o que está em amarelo é nordeste, tá? E aqui na região centro-oeste também nós temos a centro-oeste que está em verde. Então, no centro-oeste foi só a linhagem 2 e a linhagem 3, tá? A maioria das amostras do centro-oeste, principalmente a maioria das amostras aqui, são do Mato Grosso do Sul, se agruparam na linhagem 3, tá? Então, a gente vê aqui a introdução, aqui não foi do norte, né? Mas já estava circulando no sudeste, do sudeste se espalhou para o nordeste, tá? Em torno de 2015, e depois do nordeste para o centro-oeste, né? Em torno de 2016. Desculpa aí. Tá? Então, o importante aqui é ver que essa linhagem 1 aqui, ela está
se desaparecendo, está desaparecendo e se mantendo em 2019, né? A linhagem 2 e 3. Em relação à dengue 2, nessa análise tiveram semelhança máxima, tá? Nós observamos o quê? Que tudo que está em azul aqui são as linhagens circulantes de dengue 2, genótipo 3 no Brasil. É a linhagem 1, BR1, né? Que circulou entre amostras de 1990 e 2000. A linhagem 2, de 2000 a 2016. Tá? Então, nós não tivemos nenhuma nova sequência aqui nessas linhagens. Tivemos na linhagem 3, 6 amostras. Dessas 6 amostras na linhagem 3 aqui, essas 3 aqui primeiras, mais antigas, né, que são de 2008, são de Goiás, né, e essas 3 aqui de Ribeirão Preto, né, mas todas da linhagem 3. E o que a gente vê aqui, a maioria das novas sequências de dengue 2, genótipo 3, se agruparam nessa linhagem BR4, que mantém sequências entre 2016 e 2019, né? E vendo, dá para ver claramente também o que já se sabia, né? Essa introdução a partir do Caribe, tá? Mas foi introduzida a partir do Caribe, onde foi os primeiros lugares que apareceu essa linhagem 4 no Brasil, tá? Então, aqui Ribeirão Preto, como disse. Nós adicionamos novas sequências do Panamá, de um grupo do Panamá que veio para o curso, porque para saber se no Panamá, se lá na América Central, aqui na América Central, estava circulando também essa linhagem aqui, essa BR4, porque aqui também são amostras de 2019, assim como a maioria das amostras que nós analisamos aqui. O que eu fiz aqui? Eu peguei só esse grupamento, só essa linhagem 4 aqui, e analisei, fiz uma análise temporal dessa linhagem. Na análise temporal, o que a gente vê? A gente vê que, né, eu esqueci de dizer, que de todas as amostras que nós sequenciamos, a gente conseguiu também a classificação quanto a dengue sem nenhum sinal de alarme, dengue severa e dengue associada à morte, no caso dos óbitos, né? Então, tínhamos em vermelho do Sudeste, em amarelo Nordeste e em verde do Centro-Oeste. O que a gente vê? Que as sequências tem uma mixagem, tem uma mistura dessas amostras, dessas sequências, em 2 subclados, que eu chamei aqui de sublinhagem, tá? Ou sublinhagem, no caso, BR4L1 e BR4L2, né? E o que a gente vê que as amostras do Centro-Oeste, a maioria delas se agrupam nessa sublinhagem BR4L2. As amostras do Mato Grosso do Sul se agrupam, na sua maioria, dentro desse clado aqui, na sublinhagem BR4L2. Tá? Então, foram, no total, 181 isolados nessa análise aqui, 164 sequências são provenientes desse trabalho. O restante são provenientes de São Paulo, daquele trabalho que fomos coautores, tá, no início do ano, que foi essas em vermelho, que a gente não tem a clínica. Então, essas aqui a gente não tem a clínica. Nesse trabalho, a gente, de São Paulo, aqui, Araraquara e São José do Rio Preto, a gente não via essa separação. Então, a gente, aumentando o número de genomas, a gente vê que está acontecendo essa separação e a persistência dessa BR4L2 é maior no Centro-Oeste, certo? É maior no Centro-Oeste do Brasil. Chamei BR4L1 e L2. Todas as amostras coletadas em 2016 e 2019. Então, aqui eu tenho que a data, né, eu dato aqui o tempo de divergência do ancestral comum mais recente desse grupo aqui, que é o BR4L1, que é entre setembro de 2014 e junho de 2016, e do grupo BR4L2, que é entre março de 2015 e novembro de 2016. Tá? E a gente vê o quê? Que todo esse BR4, tá? Ele tem um tempo o ancestral comum mais recente, tem um tempo de divergência entre novembro de 2013 e maio de 2015. Tá? E o que a gente vê claramente aqui é que nós temos essas sequências aqui, que são novos genomas,
né, de dengue sem nenhum sinal de alarme, de 2016, que são do Sudeste e são de Minas Gerais. Então, a gente vê que Minas Gerais teve uma contribuição grande na introdução, tá? Então, ou seja, na introdução desse BR4L2 em todos os outros estados analisados dessas 3 regiões, né? Aqui são as 3 amostras de Minas de 2016. Analisando todas as mutações encontradas nessa linhagem, nós achamos 34 novas mutações. Certo? Nós fizemos isso através de machine learning, né? Utilizando inteligência artificial para analisar todas as mutações encontradas e comparando com as outras linhagens. Então, a gente viu 34 novas mutações. Dessas 34 mutações, né? Então, aqui as mais importantes que nós encontramos são aquelas que foram sinônimas, que levaram à mudança de aminoácido. Dessas que levaram à mudança de aminoácido, nós fizemos o cálculo da pressão seletiva, e a pressão seletiva foi positiva, né? E a gente viu essas mutações, ou seja, essas 3 mutações aqui, preferenciais nesse grupo, não preferenciais, somente nesse grupo, BR4L1, onde se encontra Mato Grosso do Sul, e essa aqui, né, que é uma valina na posição 553 por uma isoleucina na sequência de NS5, aqui no envelope, aqui NS5 também. Tá? O que realizamos também, como eu disse, essa vigilância genômica, nós realizamos também no Laboratório Central de Saúde Pública do Paraguai, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde. Tá? Então, esse é um trabalho que foi praticamente aceito na Emerging Infectious Diseases, tá? E agora a gente só está fazendo algumas edições sugeridas pelos revisores, né? Logo vai estar na Emerging Infectious Diseases, tá? Que é a vigilância genômica móvel, né, de chikungunya no Paraguai. Claro que nós, no paper, é chikungunya e dengue. Eu preferi, não dá tempo a gente falar sobre tudo, preferi manter chikungunya, tá? Porque acho que é importante para a gente estar falando para Mato Grosso do Sul. Bom, o que a gente achou de chikungunya no Paraguai? Nós encontramos, tá, o genótipo SSA, que é o genótipo africano, o mesmo que circula no Brasil, é o mesmo circulante no Brasil, então teve um único evento de introdução, então aqui está em cinza, e essa introdução foi aqui, nessa região, no departamento de Amambai, que é divisa com Mato Grosso do Sul, né? Mas também a gente viu a co-circulação também do genótipo asiático, com 4 introduções. Então, a gente viu 4 introduções, sendo a introdução mais antiga do asiático nessa mesma região, tá em rosa, que tem rosa aqui também, que é a região de Amambai, tá? Em torno de 2014, nessa introdução do asiático. E, finalizando, nós também nós estamos dando suporte, né, à Secretaria de Saúde de Minas Gerais e ao LACEN de Minas Gerais, logo que iniciou a pandemia em Minas, da Covid, né? Então, esse é um trabalho que já foi publicado. E essa análise, então, inicialmente, a gente deu suporte ao LACEN na metagenômica das amostras iniciais suspeitas. Nas 2 primeiras amostras suspeitas de Covid, de indivíduos que tinham viajado, que foi para a China e voltou para Minas depois, tá? Um deles foi negativo para SARS-CoV-2, mas na metagenômica a gente conseguiu pegar o rinovírus, mas que foi diagnosticado também no laboratório de referência de vírus respiratório no Rio de Janeiro para rinovírus. E aqui a gente confirmou na metagenômica. O segundo caso foi um caso de uma paciente que veio da China, tá? Ela veio com todo o sintoma respiratório, com alteração no pulmão, com tudo parecido com a Covid. O vírus foi transmitido também para infectologista, que também ficou doente, e para a irmã da paciente, que ficou com ela no quarto. Tá? Teve sintomas entéricos, teve alterações entéricas, mas teve alterações pulmonares também. Tá? E na metagenômica a gente conseguiu sequenciar aqui, né,
não conseguimos cobertura total, mas conseguimos uma boa cobertura dos 2 segmentos do vírus picobirnavírus, que é um vírus entérico, transmitido por vários animais, né? Na China, principalmente por cachorro. E essa paciente, ela está estudando lá, estudando mandarim, né? E nós mostramos também a presença desse vírus, tanto na médica quanto na irmã dessa paciente, né? E já existe um trabalho publicado anteriormente, há mais tempo, na Lancet, né? Um estudo de caso de um indivíduo com doença pulmonar associado a picobirnavírus na Europa. Né? No Brasil, nunca tinha sido demonstrado, né? Bom, em relação aos genomas gerados, o que a gente fez? Nós sequenciamos desde o início da pandemia em Minas, né, desde o primeiro caso, né, o primeiro caso, se não me engano, foi março, 4 de março agora desse ano, no primeiro caso, e a última amostra coletada nesse sequenciamento, que gerou 40 genomas, né, a última amostra foi de 29 de março, foi onde aconteceu o primeiro óbito em Minas. Então, nós sequenciamos e tudo que está aqui em marrom são amostras provenientes do Brasil, nessa análise temporal. As que estão com numeração na frente são as amostras de Minas, com o código das amostras. O que a gente viu? Eu não mostro aqui, mas dos 40 genomas, um genoma foi do genótipo A, nós tivemos um genótipo A, 2 amostras do genótipo B, tanto essa amostra do A quanto do B, são provenientes de indivíduos que já chegaram infectados da Europa. Já chegaram, já tinham sintomas, já vieram com o vírus da Europa. Tá? E o restante das amostras, 37, tínhamos indivíduos que também chegaram do exterior e também muitos indivíduos que se infectaram aqui, através da transmissão comunitária. Então, o que a gente viu aqui, né, que as amostras de Minas se agruparam, né, a maioria delas, então as 37, na linhagem B1, tá? Essa linhagem B1, com as amostras de Minas, compreendiam em 4 grupos, 1, 2, 3 e 4. Esse 4º grupo aqui, o que nós temos? Somente, tá? Nós temos um cluster aqui, um agrupamento somente com essas amostras de Minas. Então, isso foi muito... foi logo no início, hoje a gente não sabe, provavelmente tem muito mais linhagem, né? Então, nós estamos dando continuidade a esse sequenciamento agora, mas não com amostras de humanos, mas amostras ambientais, porque nós trabalhamos também, dando suporte ao LACEN, para ver se poderíamos sequenciar as amostras dos casos possíveis de reinfecção. E o que a gente viu? Em nenhum foram várias amostras provenientes do Acre, várias provenientes do Mato Grosso do Sul, não, do Mato Grosso do Sul tinham poucas, do Mato Grosso do Sul, e amostras provenientes de Minas Gerais. Em nenhum desses nós conseguimos ver, porque em uma amostra sequenciava, na outra não, porque o CT estava muito alto, ou o RNA estava degradado, então a gente não conseguiu. Então resolvemos agora trabalhar com amostras ambientais daqui de Minas. E as amostras ambientais coletadas entre março a início de dezembro, a final de novembro desse ano, né? Nós já testamos, vimos que os CTs dessas amostras são só CTs baixos, o CT máximo foi 27, né? Todas com a cobertura mais alta. Então, eu não tenho os resultados aqui, eu só sei que nós já começamos a fazer o sequenciamento dessas amostras, até para tentar medir a eficiência das medidas de afastamento, de distanciamento social e as medidas de relaxamento dentro da cidade de Belo Horizonte, né? E para saber se aumentou o número de genótipos e aonde, em que região que está aumentando, né, dessas linhagens, tá? Bom, finalizando, o que eu queria mostrar é que tudo que nós estamos fazendo é junto com os laboratórios de saúde pública. Nós começamos com aquele treinamento, nós continuamos com outro treinamento que aconteceu agora no mês de novembro, que é totalmente online e só teórico, tá? Devido à pandemia toda, não ter aula prática. Estamos organizando um curso que teria sido esse ano, em julho, mas nós tivemos que prorrogar, né, prorrogar esse curso para o próximo ano, para agosto ou setembro, tá? Provavelmente vai ser num local fechado,
talvez um hotel fazenda, não vai ser mais no Rio de Janeiro, tá? E juntos iremos fazer tanto gerar os dados, sequenciamento, quanto as análises, né? Esse é um grande curso que já está programado, e tudo que está sendo gerado, nós temos a participação ativa de todos os envolvidos, do LACEN, principalmente, tá? Da Secretaria de Saúde, como aqui a gente pode ver, aqui são alguns exemplos, né? Sobre chikungunya na Bahia, né? Tendo aqui o LACEN, né? Logo no início do artigo, tá? Aqui, como último autor do artigo, esse de Covid em Minas Gerais, né? Esse de dengue aí também com o LACEN em Minas Gerais, porque a maioria das atividades foi realizada lá com essa aluna, tá? Tanto quanto um laboratório de referência de arboviroses, né? De flavivírus, que fica na Fiocruz, dando ênfase aqui ao pessoal da área técnica, tá? Importantíssimo. E agora, recentemente, enviamos um que está sendo revisto na Pós-Neglected Tropical Diseases, né? Com o Mato Grosso, tá? Com o LACEN do Mato Grosso. Então, meus agradecimentos a todos os financiadores e todos os participantes, porque tem tanta gente que não dá para falar tudo. Eu coloquei só os locais aqui, só os locais, certo? E agradecer também, eu não coloquei aqui o NIH, conseguimos uma expansão desse projeto entre Brasil, África do Sul, Senegal, Paquistão, Taiwan e Estados Unidos, tá? Com vigilância genômica móvel também, tá? Seguindo o mesmo padrão do que já estamos fazendo aqui. Então, hoje eu recebi a notícia que esse dinheiro está sendo liberado já daqui a uma semana, graças a Deus. É um trabalho de um projeto para 10 anos. Tá? E obrigado a todos, eu acho que talvez eu ultrapassei o tempo, me desculpa. Tá? E aqui eu deixo o meu e-mail, tá? Para quem quiser, depois eu ponho nas mensagens. Um abraço a todos. Obrigada, Luiz. Ultrapassou mesmo. Eu estava desesperada aqui. Desculpa. Foi ótimo. É muito, a gente percebe, né? Quando a gente está apaixonado pelo nosso trabalho, a gente quer falar e que a gente quer contar tudo, né? É exatamente isso. Parabéns. Eu vou ter que restringir a nossa pergunta, porque como nós não temos mais tempo, eu só vou dar eu vou fazer uma pergunta aqui que fizeram no chat, que é para o peraí, só um pouquinho, é para o Luciano. Luciano, a Tainá Bertoso perguntou, ela achou muito interessante o trabalho sobre a Wolbachia, né? E ela perguntou assim: existe algum outro micro-organismo com esse mesmo potencial redutor de vírus em insetos? E ela também pergunta se tem como implementar esse projeto em larga escala em outras áreas endêmicas, principalmente as do interior no Brasil. Obrigado, Ana, obrigado pelas perguntas. Sim, tem vários grupos, né, trabalhando, tem a microbiota muito vasta, né? O Luiz aí, que trabalha com metagenômica, deve identificar muitos grupos, né? Tem muita bactéria que vive dentro do mosquito, e tem vários trabalhos mostrando que podem ter associação, né, influência sobre os vírus, principalmente dengue e tudo mais. Assim, de endossimbiose, né, que vive dentro das células, Wolbachia realmente é a questão, né, o candidato, né, não tem outro. E para ser rápido e deixar mais oportunidade para outras perguntas, a gente está indo para outros lugares do Brasil, então tem essa proposta aí de ir, está em conversa para ir para outros municípios, talvez Manaus, Fortaleza, lá no sul, Foz do Iguaçu. Isso está ainda em conversa. Talvez possa acontecer, mas a gente tem vontade também, tem interesses, né? Muitos municípios nos procuram, mas ainda isso tudo é alinhado com o Ministério da Saúde, Fiocruz, o WIP Global, que é o Olho Mosquito Prova. Tá joia. Obrigada, Luciano. Eu vou fazer uma pergunta para a mesa,
Vocês acham que com a pandemia, qual vai ser o impacto da pandemia na circulação desses vírus? O que vocês acham? Porque as pessoas estão se movimentando menos, né? Vocês acham que vai haver ou não vai? Ou não vai ter impacto daqui a uns anos? Felipe, você quer responder primeiro? Eu estava pensando no Felipe. Eu também. Vai da cara dele ali. Vamos tentar ser bem sucinto para a gente fechar, tá bom? Você está no mudo, Felipe. A gente sabe que, na maioria das vezes, as pessoas são picadas pelo Aedes aegypti e essas arboviroses urbanas até dentro de casa, né? Então, eu realmente não vejo, para essas arboviroses urbanas, os ciclos dentro de cada localidade. Agora, sim, se a gente está restringindo e uma linhagem está circulando em outro lugar, aí a gente espera que isso não se espalhe tão facilmente. Mas aquelas que já estão num local, eu não vejo muito como isso acontecer. Inclusive, aqui em Manaus, a gente tem encontrado casos de dengue. A gente tem tido uma baixa de dengue nos últimos anos, mas e aí, inclusive, é importante lembrar que agora, na reunião da HELTA, o pessoal da América Central, das ilhas francesas ali da América Central, falou de circulação de dengue 3. Então, isso é bastante preocupante, visto que a gente não tem há muitos anos dengue 3 circulando. Eu acho também, só para complementar, eu acho que está, na verdade, durante a pandemia, que está tendo ainda, é uma subnotificação, né? Então, as pessoas não vão procurar, às vezes tem algum sintoma aí por conta da pandemia, ficam em casa e se curam e aí não é notificado. Então, está acontecendo, mas está mais abafado. Tanto as curvas todas mostram, né? Quando a pandemia entrou, a notificação caiu. E você, Luiz? Bem rapidinho. Não, eu concordo tanto com o Felipe quanto o Luciano, que eles disseram aí, né? Essa subnotificação está bem explícita, né? Está bem explícita em relação às arboviroses. Porque a maioria porque a Covid, ela se confunde também com a doença febril aguda. Então, um clínico entre o que está circulando muito e o que está causando mortes, esse monte de morte, ele vai o quê? Ele vai direcionar para aquilo, para a Covid, né? Então, diminuindo a notificação desses casos de dengue, de chikungunya, de Zika, por exemplo, que Zika continua circulando, né? A gente vê isso. Então, aqui em Minas, a gente já teve casos aqui, né, de co-infecção e também de casos de dengue do indivíduo que foi diagnosticado clinicamente com Covid. Foi direcionado para Covid e foi positivo para dengue, no caso foi dengue 2. Agora, em 2020. É meio complicado, né, esse panorama que a gente está vivendo, né, que provavelmente deve estar circulando aí da forma como vocês falaram. Uhum. Mas ainda bem que tem vocês atentos, né? Sim, estão sim. de olho aí, que estão cuidando, monitorando isso aí, e aí a gente vai tentando, né, minimizar isso. O ruim é porque você tem muita amostra de swab, e aqui muita amostra negativa de swab. E não tem como você ir atrás dessas arboviroses. Uhum. Né? Esse caso que eu falei que foi positivo para dengue, numa amostra de swab, é porque coletou swab e coletou sangue. Ah, tá. Então tá joia, gente. Olha, eu agradeço de coração o pronto atendimento que vocês tiveram conosco, tá? Muito obrigada, foi excelente cada uma das palestras e a participação de vocês, tá bom? Então eu vou encerrar aqui, porque o pessoal da próxima mesa está aqui me cutucando, tá bom? Tá ótimo. Um abraço aí para vocês. Obrigado, pessoal. Bom ver vocês aí. Todo mundo. Bom vocês tchau. também. Bom, Obrigado pelo convite. Tchau, gente.
Boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso encontro com a nossa mesa redonda sobre doenças emergentes e negligenciadas. Ela saiu com o título errado aqui na programação, mas são doenças emergentes e negligenciadas. E nós faremos agora, eu farei a apresentação um a um dos nossos palestrantes, a quem eu já agradeço imensamente terem dedicado 1 hora das suas rotinas, que em tempos de Covid não é pouca coisa, a participar desse nosso encontro. E eu, portanto, vou apresentar a vocês o professor Jorlan Fernandes. Ele é virologista, trabalha na Fiocruz, e tem trabalhado especificamente com hantavírus e arenavírus, e ele vai exatamente apresentar para a gente esse tema, rompendo o silêncio de 30 anos de febre hemorrágica causada por arenavírus no Brasil. Jorlan, passo a palavra. Obrigado, Carlos. Deixa eu começar aqui. Talvez... Vou começar aqui. Então, eu queria começar agradecendo o convite da coordenação. Para mim é um prazer participar dessa mesa. Eu estou aqui com o Dr. Marcos, que eu admiro já de longe há muito tempo, e a doutora Elba, minha orientadora, agora minha supervisora de pós-doutorado. Então é um prazer estar aqui, especialmente para falar sobre os arenavírus, né? Um tema tão negligenciado nos últimos anos e tão importante para a gente falar agora, especialmente nesse momento onde as zoonoses, né, ganharam esse impacto mundial. Então, como o Carlos já apresentou, eu vou falar sobre... Minha palestra vai ser sobre rompendo o silêncio de 30 anos de febre hemorrágica causada por arenavírus no Brasil. Eu sou atualmente pós-doutorando no laboratório de hantaviroses e infecciosas do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Então, só para a gente se localizar quanto ao tema, assim como os demais vírus, os arenavírus vêm sofrendo uma mudança profunda nos últimos anos, tanto na sua taxonomia, quanto na descoberta de novos vírus. Então, de uma família, né, única, de um único gênero, atualmente os arenavírus, eles pertencem à ordem Buneviralis, à família Arenaviridae, que é dividida em 4 gêneros. Na palestra de hoje, né, nós vamos abordar principalmente os mamarenavírus, que são os arenavírus capazes de infectar mamíferos e que são os de importância para a saúde humana. Os mamarenavírus, então, atualmente são 39 espécies que são descritas pelo Comitê Internacional de Taxonomia Viral e são agrupados nesse gênero vírus pleomórficos que apresentam essas partículas, esses pequenos pontos eletrondensos à microscopia eletrônica que dão o nome à família, né? Então, essa característica de areia é o que dá o nome à família Arenaviridae. E esses vírus são vírus de RNA, polaridade negativa, são bissegmentados e possuem uma estratégia de codificação gênica ambissenso. Então, por cada fita, eles vão codificar 2 poliproteínas diferentes divididas por uma região intergênica. Devido, então, à sua complexidade genética e sorológica, os arenavírus podem ser agrupados em 2 grandes grupos: os mamarenavírus do Velho Mundo, que são aqueles que são identificados majoritariamente na África e na Ásia, mas também com detecções na Europa e na Oceania, e os arenavírus do Novo Mundo, que vão ser o tema mais abordado durante essa palestra, que são os arenavírus que são identificados aqui nas Américas, especialmente aqui na América do Sul. Como eu disse, então, os arenavírus são uma zoonose, então eles são mantidos principalmente na natureza, principalmente por roedores silvestres em ciclos enzoóticos, onde um roedor infectado pode infectar outro roedor,
tanto por transmissão vertical ou por transmissão horizontal. A transmissão horizontal ela vai ocorrer principalmente durante encontros agonísticos, né, por disputa de território ou então por disputa de fêmeas e alimentos. No roedor, a infecção ela pode ter dois caminhos distintos. O primeiro caminho é a cronicidade, né? Essa infecção ela pode se cronificar. Isso vai acontecer principalmente com roedores que são infectados verticalmente ou então que são infectados nos primeiros momentos de vida, né? Que são infectados na sua fase jovem. Os roedores que são infectados na fase adulta, em sua maioria, eles são capazes de montar uma resposta imune eficiente e realizar o clearance viral. Então, esses vão ser reservatórios por um período limitado de tempo, por alguns meses. Esses roedores, então, infectados, seja por alguns meses ou cronicamente, vão liberar partículas virais nas suas excretas, especialmente urina e fezes. O homem, então, ele vai se infectar acidentalmente ao inalar essas partículas virais na forma de aerossol. O que é importante para os arenavírus e que tem causado um certo frisson, hoje tem sido muito discutido por conta do vírus Chapare, aqui na Bolívia, é a transmissão pessoa a pessoa. Então, já é conhecido, já é bem descrito na literatura para diversas espécies de arenavírus, a transmissão pessoa a pessoa. Seja ela com contato com o indivíduo doente, contato próximo com o indivíduo doente, ou através da transmissão vertical, ou através do transplante de órgãos. No homem, então, esses vírus eles podem determinar a doença sob 3 formas clínicas: a coromeningite linfocítica, que é uma doença febril, muitas vezes sem sinais neurológicos, e que pode evoluir para uma meningite asséptica, com sintomas relacionados ao sistema nervoso central, sendo a coromeningite linfocítica uma doença que pode ser transmitida verticalmente. As febres hemorrágicas, nas quais a gente vai se ater mais nessa palestra, são a febre do Lassa, que é uma doença endêmica na África, que se caracteriza como uma doença sistêmica grave com alterações na permeabilidade vascular e na vasorregulação. E as febres hemorrágicas americanas, que são muito semelhantes, a apresentação clínica muito semelhante à febre do Lassa, onde aqui nós vamos encontrar mais comumente trombocitopenia e também manifestações neurológicas associadas. Aqui é um mapa com a distribuição das febres hemorrágicas no mundo. Então, o que vocês veem na África é a circulação endêmica do Lassa, principalmente ali na costa da África, onde, apesar de ser endêmico à África, dezenas de casos já foram descritos fora do continente africano, em especial na Europa e na América do Norte. E aqui a gente vai ver também aqui no continente americano, a Venezuela, a Bolívia, a Argentina e o Brasil como países com identificação de febres hemorrágicas por arenavírus. Os arenavírus responsáveis pelas febres hemorrágicas aqui nas Américas, eles, na sua totalidade, pertencem ao grupo conhecido como Clade B do Novo Mundo, e que não é restrito a vírus que causam doença ao homem, mas todos os que causam estão dentro desse grupo filogenético. Historicamente, os arenavírus eles foram descritos, né, inicialmente em 1930, mas só ganharam notoriedade em 1960, com a descoberta da febre do Lassa, levando então à necessidade de classificação dessa família e a identificação de diversos outros membros da família. Mesmo assim, as febres hemorrágicas, né, a primeira febre hemorrágica que se tem relato na literatura é a febre hemorrágica argentina, que ocorreu cujos primeiros relatos são da década de 1940, seguido da febre hemorrágica boliviana, com relatos iniciais na década de 1950, relatos que descrevem essa doença como a peste negra boliviana, onde diversas aldeias eram abandonadas por conta do número de pessoas infectadas. E, mais recentemente, então, no final
do último século. Em 1989, a febre hemorrágica venezuelana, no departamento de Portuguesa, na Venezuela, e a febre hemorrágica brasileira em 1990, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela a seguir, e a febre hemorrágica causada pelo vírus Chapare, que também ocorre na Argentina, na Bolívia, mas diferentemente da febre hemorrágica boliviana, que ocorre principalmente no departamento de Beni, essa é descrita principalmente no departamento de Santa Cruz e Cochabamba. É importante, então, caracterizar que todas essas são doenças endêmicas, com exceção da febre hemorrágica brasileira, todas elas com registro de centenas a milhares de casos, especialmente na Argentina, onde ela já chegou a descrever cerca de 3.000 a 4.000 casos anuais, enquanto na Bolívia e na Venezuela, esses casos eram restritos a algumas centenas. Então, a gente vai falar um pouco sobre a emergência do vírus sabiá no Brasil. Na verdade, a gente vai falar da emergência, então, a primeira detecção. O sabiá, então, ele foi descrito em 1990. O caso Index se tratava de uma engenheira agrônoma de 25 anos, residente no município de São Paulo, mas que tinha um histórico de viagem 10 dias antes do início dos sinais e sintomas para o município de Cotia. Ela deu entrada no hospital com manifestações hemorrágicas e em 4 dias ela veio a óbito. Pela grave comprometimento hepático, inicialmente se pensou em febre amarela, mas esse diagnóstico foi descartado. Outras arboviroses e também hepatites virais foram descartados e o vírus sabiá foi isolado no mesmo ano. Então, esse é o primeiro caso natural, que apesar de já saber que os arenavírus estavam relacionados a roedores, os estudos realizados na área não identificaram o reservatório. E assim a gente continua até a atualidade, não se sabe o reservatório natural do vírus sabiá. Em 1992, nós temos o segundo caso, dessa vez um caso ocupacional. Foi um técnico de laboratório aqui no Brasil que se expôs ao vírus ao tentar isolar o vírus, fazendo inoculação em cérebro de camundongo. Não foi um caso fatal, mas ele se recuperou algumas semanas após ter se infectado. Posteriormente, então, em 1994, um terceiro caso de febre hemorrágica brasileira ele ocorre, dessa vez numa universidade, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, onde novamente estava se realizando a produção de massa viral para estudos com o sabiá, num laboratório de nível de biossegurança 3, e durante a realização da atividade, o técnico ele percebeu que um dos tubos havia vazado durante a centrifugação. Ele terminou todos os procedimentos e ao finalizar os procedimentos para realizar a limpeza da centrífuga, ele se desparamentou. Então, ele tirou toda a proteção respiratória para realizar a limpeza da centrífuga, o que ocasionou a infecção dele, a qual ficou algumas semanas sem ser caracterizada como febre hemorrágica brasileira. Inicialmente se pensou em malária, por conta de uma viagem que ele tinha feito. E esse caso é muito interessante porque essa infecção ela ocorreu na época da Ação de Graças americanas nos Estados Unidos, e ele acabou viajando para visitar a família, e uma vez que eles detectaram o sabiá, mais de 1.000 pessoas foram colocadas em quarentena, em vigilância, por conta da viagem que ele fez e por terem tido um contato que foi considerado um contato de risco com esse paciente. Logo depois, depois de 1994, se estabelece o silêncio sobre a febre hemorrágica brasileira, com um único relato de um possível caso também em São Paulo, num trabalhador rural em 1999, e desde então o Brasil vive um silêncio epidemiológico. Não se tem mais diagnóstico de febre hemorrágica brasileira,
não se fala dos arenavírus na mídia ou então no diagnóstico clínico. Mesmo assim, o Brasil ele vai muito além do vírus sabiá em termos de mamarenavírus. A primeira descrição de mamarenavírus no país, ela ocorre em 1966, dos vírus Amapari e Cupiche, no estado do Amapá, e posteriormente do vírus flechal, no Pará. Depois disso, então, a gente passa um longo período sem detecção de novos vírus, ou mesmo desses vírus, uma maior circulação, até os primeiros relatos, como o do vírus Pinhal, em São Paulo. Na verdade, esse vírus foi detectado durante a investigação de febre hemorrágica brasileira, em 1999, onde se descreveu esse novo vírus no roedor Calome Stanner. Depois nós temos o vírus Chapuri, que é um vírus que foi detectado pelo nosso grupo no estado do Acre, no município de mesmo nome, no roedor Neacomes musseri. Esse vírus ele é muito interessante geneticamente, porque de acordo com o segmento que você trabalha, né, que você analisa, ele se agrupa com um grupo diferente de vírus, então ele se agrupa tanto com a clade B, que é esse clado, né, filogenético de vírus que causam doença em humanos, quanto com a clade C, que é uma clade bem pequena de vírus descritos na Argentina e na Bolívia. Assim, o Chapuri ele é o primeiro rearranjo natural de mamarenavírus. Então, é o primeiro rearranjo que foi identificado na natureza. Antes disso, nós só temos relato de rearranjos que ocorreram em laboratório, de cocultivo de alguns mamarenavírus relacionados. Nós temos também a identificação do vírus aporé. Esse vírus foi identificado no roedor Oligorismus matogrossae, no estado do Mato Grosso do Sul. O aporé, ele foi um grande alerta. O aporé, ele está estritamente relacionado ao vírus Chapari e ao vírus sabiá, ambos causadores de febre hemorrágica e ambos sem o seu reservatório descrito. Então, tanto o vírus Chapari quanto o sabiá, eles não possuem o seu reservatório descrito até o momento. Então, dando mais uma indicação que provavelmente os roedores são os reservatórios desses vírus. E mais interessante ainda, que o Chapari e o aporé, o Chapari e o sabiá são vírus que causam esses surtos esporádicos, mas que não causam doença endêmica. Pelo menos não é detectado uma doença endêmica, né? Casos ocorrendo continuamente. Os estudos aqui no Brasil também continuaram identificando vírus, então foram identificados vírus da clade C. Então, eu acabei de falar do latino e do oliveiros, que eram vírus que antes tinham sido detectados apenas na Bolívia e na Argentina. Então, eles foram detectados aqui no Brasil também, em reservatórios diferentes, então em roedores silvestres diferentes. Aqui é mais um trabalho mostrando que no Brasil nós temos duas linhagens do vírus latino, uma muito próxima ao vírus da Bolívia e uma nova linhagem que seria exclusiva do Brasil. Aqui vocês podem ver também uma microscopia eletrônica, uma micrografia de microscopia eletrônica mostrando a presença do vírus no tecido pulmonar desses animais. Então, o que a gente tem no Brasil, apesar do título da palestra ser silêncio, é que existe muito barulho, sim. Existem muitas descrições de vírus, de novos reservatórios. O Brasil ele se destaca no mundo como o país com o maior número de mamarenavírus descritos até o momento, e também o maior número de reservatórios, ao mesmo tempo onde existe um silêncio quanto à circulação do vírus em humanos, quanto à ocorrência de casos. Então, o que vem acontecendo com a população humana? Existem estudos com a população humana na tentativa de criar e gerar uma sensibilização para a identificação de possíveis casos de febre hemorrágica brasileira. Foram feitos vários estudos no Brasil, em diferentes populações rurais,
uma vez que são populações que estão mais expostas aos roedores silvestres, principais reservatórios desses agentes. Então, estudos no Brasil demonstram prevalências que vão de 0,6% a 2,9% de indivíduos infectados. São esses indivíduos assentados da reforma agrária, trabalhadores rurais diversos, né, pequenos agricultores, quilombolas, e também populações que vivem próximas de madeireiras e mineradoras. Em todos os estados onde eu relatei que foram identificados os vírus. Então, no Acre, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás, mas, ao mesmo tempo, existe um silêncio em São Paulo, onde apenas os casos foram detectados, mas não existem estudos soroepidemiológicos. Mesmo com todas essas informações que eu acabei de apresentar, mesmo com um grande número de mamarena-vírus sendo detectados em roedores, com evidência da circulação de infecção, né, de evidência sorológica de infecção em populações rurais, a história se repete. Às vezes parece um pouco distante por conta desse ano, 2020 foi um ano, está sendo um ano complicado, mas no início do ano a gente teve o relato, né, de mais um caso da reemergência do vírus sabiá. Então, mais uma vez, um caso de febre hemorrágica brasileira foi noticiado pela mídia, mas também foi registrado pela Secretaria de Vigilância em Saúde. Novamente, um caso que ocorreu no estado de São Paulo. Dessa vez, então, o caso índex era um homem, morador residente no município de Sorocaba, que iniciou seus sinais e sintomas no dia 30/12. Na verdade, apesar de ser residente de Sorocaba, novamente nós temos um histórico de viagem, onde ele viajou para municípios do Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo, onde ele visitou áreas rurais. Então, acredita-se que o local provável de infecção tenha sido no Vale do Ribeira, não em Sorocaba. Mesmo assim, esse paciente, ele procurou o serviço de saúde do Hospital de Eldorado, onde foram feitos testes para febre amarela, hepatite, leptospirose e outras arboviroses, como dengue e zika, e todos os resultados negativos, e esse paciente foi liberado. Ao passar dos dias, a doença foi progredindo, e ele procurou outras unidades de saúde, uma unidade de saúde no município de Pariquera-Sul, e onde ele também novamente foi liberado, e com o agravamento do caso, ele foi internado no Hospital das Clínicas em São Paulo, onde apresentando manifestações hemorrágicas e neurológicas, chegando a uma falência multissistêmica e evoluindo ao óbito no dia 11/1. Então, em menos de 12 dias, esse paciente veio a óbito. Apesar do caso ser negativo para diversas arboviroses e hepatites virais, a partir de um convênio que o Hospital das Clínicas tem com o Hospital Albert Einstein, a amostra desse paciente foi enviada como um caso suspeito de hepatite viral de etiologia desconhecida. E através da técnica de metagenômica, o laboratório do Albert Einstein conseguiu identificar o vírus sabiá mais uma vez. Uma vez que o vírus foi identificado, foi feito um acompanhamento de mais de 100 contactantes pelo período de mais de 21 dias, para que se tivesse certeza que mais nenhum caso secundário tinha sido oriundo desse caso índex. O que é importante chamar a atenção aqui é que esse caso ele não teve um diagnóstico clínico de febre hemorrágica brasileira. O que aconteceu foi a utilização de uma metodologia que permitiu a detecção desse vírus. Então, apesar dos 30 anos já da detecção da febre hemorrágica brasileira e de toda a informação que tem sido gerada acerca dos mamarenavírus no Brasil, a suspeita clínica ela ainda inexiste. Ainda é difícil você conseguir seja os casos, exista a suspeita de febre hemorrágica brasileira. Especialmente quando a gente tem um número muito grande de casos que são registrados de doenças como de febre amarela, de dengue hemorrágico, que são doenças que entram no diagnóstico diferencial com a febre hemorrágica brasileira.
E apesar do grande espaçamento entre o aparecimento dos casos e de você ter um único caso index, toda vez que um caso de febre hemorrágica brasileira aparece, o número de providências que têm que ser tomadas, você acompanhar mais de 100 contactantes de serviços de hospital, onde essas pessoas não podem ir trabalhar, você tem uma perda para a saúde pública muito grande. Então, a partir de um caso, os desdobramentos desse caso, eles trazem muita perda para a saúde pública, né? E o futuro? O que a gente tem para o futuro? O que a gente pode fazer? Na verdade, o futuro é incerto, é difícil entender o que vai acontecer. A gente acredita que o Brasil é um país, a gente sabe que o Brasil é um país de proporções continentais, com uma biodiversidade enorme, e que essa biodiversidade vem sofrendo uma pressão pela expansão da agricultura, e que novos casos podem surgir, na verdade, podem estar acontecendo, e a gente não está fazendo o diagnóstico. Então, o que a gente tem o que a gente tem como futuro é tentar uma maior sensibilização. Então, se o clínico, se a ponta ela não suspeita, a gente não tem como ter o diagnóstico. A inclusão da febre hemorrágica brasileira como diagnóstico diferencial para as mais diversas, para as outras febres hemorrágicas virais que ocorrem de forma endêmica no nosso país, como a febre amarela, como a dengue. A contínua realização de estudo ecoepidemiológico com animais reservatórios. É muito importante a gente saber o que circula. Acho que o SARS-CoV-2 é o maior exemplo. A gente só se prepara para aquilo que a gente sabe, a gente só conhece aquilo que a gente pesquisa. Então, a gente saber onde tem mammarianavírus, quais mammarianavírus circulam, em quais reservatórios, é muito importante, até para retroalimentar a sensibilização, para saber os estados, as localidades que a gente precisa ter um papel e ter um incentivo dessa sensibilização, e a realização de inquéritos sorológicos para identificar possíveis populações que estejam tendo maior contato ou exposição a esses vírus. Eu queria agradecer novamente a comissão organizadora por ter permitido a minha apresentação, pelo convite, ao Laboratório de Hantaviroses Infecciosas, onde esse trabalho é realizado, onde a maioria dos artigos que vocês viram foi trabalhado, né? Foi realizado, e me boto à disposição para as perguntas e demais esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigado, Jorlan. Eu acho que ver um trabalho desse nível em um pesquisador jovem é demonstrar claramente qual é o futuro, né? O futuro é nós termos pesquisa de mais qualidade, maior sensibilidade em identificar os casos ocultos de adenavirose. Muito bem, eu vou passar a palavra para o doutor Marcos Vinícius Silva. Eu sou Marcos Vinícius, além de uma pessoa com um imenso histórico dentro da epidemiologia e vigilância à saúde aqui no estado de São Paulo. Ele é professor da PUC Sorocaba, professor da pós-graduação em Doenças Infecciosas e Saúde Pública da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado e médico do Ambulatório de Doenças Tropicais e Medicina dos Viajantes. Eu queria agradecer ao Marcos Vinícius, ele vai falar com a gente sobre uma doença que a gente muitas vezes vê e deixa passar, certo? E vai falar, portanto, sobre a brucelose, uma doença com 1000 faces e 1000 disfarces também, não é, Marcos? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e passo a palavra a você. O teu som está desligado, o teu microfone, Marcos. Desculpa. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer, doutor Carlos, poder estar aqui apresentando um pouco da experiência da gente com essa doença, e é um grande prazer estar na mesa com os colegas, né? Então, vamos lá.
Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou entrar de novo, que acho que deu algum probleminha aqui. Espera só um pouquinho, desculpa. É só você pôr depois teu slide, você pode compartilhar a tela inteira, mas põe teu slide em forma de tela inteira, de tela cheia, que funciona. Uhum. Foi? Ainda não, vamos lá, acho que tem que clicar em cima da tela e depois no compartilhar no azulzinho. E agora, foi? Ainda não. Agora, Foi? agora sim, está vindo. Perfeito. Obrigado. Bom, a brucelose, ela é uma doença muito antiga e ela é conhecida como a doença das 1000 faces. Isso já mostra a dificuldade diagnóstica que se tem com essa doença, porque o espectro clínico é muito grande, desde um quadro de febre intermitente até um quadro psiquiátrico, né? E é uma doença realmente difícil, e a epidemiologia nos ajuda muito. Eu não tenho conflito de interesses, e lembrar que, então, ela é uma zoonose com ampla distribuição geográfica, né? Ela é comum ao homem e aos animais, ela tem uma alta morbidade em humanos, é uma doença reemergente e negligenciada, né? E ela é subdiagnosticada e subnotificada não só no nosso meio. Estima-se 500 mil novos casos anos no mundo e 5 milhões a 12 milhões e 500 mil novos casos ano no mundo, incidência anual estimada. Ela também é uma arma biológica, né, da classe B, do bioterrorismo, e a dose infectante é baixa, né, no bioterrorismo, de 10 a 100 bactérias por aerossol ou em subcutâneo. Este é um mapa que mostra a distribuição da brucelose em 2006. E tudo isso tem uma subnotificação. Por quê? Porque não é uma doença de notificação. Então, isso é o que a gente tinha em 2006, né? E a partir daí, então, o que foi feito? Em 2014, foi feito um mapeamento pegando os trabalhos publicados de brucelose. Além dos locais onde ela é notificada e informada, foram também levantados os trabalhos, tanto humanos e veterinários. E aí a gente começa a ver o quê? Realmente pintar o mapa e a distribuição mundial da brucelose. Este é o último inquérito realizado pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura e Agropecuária. Esse foi um inquérito realizado em bovinos, né, de 1999 a 2009, é o último inquérito, ele está publicado aqui nos Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária e Zootecnia, e aqui nós temos a prevalência de fêmeas soropositivas, são só avaliados as fêmeas. E o que nós vamos ver? Que aonde se procura brucelose, a gente encontra, é questão de estar procurando a doença. Onde não foram feitos inquéritos, não temos essa informação. Então, na América Latina, a doutora Nídia Lucero, lá de Buenos Aires, que faz grandes inquéritos e a nossa referência em brucelose, ela mostra que bois, búfalos, cavalos, porcos, cabras, ovelhas, cães, animais silvestres, como as doninhas, as raposas, capivaras, os furões, eles também têm a brucelose, né? E a gente vai ver que vários desses animais, mostrando a importância do reservatório silvestre, que muitas vezes é ele que vai passar para o animal de criação e vice-versa. Então, a brucela, ela é uma bactéria intracelular facultativa, é um coccobacilo gram-negativo, e ela cresce nesse meio de Farrey, e são colônias muito bonitas, são colônias perláceas, dá a impressão que é metade de uma pérola, elas são brilhantes, e precisa ser manipulada em laboratório de biossegurança. Nós vamos ver que nós temos várias espécies de brucelas, algumas outras descritas, inclusive, em infecções de prótese mamária, né, como infecção hospitalar. Nós vamos ver aqui quais são os hospedeiros preferenciais, como o gado bovino, os cães, os ovinos, enfim.
é uma ecoepidemiologia importante, complexa, e eu não vou me deter, eu só dei uma pincelada para mostrar esse quadro. Lembrar que a transmissão da brucela, ela se faz direta, o contato da pele e de mucosas, e da forma indireta através da ingestão de produtos animais crus, né? E também um grande problema que nós temos, que é uma procura muito grande no nosso ambulatório, são os vacinadores que se acidentam tanto com a vacina B19 quanto a RB51. Para vacinar animal precisa ter uma certificação do mapa, mas isso nem sempre é observado no nosso país. Então, a brucelose, ela tem sua transmissão tanto pela inalação, quanto pela ingestão, quanto pela inoculação. Ela é muito rara interhumana, através da transmissão sexual, transfusional, transplante, transplacentário ou perinatal e aleitamento materno. A principal forma é realmente a ingestão e a inoculação nos veterinários. E ela é uma bactéria incrível, porque ela vai ficar, né, ela consegue entrar nas nossas células, né, e ela vai ficar onde? Ela vai ficar na fornalha, né, nos ribossomas, né, no retículo endoplasmático. É uma única bactéria atrevida que ela entra aqui dentro e consegue, com isso, fugir muitas vezes do sistema imune, né? E muitas vezes também fugir do tratamento, por isso que nós vamos ver que a recidiva é alta. E causa toda uma interação imunológica, em termos de inibição de TNF, e com isso ela consegue o quê? Escapar do sistema imune de uma forma exemplar. O quadro clínico ele tem um período de incubação muito variável, de 2 a 3 semanas, às vezes por meses. Ela pode ser uma doença aguda, que tem um período de incubação menor que 8 semanas, pode evoluir para uma doença subaguda, né, com períodos de incubação de 8 semanas a 1 ano, ou crônica maior que 1 ano. E aqui é um problema, porque depois nós vamos ver, o diagnóstico laboratorial é complicadíssimo na brucelose. Muitos pacientes apresentam só a síndrome da fadiga crônica, e muitos têm uma convalescência muito longa. Os sintomas são febre, é uma febre que lembra muito da tuberculose, de aparecimento vespertino, uma febre, uma sudorese profusa, prostração, cansaço, anorexia, perda de peso, a cefaleia, a artralgia, dor nas costas, dor generalizada e depressão. Sintomas psíquicos são muito frequentes na brucelose, inclusive a labilidade emocional, que é uma das coisas que a gente não pergunta. E quando é homem, essa pergunta é mais difícil, que você pergunta, o choro é fácil, é espontâneo? Geralmente é a esposa que fala assim, ele está chorando por qualquer coisa. E isso é uma coisa que a gente deve de se atentar no caso da brucelose. As complicações são frequentes, osteoarticulares, como a sacroiliite, a espondilodicite, a endocardite, a neurobrucelose, intestinais, hepatobiliar, pulmonar, genitourinária, né? E a gente vai mostrar um pouco para vocês quem são os pacientes que procuram o nosso serviço e como eles se infectaram. Então, nós temos a população de saúde animal, que cuida dos animais, população geral, os viajantes e os refugiados. Esse é um quadro dos últimos anos para a gente. Então, indivíduo com manejo bovino. Esse é o caso de um veterinário que começou no mês de janeiro de 2008, com emagrecimento, com perda de peso, e, a partir daí, ele desenvolve, ele era gordinho, a perda de peso ele não valorizou, e ele desenvolve um abscesso que vocês vão ver aqui, olha, tanto anterior à coluna, como aqui comprimindo a medula, né? E esse paciente foi para a cirurgia, e vocês vão ver que pega a torácica desde a 7ª até a 12ª vértebra, né? E ele foi para a cirurgia, e essa cirurgia eles achavam que era tuberculose, e ele foi encaminhado para o nosso serviço com um diagnóstico de tuberculose. E aí foi positivado os exames para brucelose, ele foi tratado,
Um ano depois, vocês vão ver as vértebras aqui achatadas, né? E já um desalinhamento dessa coluna, ainda com processo inflamatório, né? Esse platô comprometido. E voltando aqui, vamos lembrar que o que diferencia a brucelose da tuberculose, eu vou tomar um pouquinho de tempo porque eu acho que é importante. Essa lesão é uma lesão mais arredondada. Da tuberculose parece a roedura de rato, né? E é uma lesão que ela começa geralmente neste ângulo ou neste ângulo e vai progredindo essa lesão bocelada, diferente da tuberculose que parece uma mordedura de rato. Esse é um outro caso também de vacinação de bovinos com a vacina B19, né? Um acidente pérfuro cortante. Isso daqui é com menos de 24 horas, né? Esse é um indivíduo que já foi feito um ultrassom, e vocês estão vendo aqui o corte do dedo, né? Aqui está o osso, aqui está todo o edema, olha, diferente do que o outro dedo, todo o edema já formando essa tenossinovite aqui, olha, importante. Aqui é uma imagem longitudinal, mostrando aqui o edema já existente, né? Tem o espessamento de tendões, né? Flexores superficiais e profundos, né? E o comprometimento das polias desse dedo. Esse é um outro acidente. Vocês estão vendo a lesão dolorosa, uma lesão necrótica, ela é uma doença sistêmica, não é uma doença localizada. Por isso que todo acidente a gente tem que tratar, não pode ficar aguardando ele evoluir para uma lesão. Esse é um caso muito interessante. Era um rapaz brasileiro que estava em Londres há 1 ano e meio, numa escola internacional de cozinha, e que ele experimentou carnes vindas dos lugares mais diferentes do mundo, leite, carpaccio, e esse indivíduo começa com um quadro de febre, quadro de tosse seca, linfadenomegalia. Lá em Londres não conseguiram fazer o diagnóstico, a namorada era da Macedônia, o pai era médico, ele foi para a Macedônia, esse é o exame dele que ele trouxe da Macedônia. Vocês estão vendo aqui, olha, a quantidade de gânglios, né, esse infiltrado intersticial, né, em cadeia axilar, aonde a gente, cadeia axilar, né, cadeias cervicais, então tanto gânglios profundos quanto superficiais. E o quadro dele piorou muito e ele teve todas as provas sorológicas negativas, o diagnóstico de brucelose foi feito pela PCR na urina. Esse é o caso de um viajante, um senhor português, que uma vez por ano a família se reúne na região de Trás-os-Montes, né? E lá tem o famoso queijo da Serra da Estrela, só que o que ele comeu foi artesanal, né? E esse senhor, ele vem a desenvolver um quadro de brucelose, foi feita a hemocultura dele, é raro a gente isolar a brucela em hemocultura, e a brucela dele é melitense. Melitense não é isolada no Brasil, então veio de Portugal. A irmã tinha adoecido, a irmã que tinha ido nesse encontro, ela mora em Paris, ela e o marido adoeceram e também estavam sem diagnóstico. Depois que nós fechamos o diagnóstico aqui, eles se comunicaram com a irmã e o cunhado, e lá em Paris, na hemocultura, também isolaram a brucela melitense, e os dois foram tratados, né? Então, o que nós sabemos sobre a brucelose humana no Brasil? Muito pouco. Essa parte do iceberg que está aqui na tona. Isto, então, é pior ainda. O que sabemos da brucelose canina no Brasil? A frequência dela nos trabalhos dos veterinários é em torno de 3,8% a 62%. Esses são trabalhos com PCR e em cães de canil, não são cães de rua, né? E isso varia também de região para região, né? Então, este é um outro problema com o número de cães que se tem nas grandes cidades e que a gente desconhece, e um complicador, porque o diagnóstico é uma cepa rugosa, então não permite diagnóstico com os métodos que nós temos, né? Então, eu sempre digo que o diagnóstico da brucelose é um diagnóstico clínico e epidemiológico. E quando a gente tem um diagnóstico de brucelose, é uma zebra na mão da gente. Por quê? Porque são casos de difícil elucidação, a cultura e o isolamento é pobre, varia de 28,5 a 86,5, e depende também do momento e do material.
os testes imunológicos também têm problema, e os testes moleculares, para quem dispõe, podem nos auxiliar, né? O tratamento, eu não vou entrar em detalhe, a associação de antibióticos, eu deixo aqui para vocês esses guias, né? Esse guia aqui de Santa Catarina, do Paraná, o da Organização Mundial da Saúde, este do Ministério, da Conitec, e depois, se tiver alguma questão, eu, com o maior prazer, eu respondo. É muito complexo o assunto para a gente abordar tema por tema. As recaídas são frequentes e ocorrem mais ou menos nos primeiros 6 meses pós-tratamento. Elas variam de 5% a 23%. Por isso que esses pacientes têm que ser acompanhados por um tempo prolongado. E o que nós necessitamos? Nós necessitamos de diagnóstico laboratorial, porque isso ainda é um problema para o diagnóstico. A partir daí, os estudos epidemiológicos para a gente ter uma ideia da extensão do problema, os estudos em banco de sangue, que isso também vai trazer uma informação importante, e os estudos nas populações expostas, tá? E, então, eu quero agradecer, eu acho que eu cumpri meu tempo dos 20 minutos, o assunto é extenso. Lembrar que nós temos um ambulatório de zoonoses e doenças tropicais no Emílio Ribas, que funciona às terças-feiras, a partir das 13 horas, e atende também demanda espontânea, não só aqueles agendados, nós atendemos também a demanda espontânea. E deixo aqui os meus e-mails, e mais uma vez, muito obrigado, e foi um grande prazer estar aqui, mostrando um pouco do que é o nosso ambulatório, a nossa experiência com brucelose. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos Vinícius. Para nós, eu já tenho uma série de questões para fazer para você aqui depois, quando chegar o horário. Brucelose, para a gente, na clínica, no dia a dia, é um desafio. E se brucelose é um desafio, também é um desafio a febre Q, que muitas vezes com ela se confunde. Então, nós temos aqui, para falar de hantavirose e febre Q, da negligência e invisibilidade, a professora Elba Lemos. A professora Elba Lemos é pesquisadora titular da Fiocruz. Ela tem trabalhado com virologia, riquetiologia e uma série de áreas com interface com a saúde pública, além de ser professora da pós-graduação em medicina tropical da Fiocruz, e também do mestrado em ciência e tecnologia de biomateriais, biomodelos, perdão. Então, vou passar a palavra então para a professora Elba, para que ela faça a terceira apresentação desta sessão. Bem, eu quero, boa tarde, né, agradecer, antes de tudo, não só ao convite, né, é um prazer poder compartilhar doenças que eu não considero nem negligenciadas, eu considero até invisíveis, né, e agradecer ao Carlos Magno, aos coordenadores do evento, e poder compartilhar com 2 pessoas queridas, né, o doutor Marcos Vinícius e o doutor Jorlan, né, Fernandes. Eu vou aqui compartilhar a minha tela, e vamos embora lá, deixa eu pegar para não ter, vamos aqui, se eu estiver fazendo coisa errada, me avisa, porque realmente a habilidade aqui, ela deixa um tanto quanto a desejar. Mas vamos embora lá. Perfeito, agora é só pôr o seu slide em tela cheia. Abrir o seu slide. Estou abrindo. Opa. Só um instantinho. Pronto? Perfeito. Podemos ir. Então, vamos embora lá. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estar participando aqui do terceiro Encontro Nacional de Pós-Graduação em Doenças Tropicais Infecciosas e apresentando 2 agravos zoonóticos que são invisíveis e que têm uma imprecisão imensa em termos tanto de diagnóstico e até a própria falta de sensibilização e de conhecimento, né? Então, nós vamos falar aqui. Antes, é importante informar que não tem nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. Deixa eu fechar aqui o ocultar. Nessa apresentação,
Antes de mais nada, dentro desse contexto da febre Q e hantavirose, da invisibilidade e imprecisão, eu vou fazer breves comentários que eu considero extremamente importantes, dentro desse contexto não só da febre Q e hantavirose, mas da arenavirose, também a brucelose, mostrando claramente nessa figura que nós temos esses agentes zoonóticos causando a zoonose e que essa triangulação ela é extremamente pertinente para que ocorra a própria doença, né? Não só a questão do patógeno, que pode ser um vírus ou uma bactéria, o homem, que geralmente é um acidente, o reservatório, que aqui a gente pode deixar bem claro que pode ser um reservatório tanto vertebrado como não invertebrado. E é muito importante, até nesse contexto da Covid-19, que a gente tem que contextualizar, pensar nos determinantes, né? A gente muitas vezes vê só um olhar muito exclusivo para o vírus, ou na população humana, no caso. E a gente tem que pensar nos determinantes geoambientais, políticos, sociais, econômicos, e, é claro, dentro desse imenso contexto, a atividade humana. E dando continuidade a esses conceitos, né, essa figura aqui ao lado esquerdo, e é importante que a gente chame a atenção, que quando a gente principalmente está falando de agentes zoonóticos, a gente tem que pensar nesse contexto de uma saúde única, em que não existe só uma exclusividade de uma abordagem na população humana. Então, nessa figura aqui, em que a abordagem é de urbanização e doença emergente, fica muito clara essa interface, né, dos animais no ambiente silvestre, o animal no ambiente doméstico, peridoméstico, inclusive também de produção, que muitas vezes a gente esquece, olha a questão da raiva nos bovinos, né, e dentro dessa interação, o homem, né, ele se apresenta exatamente no contexto dessa dinâmica dos agentes infecciosos, fazendo toda essa interface, mostrando toda a complexidade desse conceito de uma saúde que a gente tem que considerar. Reforçando essa figura à esquerda, olha à direita, a gente vai também exatamente ver que os animais silvestres, eles têm uma interação muito, assim, tranquila com vírus, aqui exemplificado pelo vírus, né, geralmente são hospedeiros naturais, assintomáticos, e o que acontece é que, para chegar e determinar agentes zoonóticos, determinando doença no homem, essa integração, essa intermediação até dos animais domésticos, que podendo ser exemplificado, por exemplo, pelo suíno, pelo equino, e de tal forma que esses animais vão realmente ser hospedeiros, que vão apresentar, geralmente, manifestação mais discreta. Mas isso aqui tudo, a gente tem que deixar bem claro que é decorrente desse salto do agente infeccioso do hospedeiro natural para o animal intermediário, que aí são os domésticos, e, consequentemente, podendo chegar o homem. Isso aqui passa a ser extremamente importante, muito atual, olha lá, como exemplo, o coronavírus, o SARS, né, aqui também o 2, os próprios vírus influenza, mostrando exatamente o que a gente chama de spillover, né, a manifestação do agente na população humana em decorrência desse salto de um agente infeccioso de uma espécie animal para outra. Então, aqui só para exemplificar e deixar bem claro o quanto que é importante a gente ter um olhar bem holístico em relação, principalmente, a esses agentes zoonóticos. E aí a gente vai fazer uma abordagem da febre Q. Como se trata de 20 minutos apenas, e nós vamos falar sobre dois agravos que eu considero invisíveis, eu vou passar aqui com informações não só do que a gente tem em termos de literatura internacional, mas também chamando a atenção das publicações que foram realizadas, que é uma forma de prestigiar até os nossos alunos, considerando que se trata de um evento de pós-graduação. Aqui, situando brevemente, a febre Q é uma zoonose descrita pela primeira vez na Austrália, na década de 1930, só no Brasil a evidência sorológica foi em 1950, na década de 1950, é uma bactéria gram-negativa intracelular estrita, polimórfica, aqui tem essa figura de microscopia, mostrando que ela tem uma forma sporolike, que isso aí justifica a importância dela até na manutenção, na persistência dela no ambiente, tal como a brucela é um agente também de classe B de bioterrorismo, ela tem uma capacidade muito grande de estar dentro do ambiente com pH bem baixo, ácido, isso favorece o desenvolvimento dela, ela infecta uma grande quantidade de espécies de animais, todos que vocês podem imaginar, desde mamíferos, aves, artrópodes, a seres humanos, e os principais reservatórios realmente são os ruminantes. A transmissão, mais comumente, se dá por inalação nessas bactérias, né, através do ambiente
principalmente nos animais que têm um distúrbio de reprodução. Muito pouco provável, existe uma discussão, mas também a ingestão, tal como a brucela, a ingestão de leite e seus derivados contaminados também com as partículas bacterianas. Tá? Aqui eu trago para mostrar a ampla diversidade de manifestação clínica que é determinada pela infecção pela bactéria. De uma forma geral, a gente pode dizer que a manifestação aguda, clínica, mais comum, é o quadro de pneumonia. Para vocês terem uma ideia, a pneumonia passa a ter como etiologia Coxiella burnetii na Guiana Francesa em mais de 60% dos casos. Aqui é um silêncio total. A forma aguda ainda pode determinar uma manifestação associada até com a hepatite, importante diagnóstico diferencial. Mas o mais importante, pensando até em termos de gravidade, de letalidade, é as formas que são determinadas pela persistência, pela capacidade de persistência da bactéria. E aí nós vamos chamar a atenção para as endocardites, né? Tal como a bartonella, as endocardites causadas pela Coxiella são aquelas que a gente identifica como as endocardites, hemocultura negativa. Mas além da endocardite, né, o tratamento é complexo, a letalidade é alta, precisa ter sensibilidade e conhecimento para poder chegar ao diagnóstico, tem que se pensar, e aqui a gente pode ver a miríade de manifestações. Nós já tivemos a oportunidade de casos confirmados aqui no Brasil com manifestação articular, a gente vai poder ver, além da hepatite, caso de peritonite, né? É muito interessante a associação, que embora seja discutido, mas com linfoma, a esclerose sistêmica, então a fadiga, então mostrando que provavelmente o que falta são estudos para poder realmente identificar a participação desta bactéria na infecção humana com uma das suas mais diversas manifestações. Só para confirmar o que já foi dito antes, nessa publicação aqui de 2019, chama atenção exatamente como foi citada aqui pelo Dr. Marcos, a brucela, a Coxiella, causam doenças zoonóticas que estão sob os nossos narizes e nós não prestamos atenção. Na verdade, a gente só vai fazer identificação se a gente pensar na doença. Ninguém vai achar o que não sabe que está procurando. Nessa figura aqui com o mapa, mostra realmente o que eu tinha falado antes, né? A Guiana Francesa, em que você tem, desde 1909, um maior número de casos, e no Brasil, poucos, isso que, na verdade, nem representa a realidade, de fato, da incidência e da prevalência. Eu tive a oportunidade de participar numa publicação exatamente em relação à Guiana Francesa, fazendo exatamente esse questionamento em relação ao Brasil, né? Porque chama atenção o silêncio, a falta de dados no Brasil, principalmente ali nas regiões próximas e com divisa com a Guiana Francesa. Dentro desse contexto, com esse olhar, né, até porque é um laboratório que eu chefio, que faz uma integração continuada da vigilância, né, do sistema de saúde, com ensino e com pesquisa, nós tivemos de uma forma, assim, muito interessante, que eu quero que chame a atenção exatamente nesse artigo aqui, de 2010, em que esse caso acometeu um funcionário da Universidade da Unirio, ele tinha comprado um sítio e queria produzir leite de cabra, queijo de cabra, e uma coisa que aconteceu nesse pequeno sítio, que os animais começaram a abortar cães, a própria cabra, as cabras, e foi descartada a possibilidade de ser brucela, que foi a primeira hipótese. Esse paciente ficou 40 dias com quadro febril, com trombocitose, se pensou, inclusive, em um processo proliferativo, diagnóstico diferencial, e no final se tratava de uma infecção pela Coxiella burnetii, causando a febre Q. A esposa dele, nesse período, tem uma história interessante, a esposa desse paciente, ao saber que era consequente, deixa eu voltar aqui, que era decorrente, né, das cabras, ela simplesmente vendeu as cabras para o município de Itaboraí. Então, nesse segundo aqui, Molecular Identification, o que aconteceu é que essa esposa distribuiu as cabras infectadas pelo município de Itaboraí. Eu vou falar adiante ali em relação a esse caso, que é muito interessante, mas quero chamar a atenção desse último aqui, a febre Q no surto militares em cadetes, em 5 cadetes, mostrando que a doença está acontecendo e que a gente não faz diagnóstico. E aqui são outros artigos que a gente vai falar rapidamente, mostrando uma prevalência de 8,3%,
lá em cima, associado com HIV, 3,2%, mas entrando assim na mesma linha em relação aos queijos, chamar a atenção uma parceria que nós tivemos com a Embrapa, que 10%, né, dos queijos Minas, aquele bem tradicional, né, contaminado com Coxiella burnetii. E também a parceria com Pernambuco, com a universidade, mostrando aí também uma alta prevalência. Lembrar que ali, no molecular dos queijos, foi para análise molecular, tá? Então, aqui, só chamando a atenção daqueles casos que eu comentei a partir do paciente cuja esposa distribuiu as cabras no município de Itaboraí. Nós decidimos, então, como eu falei, a partir de dados epidemiológicos, dados de vigilância com laboratório de referência, nós decidimos fazer uma tese de doutorado, e aí uma aluna, Maria Angélica Mares Guia, realizou esse trabalho, e nós ficamos, durante 2 anos, 2013 e 2014, acompanhando, fazendo uma vigilância sindrômica febril de casos suspeitos de dengue, e olha lá, de 272 pacientes com casos suspeitos de dengue, 9 nós detectamos DNA, sequenciamos e caracterizamos com Coxiella burnetii, tá? Aqui foi o surto, né, o diagnóstico inicial, eram 5 cadetes, né, 5 cadetes, e a suspeita inicial, dada até pelo infectologista, até porque a gente tinha confirmado um caso de hantavirose uns 2, 3 meses antes, pensou em hantavirose e pela descrição, assim, isso aí pode ser Coxiella burnetii, e realmente nós confirmamos, e eu quero chamar a atenção aqui, até nesse contexto que a gente está vivenciando da Covid-19, olha a manifestação clínica de cada um deles, febre, tosse seca, mialgia, continuando lá, o caso 2 também, tosse seca, fadiga, cefaleia, dispneia, continua, e vamos lá até o último, que acabou sendo hospitalizado com insuficiência respiratória aguda, o melhor número 4, com tosse, insuficiência respiratória, diagnóstico diferencial, não só em relação à própria hantavirose, que também é um quadro influenza-like que evolui com insuficiência respiratória, como também a Covid-19, bem atual, e a gente precisa considerar esse exercício diagnóstico diferencial, até porque o momento que nós estamos vivendo, nós estamos hipertrofiando e dando exclusividade para um quadro compatível com esse que eu estou colocando aqui, esquecendo que as outras doenças continuam acontecendo, e que a gente está, muitas vezes, deixando de fazer o diagnóstico. Aqui, só mostrando o teste sorológico que a gente faz, ou o teste sorológico, a gente faz exatamente a amostra pareada. Vejam vocês que a primeira amostra, todos foram não reativos, e tivemos indivíduos, pacientes com um título até de 16.384, e o paciente que ficou grave no CTI, nós conseguimos recuperar através da secreção traqueal o DNA e sequenciado Coxiella burnetii, tá? Como eu tinha falado, é muito importante a gente não perder este olhar mais holístico e incluindo a análise dos animais, tanto domésticos como também animais silvestres. Aqui, toda a preocupação por se tratar de um agente de classe B de bioterrorismo, a classe 3 também, um agente biológico classe 3, a preocupação de trabalho de campo, usando os EPIs específicos, e aqui nós temos, então, tanto a identificação de Coxiella burnetii, PCR, em roedores silvestres, como também aqui embaixo, em quirópteros. E em adição também a pesquisa confirmando não só em sangue de animais de cão, né, a presença do DNA bacteriano sequenciado, caracterizado, mas inclusive também em 6 animais, isso no leite. Bem, eu fiz esse apanhado geral, até porque o tempo é muito curto, mas o objetivo é exatamente de sensibilizar e dizer para todos vocês que febre Q existe, que febre Q é diagnóstico diferencial de brucela, de brucelose, de hantavirose, inclusive também é diagnóstico diferencial de influenza, diagnóstico diferencial também da Covid-19, e a gente tem que considerar, porque é um agente, a Coxiella, presente em todo o mundo. Tá? A gente poderia falar até dos surtos que nós identificamos, né, que bem registrado na literatura na Holanda, por exemplo, com mais de 4.000 casos, e se a gente for procurar na PubMed, vai ver a quantidade de artigos publicados sobre o tema nos últimos 10 anos. Em relação à hantavirose, que aí nós vamos entrar já no campo, aqueles vírus que são mantidos, e os reservatórios desses vírus que causam doença humana são roedores silvestres, quero chamar aqui a atenção, que é um vírus segmentado, envelopado, né,
escrita simples, e que houve uma atualização da classificação, isso, inclusive, o jornal fez até um comentário breve da nova classificação, e chamando a atenção que o termo mais correto é ortorrantavírus, né, que é um novo gênero. Na verdade, desde 1993, com o desenvolvimento de diversos estudos, o que se achava que era exclusivamente agentes virais, né, diferentes espécies, exclusivamente de roedores, se verificou que outros reservatórios foram incluídos, né, como os insetívoros e os espirófilos. Mas o que interessa para a gente aqui são os ortorrantavírus, com suas 36 espécies reconhecidas pelo CTV, tá? E que nós vamos aqui nos restringir. Quando a gente fala de hantaviroses, né, a gente vai pensar basicamente em duas grandes síndromes, né? Uma síndrome que não é considerada uma doença emergente, que é exatamente a febre hemorrágica com a síndrome renal, então o velho mundo da Eurásia, que caracterizado e exemplificado pelo Kumala, e o primeiro a ser descrito, o Hantan, né? E aqui chama atenção, por exemplo, do vírus CU, que o roedor reservatório do gênero ratos, então a gente pode deduzir que ele está disperso no mundo todo, tá? E no continente americano, aí sim nós vamos ter as hantaviroses consideradas emergentes, que foi descrito os primeiros casos, e aí com protótipo Sinome em 1993, e com os roedores nativos, né, principalmente sigmodontino no continente americano, e aqui eu quero registrar até deixar muito bem registrado que os primeiros 3 casos descritos no Brasil, causado pelo vírus Juquitiba, foi pelo nosso querido Marcos Silva descrito, né? E aqui eu vou passar adiante para a gente poder olhar, dar uma fotografia mais direcionada para o Brasil, em que a gente pode ver o Brasil, a sua distribuição dos biomas, diferentes biomas, em que nós vamos identificar, por exemplo, no bioma da Mata Atlântica, predominantemente, o hantavírus, né, que a gente vai chamar de genótipo, Juquitiba, no oligorismo nigritis, predominantemente, que aí seria o reservatório principal. Já no Cerrado, nós teríamos o Araraquara, com Necromaziurus, que já está mudando novamente a tecnologia, Bolombos e Maziurus, e veremos outros, como a Najatuba, o Rio Mamuré, Castelo dos Sonhos, Laguna Negra, no Calão dos Calosos, mais para o norte do Brasil, com seus respectivos reservatórios. Lembrando que é possível que essa especificidade que muitas vezes a gente coloca, uma única espécie de roedor com uma única espécie de genótipo de hantavírus, não é bem a verdade. O que a gente tem que colocar que são os principais reservatórios, tá? Aqui só para dar um panorama do que nós temos no Brasil. Em relação aos casos ocorridos até 2019, segundo o Ministério da Saúde, a gente pode perceber aqui que são 16 unidades federativas com mais de 2.000 casos. Eu quero abrir um parênteses aqui, que muitas vezes a gente precisa pontuar que quando a gente pensa em saúde pública, de uma forma didática, a gente tem que lembrar que existem 2 grandes grupos de doenças, de uma forma bem didática. O primeiro grupo é aquele grupo que tem um impacto para a saúde pública quantitativo muito, muito grande, é o que a gente está vendo com a Covid-19, a dengue, e que tem uma importância muito grande, mas a gente não pode esquecer de outros agravos que, apesar de não ter quantidade, o impacto qualitativo é muito grande pela letalidade elevada, no caso aqui, hantavirose, 40%. Né? Aqui no mapinha, dá para a gente perceber que Santa Catarina, lá, 379 casos, é o estado que apresenta o maior número, mas em Mato Grosso é que a incidência é maior. Tá? Então, só para poder aqui deixar registrado, chamar a atenção dos ignorados, que é alguma coisa que não deveria acontecer. Eu não vou falar da transmissão do rotavírus, que é um paralelo com o que o Jorlan comentou, com exceção da transmissão vertical, tá? Então, a perpetuação, o roedor, ele é o reservatório, ele continua a eliminar por restante da vida dele, tá? A própria transmissão que ocorre por inalação, lembrando da possibilidade também de contato com mucosa e fibra da pele. E eu quero chamar a atenção sobre o vírus, a espécie Andes. Essa é a transmissão pessoa a pessoa. Isso foi comprovado. Inicialmente, em 2005, isso foi apresentado pelo grupo da Paula Padula e foi muito questionado. E, continuadamente, outros relatos foram feitos, inclusive com o respaldo da epidemiologia molecular incontestável, e essa publicação agora recente aqui, com imunohistoquímica, é muito interessante, confirma realmente, e chama a atenção, por exemplo, aqui na figura abaixo, né, da imunohistoquímica, primeiro aqui do lado, onde nós temos no roedor, o oligorismo nodal, que é exatamente o reservatório
no território argentino, mostrando exatamente a presença, né, do vírus em grande quantidade no tecido pulmonar e também na glândula salivar, justificando, então, o porquê que o vírus Andes existe a possibilidade de transmissão pessoa a pessoa, diferente em relação aos outros rantavírus. Isso confirmado aqui num surto recente, em 2018, em que, a partir de um caso índice, nós tivemos, no final, um maior surto, com 34 casos, com 11 mortes. Isso foi apresentado até pelo grupo argentino, confirmando realmente que, exclusivamente, até o momento, o único rantavírus em que há, de forma incontestável, a transmissão pessoa a pessoa é o vírus Andes, que acomete não só a população da Argentina, mas também do Chile, tá? Aqui, só rapidamente colocando como que é a doença, né, de uma forma bem breve, mostrando as manifestações clínicas na fase prodrômica, que é semelhante, uma grande diversidade de doença, com febre, tosse, e que evolui, né, para a fase cardiopulmonar, em que o indivíduo, se não for atendido e se não tiver uma infraestrutura de CTI, de suporte respiratório, de hemodiálise, esse indivíduo vai evoluir com um quadro de insuficiência respiratória, com distúrbio hemorrágico, hipotensão e culminando com óbito. Aqui eu apresento algumas publicações, eu faço questão de colocar até estudos realizados pelo grupo, prestigiando, inclusive, alunos, essa minha intenção de mostrar aqui o quão importante é o aluno aumentando o conhecimento, né? Então, nós temos, desde estudos da síndrome pulmonar contagiárias altamente endêmicos, estudos ecológicos, estudos de vírus associados a roedores na comunidade rural, inclusive em populações especiais, específicas, como os usuários de droga, HIV, mostrando realmente a presença, seja por análise molecular ou mesmo pelo teste sorológico, com evidência sorológica. Quero chamar a atenção aqui do primeiro caso de hantavirose no Rio de Janeiro, e é importante chamar a atenção pelo exercício diagnóstico diferencial com a dengue, até porque quando se preconiza a hidratação, o aumento da ingestão hídrica num indivíduo com dengue, pode ser extremamente danosa para um paciente com a síndrome pulmonar com hantavírus. Eu vou botar entre parênteses aqui, porque, na verdade, você acaba encharcando, vamos colocar dessa forma bem, assim, popular, né? E nesse estudo, além de ter sido confirmado a presença do vírus Juquitiba no caso fatal, né, desse paciente, também foi identificado o Juquitiba em 2 espécies de roedores, o Ligurinis nigripes e a Codopus, e mostrando aqui todo o uso dos EPIs, que são extremamente necessários em proteção respiratória. Aqui ainda continuando, né, da mesma forma como eu falei da febre Q, a importância de se fazer as pesquisas com os roedores, e a partir da identificação desses roedores, a gente pode colaborar, com certeza, com a vigilância. E fechando aqui também a preocupação e a participação do grupo com a investigação, com a identificação pela primeira vez, a partir de uma evidência sorológica em Moçambique, um aluno de moçambiquenho no qual nós ajudamos no desenvolvimento da sua dissertação. Lembrando que na África é um verdadeiro silêncio em relação a hantavírus, né? Bem, eu fiz essa apresentação rápida da febre Q e também de hantavírus, até o tempo curto para as duas, para a gente poder verticalizar o conhecimento em relação a essas 2 doenças, porque eu quero chamar a atenção desse slide aqui. Chamar a atenção, por exemplo, que a febre Q é uma doença pleomórfica, invisível no Brasil, a dificuldade de diagnóstico diferencial, a quase frequente premissa de diagnóstico de exclusão, se pensa em tudo, e quando se deixa, né, o diagnóstico da febre Q, lembrar que é tanto doença infecciosa e não infecciosa. Na mesma situação, a síndrome pulmonar, cardiopulmonar com hantavírus, essa doença influenza-like, que pode simular uma série de outras doenças infecciosas. E aí eu chamo a atenção da qualidade da ficha epidemiológica. Chamo também a atenção para a fragilidade para a confirmação de casos clínicos, febris agudos, que é um problema muito sério que a gente tem no nosso país, como também em outras partes do mundo, principalmente em momentos de epidemia, em que, com muita frequência, muitos casos, eles são fechados etiologicamente a partir de links epidemiológicos. Então, só para exemplificar aqui, eu peguei
alguns boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde. Vejam vocês que aqui em 2017 foram mais de 250 mil casos prováveis de dengue. Vejam que foram descartados 244 mil, mais do que isso, e a maioria sem etiologia definida. Da mesma forma, em 2018, olha lá, em relação à febre amarela, praticamente 3/4, sem ter a confirmação da febre amarela, e com certeza aqui pode estar acontecendo não só hantavírus, febre Q, febre maculosa e arenavirose. Isso se repete com Zika e também com chikungunya. Então, é importante que a gente olhe com preocupação, porque a gente não está fazendo diagnóstico. Quando a gente diz que não tem uma determinada doença, não é verdade. Na maioria das vezes, é a falta de conhecimento e de testes que possam fechar. Aqui, para finalizar, eu faço questão de prestigiar alguns alunos representando os alunos que tiveram oportunidade de trabalhar com esses agravos dentro do curso de Medicina Tropical e até de Infectologia. Então, eu vou passar rapidamente, porque é impossível não imaginar, num evento desse, não colocar a contribuição de ex-alunos que hoje são pesquisadores e que eu tenho um orgulho muito grande. Então, em 2008, a Cristiane Lamas, exatamente trabalhando com Hanta, Rickettsia, Coxiella em indivíduos soropositivos HIV, a minha querida Renata Oliveira, minha subchefe, né, com a análise epidemiológica na população de roedores, e também uma série histórica, assim como na Hantavírus em Santa Catarina, um trabalho maravilhoso. A Tatiana Rosenthal, com a Coxiella e Bartonella em todas as amostras humanas e animais no Rio de Janeiro. A Lívia, que trabalhou com hantavírus, é muito interessante na comunidade indígena em Mato Grosso, né, na microrregião de Parecis, e também com a identificação de roedores infectados. Eu estou passando rápido, que eu quero prestigiá-los. A Ana Maria, com um estudo em população especial que usa drogas ilícitas. A Maris Guia, com a febre Q, que acrescentou muita informação em relação a esse agravo, muito invisível. A Ana Cláudia Terça, também em Mato Grosso, com hantavírus, com contribuições com população indígena e criança, fantástico. Os quirópteros, tanto com a Coxiella burnetti, que chamou a atenção aqui na Mata Atlântica, no Rio de Janeiro. O meu querido Alexandre Guterres, com uma tese maravilhosa com evolução de hantavírus no Brasil. A gente tem que prestigiar esses jovens pesquisadores. O meu querido professor, doutor Jorlan Fernandes, que fez uma apresentação maravilhosa. A gente precisa prestigiar e botar em evidência esses novos pesquisadores. O Jonathan Gonçalves, com a Bartonella, que é um outro tema extremamente importante e que a gente não pode subestimar. E, é claro, pensando em medicina tropical e pensando exatamente em visibilidade e em negligência, eu não poderia deixar também aqui de registrar uma tese com a população Yanomami, indígena, dos acidentes ofídicos, com o Luiz Eduardo Kuhn. Então, era isso que eu queria apresentar, o tempo é muito curto, mas a minha intenção era mais do que nunca prestigiar esses alunos que foram tão importantes na formação e no conhecimento desses agravos que eu apresentei. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Elba. E achei esse seu final absolutamente inspirador para os nossos pós-graduandos, né, aqui de estão assistindo nesse momento, né? Eu fiquei muito feliz de encontrar lá, encabeçando a lista, a Cristiane Lamas, que é alguém com quem a gente tem bastante outras razões que não zoonoses. Ela milita muito na área de endocardites e outras infecções, e é uma pessoa bastante conhecida, de bastante contato nosso. Eu agradeço demais todos, e eu tenho alguns questionamentos a fazer. Nós temos a sorte de sermos a última palestra do dia, então não vamos atrasar ninguém se dermos 10 minutos de atraso de perguntas para completar os 10 minutos que nós atrasamos a entrada, né? Então, eu tenho diversas perguntas, mas eu queria uma pergunta que vale para os três, e que é o seguinte: todos os três apresentaram doenças que são, algumas já bastante cronicamente conhecidas há muito tempo, como a brucelose e a própria febre Q, mas que são muito fáceis de desaparecer no meio de uma série de síndromes febris, de uma série de doenças endêmicas, etc. Então, como vocês acham que uma vigilância para esse tipo de doença deveria ser montada? Deveríamos ter sentinelas sindrômicos, como que a gente sai da pesquisa e transforma isso numa proposta de vigilância à saúde? Seja para arenavirose,
seja para a brucelose, seja para a febre Q. E as hantaviroses eu até as ponho à parte, porque aqui, pelo menos no estado de São Paulo, ou pelo menos nos serviços que eu conheço, nosso índice de suspeição é razoavelmente alto. A gente suspeita bastante de hanta, embora faça menos diagnóstico. Mas das outras todas, a febre Q, a própria brucelose, e mais especificamente o Jorlan, os arenavírus, certamente a gente deixa passar tudo isso. Então, queria que vocês respondessem aqui por uma... Lógico, vou colocar na ordem das apresentações. Primeiro o Jorlan, depois o Marcos Vinícius, depois Elba. Como vocês acham que é esse salto da pesquisa, que tem sido tão importante, para uma proposta de vigilância dessas doenças? Eu vou começar, talvez, até por formação, eu peço desculpas à doutora Elba se eu pegar alguma coisa que possa ser a resposta dela, mas a questão, eu acho que, assim, é uma coisa que a gente aprende com a doutora Elba. Eu acho que o diagnóstico diferencial é um bom caminho. Eu acho que a gente começar daquilo que já não foi positivo para outros agravos, né? A gente já começa a selecionar alguns agravos, a gente pode incorporar esse diagnóstico, uma vez que esse diagnóstico esteja presente, né? Eu acho que tudo começa com a capacidade diagnóstica. Então, se a gente implementa a capacidade diagnóstica, a gente pode começar a pegar os casos. Então, para mim, eu acho que o diagnóstico, ter um diagnóstico implementado, que aí é a pesquisa que faz isso, né? Então, a gente já na pesquisa, a gente já implementou, a gente consegue diagnosticar, eu acho que a gente pode, junto com a vigilância, começar com esse diagnóstico diferencial. E, lógico, como são todos zoonoses, eu acho que a gente não pode desvincular isso de uma vigilância constante nos animais. Mas, para mim, começa talvez de um grupo mais seleto, que sejam amostras negativas já para agravos que entrem no diagnóstico diferencial. Não, perfeito. Eu acho que essa questão de One Health mais diagnóstico diferencial, né? Sim. Sou Marcos Vinícius, sei que tem uma história grande aqui na vigilância, né? Como você montaria uma vigilância adequada para a brucelose e essas outras zoonoses? Olha, se nós não trabalharmos com vigilância sindrômica, não adianta, a gente não caminha. E eu posso até dar alguns exemplos da minha vida. Quando nós descrevemos os primeiros 3 casos de hanta, por que a gente descreveu esses casos? Por acaso? Não. Eu estudava muito leptospirose e sempre eu dizia para o pessoal, olha, esses pacientes nossos que morrem de leptospirose, diagnóstico clínico, com cultura, com sorologia negativa, isso não deve ser leptospirose. Aí deve ter alguma outra coisa que você tem que trabalhar, e foi aí que nós pegamos esses diagnósticos, porque senão isso passaria batido e ficaria sem diagnóstico como uma forma pulmonar da leptospirose, né? Febre purpúrica brasileira foi a mesma coisa, chegamos em promissão, o que tinha? Acabada a doença, só tinha conjuntivite. Vamos colher cultura das conjuntivas, e foi das conjuntivas que foi isolado, né, os hemófilos egípcios. Sorocaba, eu falo a mesma coisa para o pessoal, o que nós temos de óbito de febre hemorrágica não elucidada, e agora João Renato mostrou aí o arenavírus que está circulando lá em Sorocaba também. Então, o que acontece? Nós não temos uma vigilância sindrômica. Nós perdemos muito material biológico, e quando a gente tem um material biológico, não tem para quem mandar ou como mandar. Então, se não tiver um fluxo hierarquizado, né, da vigilância sindrômica, a gente vai fazer esse diagnóstico assim, aos tropeços. De repente, deu um susto lá, conseguiu encaminhar o material não se perdeu, foi encaminhado adequadamente, aí você faz o diagnóstico. Então, veja, nós temos todas as peças, só que a gente não consegue estabelecer uma conexão, e uma conexão que seja rápida, porque essas doenças precisam de respostas rápidas, não pode demorar. Então, eu acho que essas questões são questões que elas merecem ser discutidas num cenário a nível de ministério, e elas ficam como doença negligenciada. Isso me incomoda muito.
Eu não acredito em doenças negligenciadas, eu acredito em pessoas negligenciadas. E como essas pessoas são negligenciadas, não se valoriza do que elas morrem, certo? E a gente vê isso, né, com febre maculosa e outras doenças que são consideradas negligenciáveis, que para mim são as pessoas que são negligenciadas, não as doenças. Porque se elas ocorressem com pessoas importantes, a coisa mudaria de figura. E também essa questão epidemiológica, cada vez menos nós formamos clínicos com formação em epidemiologia. E o indivíduo que faz infectologia e que se propõe a atender paciente, a ensinar, ele precisa ensinar epidemiologia. Por quê? 50% ou mais do nosso diagnóstico é epidemiológico. Você chega para ver as histórias, você não tem informação epidemiológica de nada, não tem como adivinhar, não tem bola de cristal. Então, se realmente a gente não tiver uma vigilância sindrômica e investir na formação e da formação clínico-epidemiológica e laboratorial, nós não vamos conseguir fazer diagnóstico e vamos continuar sem saber o que está acontecendo e um monte de gente morrendo de síndrome febril hemorrágica ou icter hemorrágica sem diagnóstico. Essa é a minha impressão. Não, perfeito, Marcos. Eu só queria aproveitar aqui para não perder o gancho, né, e te dizer que a questão sindrômica, né, a gente viu o que foi a apropriação do diagnóstico sindrômico quando a gente estabeleceu aquele foco, vamos chamar endêmico, atualmente, de febre maculosa na região de Campinas, Piracicaba, né, que a gente participou do comecinho disso, quando isso começou a aparecer, e também aqui na região de Botucatu, que foi o primeiro surto recente de febre amarela, em 2008, 2009, quando também descobrimos febre amarela em casos que entraram como leptospirose no hospital. Então, Campinas, a mesma coisa, febre maculosa, vários tinham morrido tratando sepse e leptospirose. Então, acho que essa abordagem sindrômica é algo importante, acho que o Estado perdeu um pouco quando desativou o EpiSUS de São Paulo. Nós tínhamos montado uma equipe de EpiSUS estadual específica para fazer investigação rápida desses surtos. Eu fui o idealizador e colocamos isso em parte, e nesses últimos anos foi desativado uma pena. Essa formadora, o que foi uma pena. E eu posso só fazer acrescentar uma informação? Você veja, eu fiz, já faz muito tempo, um levantamento aqui na secretaria dos casos de tuberculose com baciloscopia e cultura negativa e com GeneXpert negativo. Então, quantos desses casos de febre, tosse seca, emagrecimento, sudorese noturna não são casos de brucelose? Você vai tratar 6 meses com rifampicina, certo? Você tratou essa brucela. Embora o ideal seja associar drogas, mas você tratou essa brucela. Então, a minha proposta era, nos pacientes com baciloscopia negativa, com diagnóstico de tuberculose, de regiões, sabidamente, do estado de São Paulo, que a gente tem brucela, e a gente tem isso em formação de matador, certo? Esses indivíduos fazer um exame para brucelose, é uma coisa simples, não é uma coisa complexa. E, de repente, a gente pode estar resgatando essas tuberculoses clínicas, né, não diagnosticada laboratorial, como as bruceloses, e inclusive ver a questão ambiental, porque as nossas doenças, elas não terminam no paciente. O paciente é só aquilo que mostra do que não deu certo, do que falhou, que é todo o controle ambiental. Perfeito. Eu vou passar a palavra à professora Elba. Eu estou ouvindo aqui os comentários e eu vou só confirmar, ratificar o que foi colocado. A preocupação realmente de uma vigilância sindrômica febril, e eu vejo que nós deixamos muito a desejar. Eu vou fazer alguns comentários em cima do que vocês colocaram. Vocês falaram da febre maculose e eu sou obrigada a fazer a observação. Vocês sabem que todos os óbitos praticamente no Rio de Janeiro de febre maculosa, o diagnóstico inicial foi dengue? 99% era dengue. E aí eu vou chamar a atenção de mais uma coisa. Quando você tem uma doença que tem um impacto social, né, grande, a coisa muda de figura.
Eu vou falar do que aconteceu em 2005, aquele surto em Itaipava, em que nós tivemos 5 indivíduos com poder aquisitivo altíssimo. Eu até brinco com os meus alunos que a bolsa de mestrado não pagaria uma diária do hotel onde estava essa população seleta. E teve uma repercussão imensa, porque nós tivemos um jornalista especialista em música que faleceu, o superintendente de saúde do estado do Rio de Janeiro faleceu, foi notícia de jornal, eu sei que foi um caos, eu conduzi isso lá. No ano seguinte, nós tivemos 5 casos em Resende. Vamos embora lá? Não teve notícia de jornal. Uma família, pai, mãe, morreram, ficaram 3 crianças órfãs abaixo dos 5 anos. As crianças foram... E não foi notícia de jornal nenhuma, porque não tem um impacto social, infelizmente. Então, a gente tem que considerar, por isso que eu falo muito dos determinantes, porque a gente, muitas vezes, fica muito exclusivamente no caso clínico, no paciente, a doença, a gente olha o doente. Eu aprendi a não olhar só o doente, a ter uma visão mais holística. E aí, eu vou falar em relação aos agentes, falando de vigilância. Vigilância a gente tem que fazer, sim. Vigilância síndrome febril hemorrágica, com quadro ictérico, com quadro de neurológico. Tentamos fazer isso aqui também no Rio de Janeiro, mas depende, sabe de quê? Que eu vejo que é mais importante do que testes laboratoriais de última geração, é o conhecimento. Então, se você não passa o conhecimento, né, e acho que é o papel nosso passar o conhecimento, não adianta você, inclusive, você ter, por exemplo, o diagnóstico metagenômica, eu acho fantástico, mas para lá um pouco. Mais do que metagenômica é o conhecimento, é de você saber conduzir. Você vê muito da garotada, desculpa eu estar falando assim, você não pega nem o dado epidemiológico mínimo necessário para poder te orientar, não existe, né? E aí eu quero chamar a atenção em relação aos agentes zoonóticos. Porque quando a gente, e isso tem publicações fantásticas, sabe? E a gente não pode, de maneira nenhuma, principalmente pensando em zoonose, de ter só a formação médica, do profissional que trabalha com a saúde humana, como é fundamental quem trabalha com fazer um link com a saúde animal. Sabe por quê? Quando se trata de zoonose, para atingir o homem, vai atingir o animal primeiro. Então, é muito claro, existem estudos fantásticos mostrando uma linha temporal em que, se você consegue abortar o processo, identificar precocemente ali no animal, você não vai ter o surto no humano. Então, essa falta de integração é muito nociva, né? Então, eu queria só chamar a atenção disso, queria, mais do que nunca, reforçar o que o Marco colocou, que você também colocou, Carlos, o Jordan, que, na verdade, há uma necessidade de uma vigilância, mas, assim, até a questão da interpretação de resultado, porque também não adianta ter o teste, não. Vou falar sobre doença de Lyme. Vou dizer para vocês, é inadmissível, em pleno século XXI, ter diagnóstico de doença de Lyme de um agente que nunca foi isolado e nunca foi caracterizado molecularmente, tá? De forma irrefutável e só com evidência sorológica. Borrega... Eu queria, professora Elba, que os meus residentes estivessem assistindo isso, porque essa fala da doença de Lyme é uma fala contínua minha. Você sabe o que eu peguei, Carlos? Você sabe o que eu peguei aqui? Surreal. Entre diversos deles, peguei 2 casos que deram doença de Lyme, que era hepatite C, com sororeatividade. Para você ter uma ideia, faz esse Western blot, dá 2 bandas positivas e é doença de Lyme, né? E eu peguei uma coitada de uma moça que simplesmente tomava fenobarbital em altíssimas doses. Então, você imagina a reação que ela teve, né? Com um comprometimento articular, né? Decorrente da reação. Simplesmente entraram com antibióticos, internaram essa moça, fez uso de antibiótico terapia por 30 dias, internada, injetaram antibiótico terapia nos olhos, porque a menina ficou com catarata, uma coisa surreal. Olha, mandei para neurologista, vou contar a quantidade de coisas que eu recebo. E para fechar, de 2017, se eu não me engano, eu recebo a amostra de um menino de 5 anos de Tocantins que deram o diagnóstico, sabe de quê? De doença de Lyme. Você sabe o que era? Fulminante. Raiva. Era raiva. Então, é importante. Não pode falar, professora Elba. E eu estou, assim, comentando isso porque não é só questão de ter o teste disponível, há uma necessidade de conhecimento, não se pode ter um médico isolado ou o profissional de saúde
da população humana isolada, tem que ter uma integração, inclusive, com a questão ambiental. Olha que coisa interessante, recentemente não, foi em 2005 também, aconteceu isso, se eu não me engano, também foi em Tocantins, ali no Rio Araguaia, um grupo de meninos, né, mergulhando lá no Rio Araguaia na época de seca, eles começaram a apresentar lesões oculares e todo mundo pesquisando, não sei se vocês sabem, e era esponja. Então, a gente tem que pensar, não é só no agente etiológico, tem que pensar no doente, tem que pensar no ambiente, tem que pensar nos animais silvestres, e assim, é de uma complexidade muito grande, e a gente não pode ser simplista. E é muito triste você ver aquela coisa imediatista de querer, tá resolvido, tá todo mundo tendo dengue, é dengue. Não é assim, não pode ser assim. Eu acho que o conhecimento é mais importante, sempre achei, que teste laboratorial tem que ser teste complementar. Quem que pode dizer se você não vai ter uma co-infecção? Eu peguei um menino aqui que deram o diagnóstico de dengue, estava lá com pambio IgM positiva, tinha ali o vírus, ele estava com quadro de infecção. No momento que você tem 100 pessoas infectadas com dengue, você vai ter gente que vai ter infecção, não vai ter a doença. O coitado tinha febre maculosa co-infectada e morreu. Então, assim, co-infecção, a gente tem que pensar, até essa questão do Covid-19, nós pegamos um paciente agora de Bento Gonçalves que deram o diagnóstico, sabe de quê? De Covid. Sabe o que era e morreu? Hantavirose. Então, a gente tem que levantar, porque a gente está hipertrofiando exclusivamente uma única doença, esquecendo do restante. E o diagnóstico, eles se imbricam, né? Então, a vigilância é não se conformar. Eu sempre coloco possibilidade de co-infecção existe, e a possibilidade de ter só infecção, e que a gente precisa ter uma integração do médico que cuida da população humana com o animal e também profissionais que trabalham com o ambiente. Eu gostaria até de falar mais, mas acho que eu já falei demais. Olha, tem várias manifestações aqui elogiando a sua fala, professora Elba, aqui no YouTube, certo? No chat do YouTube. E eu acho que esse foi um fechamento de dia fantástico. Eu poderia aqui abrir uma garrafa de vinho e ficar a noite inteira trocando experiências com vocês. Nós tivemos desde o chinês, na época da SARS, que morava aqui, morreu com uma doença pulmonar e era hantavirose, passando por casos com MAC ELISA positivo de dengue, que eram febre maculosa em Campinas, passando por uma série de situações que precisaram, o grupo que foi para Paulinha, para um pesqueiro, e morreu em vários hospitais tratando leptospirose e era febre maculosa. Nós temos histórias e mais histórias que nós podemos contar sobre esse tipo de situação, e acho que nós conversaríamos bastante. Eu tenho uma pergunta para o Marcos Vinícius, muito pessoal, e por conta de casos que eu tenho. Eu acompanho duas veterinárias com IgM positivo em nível relativamente alto, após acidente com vacinação para a brucelose, e ambas em idade fértil e querendo engravidar. A gente já fez várias coisas, e uma sorte que a gente tem, até tinha que falar isso, nós somos um hospital do lado de um hospital veterinário, nós temos aqui um grupo de infectologia veterinária da professora Jane Megide, muito ativa, ela faz a cada 2 anos um evento internacional de One Health, aqui em Botucatu, então nós trabalhamos juntos, ela faz busca de brucelose nas nossas febres de origem determinada, temos já alguns projetos com isso, mas a pergunta é, você tem uma mulher de idade fértil, com IgM persistentemente positiva, ela quer engravidar. Você pede para esperar, engravida e vê o que acontece. Tá sem som, Marquinhos. Tá sem som. Esqueci. Qual método sorológico foi? Foi um ELISA? Sim, elas tinham um positivo em ELISA e imunofluorescência. A gente fez o PCR delas e o PCR foi negativo, né? Fizemos com o pessoal da veterinária aqui. Então, veja bem, essas sorologias podem ter uma persistência de anticorpo, inclusive IgM, por um longo período, mesmo depois de tratado. O que é interessante nesses casos? Primeiro, você vê como que estão as provas de atividade inflamatória, alfa-1-glicoproteína ácida, PCR, né? Que mais? O que pode ajudar é o teste de Cumbres direto. O teste de Cumbres direto é uma coisa que dá cruzada com brucelose. Então, na fase aguda ele está positivo, depois ele negativa. E a PCR, né, a urina é um material bem mais interessante que o sangue, né? O rim é um grande filtro.
E se elas tiverem com esses exames normalizados, não tem grandes preocupações. E eu vou te contar uma outra coisa. Aborto em humano por brucela é raríssimo. Por quê? O bovino, ele tem um açúcar na placenta, chamado o caprino, eritritol. E esse é o grande, a brucela prefere muito mais esse açúcar do que a glicose. E ele é um açúcar que ele ativa a virulência da brucela, certo? E a placenta humana não tem eritritol. Então, essa questão de aborto em humano existe, mas é raríssimo em brucelose, diferente do que o gado. É que muitas vezes fazem uma extrapolação, achando que a gente é bovino. Nós não somos. Então, a placenta humana não tem eritritol. E a mesma coisa, eu uma vez tive lá no Tocantins com uma coisa maluca, um surto de brucelose num frigorífico, que o pobre do coitado tinha um distúrbio psiquiátrico, fizeram o diagnóstico de brucelose e falaram que ele ia ficar estéril, ele se matou. Então, a orquite também em humanos, ela é muito rara, né? Ela é comum em caprinos, né? Então, aí, nessas tuas duas pacientes, se você fizer esses exames e esses exames estiverem tranquilos, não vai ficar perdendo tempo com a SGM, que vai ficar positiva por um bom tempo. E eu estou à disposição, se precisar. Não, perfeito. Não, nós já liberamos Posso ambas fazer um as comentário? Pode complementar, Posso professora. fazer um comentário? Eu geralmente, até porque eu faço parte desse grupo, né? Porque eu tenho algum componente reumatológico, né? Então, sendo IgM, se foi descartada a possibilidade de algum marcador reumatológico, porque mulher jovem, eu mesma me incluo nessa, que é alguma coisa que esse IgM persistente, nós tivemos até agora um caso em que, coitada, com o IgM já há quase 2 anos, e aí tem um componente familiar, ela também tem, então eu acho que é interessante também afastar essa possibilidade. Fazer um fator reumatoide, porque o fator reumatoide é o terror dos sorologistas, certo? Ele positiva tudo, e Não, muitas mulher vezes jovem. o indivíduo não tem mulher nada jovem, clinicamente, mas tem um fator reumatoide positivo. Né? É importante até descartar mesmo, né? Mas é interessante porque eu me lembrei disso assim, pérfuro-cortantes em vacinação. Né? Bom, como eu falei, nós poderíamos continuar aqui a noite inteira, porque eu vejo que é uma fala animada. Ai, Carlos, eu posso perguntar uma coisa para o Marcos? Eu posso perguntar uma coisa para o Marcos? Claro, porque nós tivemos um caso até recente que me pediram socorro, e na verdade fui eu que encaminhei. Um caso suspeito de neurobrucelose. E eu queria saber assim, o que você tem visto, porque o que acontece? Esse caso, ele foi muito manipulado, um rapaz jovem de 18 anos, né? Foi muito manipulado, tratado como se fosse tuberculose, e até entrei em contato com você, Marquinhos, na época, e eu acabei encaminhando com um colega lá na Embrapa, porque ele fazia o PCR e foi negativo, mas a prova terapêutica, o menino recuperou o quadro. Qual a tua experiência com a neurobrucelose? Olha, os casos de neurobrucelose, acho que eu vi acho que um caso que era realmente neurobrucelose, né? O que a gente mais vê é a sacroileite, né, comprometimento meníngeo pela sacroileite, e esse é um diagnóstico difícil, e é um diagnóstico que precisa se tomar muito cuidado, porque os exames que a gente tem, eles são exames ruins, né? Tanto a soroaglutinação, a prova, o rápido, rosa bengala, e a gente tem um problema muito sério, porque os nossos diagnósticos, a gente só faz diagnóstico das cepas lisas de Bruxelas. As cepas rugosas, que são a canis, a ovis e a RB51 da vacina, esses nossos testes não pegam, né? Muitas vezes, quando precisa um socorro, precisa mandar lá para a doutora Linda Lucedo, que tem um teste in-house, que você pega as cepas rugosas. Então, este é um problema
que a gente tem em relação à brucelose. Por quê? Porque é muito difícil. As hemoculturas também são difíceis de você isolar. Se você não avisar o laboratório que ele é um fastidioso, que tem que observar a hemocultura por mais de 30 dias, porque o crescimento pode ser lento, essa hemocultura pode ser jogada fora com 72 horas, e você não vai fazer esse diagnóstico. Uhum. E a gente tem recebido agora uma coisa que tem me preocupado, né? Nós temos um laboratório particular em São Paulo que consegue isolar em hemocultura, porque eles têm toda uma tecnologia, biossegurança. A gente tem recebido pacientes com brucela SUS, e com quadros assim, de febre, emagrecimento, né? Uns quadros leve, mas que não são autolimitados, que você precisa intervir. Inclusive, uma delas era uma gestante que a gente teve que tratar, a criança nasceu bem, não teve mais nada. Então, é uma questão complicada. Por quê? Porque esses pacientes não têm uma epidemiologia rica, certo? Né? Porque você não tem um controle desses produtos animais que são vendidos, né? Que tem um CIF, um controle de qualidade. Então, hoje você não sabe como rastrear um produto que o indivíduo compra numa feira, que o indivíduo compra de um vendedor ambulante que abre o porta-mala do carro e fala assim, tem queijo de Minas, né? Certo? Então, é algo complicado, que se você não tiver a percepção e a sensibilidade e o conhecimento da doença, e por isso da chamada de doença das mil faces, passa batido. Perfeito. Eu queria, por fim, que o Carlos, se me permitir, dar um espaço para o Jorlan falar do LCMV, que é um arenavírus, que ele pode falar alguma coisa muito interessante, o diagnóstico diferencial, assim, tá com eu acho que é um recado bacana que ele vai dar, que a gente está trabalhando no laboratório. Jorlan? Por favor, Jorlan. Posso falar, sim. É porque acaba a conversa dos médicos, eu como farmacêutico, a clínica me foge um pouco. Mas a questão do LCMV, realmente, ele tem... Descreve o que é LCMV, que a maioria não sabe, Jorlan. É o vírus da coriomeningite linfocítica, que é um vírus que ele está associado ao músculos, né, que é esse camundongo de casa. Então, o que se acredita, e que provavelmente é a realidade, é que ele está disperso pelo mundo inteiro. E, apesar da infecção dele, normalmente, no indivíduo imunocompetente, né, ela ser autolimitada, muitas vezes assintomática, nas grávidas a gente tem os relatos, são vários relatos na literatura de malformações. Então, na França, tiveram relatos de casos de diagnóstico de microcefalia, né, associado ao LCMV, e isso é uma das preocupações que a gente tem no laboratório trabalhando com arenavírus, né, que é essa questão da circulação do LCMV e também do número de casos, né, de síndrome congênita, que também fica fora do TORCH, também não se confirma Zika, e que podem estar acontecendo e podem ser outros agentes, e que também o diagnóstico não está sendo feito, e que por conta da síndrome congênita do Zika, a gente está vendo um melhor diagnóstico, né? A gente tem mais, talvez, um olhar maior para as TORCHs que estavam um pouco, né, para as síndromes congênitas que estavam um pouco esquecidas. Então, talvez esse material também seja um material rico para a gente conseguir encontrar esse vírus, também realizando diagnóstico diferencial, né? Isso, e esse material a gente tem disponível, já validado e por dentro do laboratório, e encontramos LCMV, viu? Caracterizado. Existe no Brasil, atenção. Sim. Perfeito, professora Elba. Obrigada. E estão chovendo elogios aqui à mesa, a abordagem One Health, a fala sobre todos esses temas aqui, certo? Então, eu quero mais uma vez agradecer a vocês três, porque fizeram essa contribuição imensa e lembrando, de fato, nós estamos falando para alunos de pós-graduação, né? Apresentaram os temas de ponta e o tipo de pesquisa que se faz com responsabilidade com a saúde pública de um país. Como eu disse, a gente poderia estender aqui intensamente com uma troca de ideias tão ricas, mas nós vamos ter que finalizar.
E eu vou, então, agradecer Dr. Marcos Vinícius, doutora Elba, ao Jorlan, certo, que mostram que há pesquisadores com sensibilidade para a saúde pública, há pesquisadores com sensibilidade para as populações vulneráveis e negligenciadas, para roubar o termo que o Marcos Vinícius usou. Muito obrigado a vocês, um bom final de semana para todos, e a gente espera tê-los algum dia aqui presencialmente, quem sabe, para uma interação mais intensa, né, com nossos alunos aqui do país inteiro. Um grande abraço para vocês. Obrigada, um abraço. Muito boa bom noite, boa noite. E obrigado pela oportunidade, porque doenças negligenciáveis são tão difíceis os espaços que nós temos. Eu estou à disposição, um grande abraço, bom final de semana. Muito obrigado. A mesma coisa, tudo de bom. Muita saúde para todos, viu? Que é o maior bem que a gente tem. Tudo de bom. Muito obrigada, parceria, por compartilhar. Obrigado. Tchau.